No palco brutal da plataforma de luta, um corpo é violentamente arremessado para fora da arena, marcando mais uma derrota sangrenta. Uma figura imponente de cabelos alvos como a neve se aproxima do discípulo caído e com voz retumbante anuncia através do microfone: o discípulo Wang Xiaoming perdeu a consciência. Agora, este é o torneio do portal da Floresta Imperial Imortal. Discípulos das seitas externas competem pela chance de entrar na seita interna. O torneio está sob a supervisão dos anciões da seita externa. Eles são absolutamente justos e neutros. Voltando seu olhar para o vitorioso combatente, a narradora de cabelos brancos proclama com intensidade crescente: até agora, este homem venceu 11 lutas consecutivas. Alguém ousa desafiá-lo? Distante da arena, nas sombras dos acontecimentos, uma cena peculiar se desenrola. Um jovem medita em profunda concentração quando o espírito etéreo de um ancião se manifesta sobre ele. Ei, moleque, está pronto? Com gratidão nos olhos, o jovem responde: Xuan Lao, obrigado por me ajudar até agora. Erguendo-se com determinação, ele proclama: é hora do meu contra-ataque. Súbito, uma silhueta corta os céus, captando a atenção da narradora que exclama: ali! Parece que um homem acabou de saltar do penhasco oposto. O espanto se espalha pela multidão. O quê? Um dos anciães presentes murmura incrédulo. As montanhas estão a quilômetros de distância. Como um discípulo externo pode ter tais habilidades? O recém-chegado aterrissa na plataforma com uma força descomunal, rachando o solo sob seus pés. Sua postura emana uma autoridade natural. Seus olhos brilham com determinação inabalável. A narradora, agora com renovado entusiasmo, anuncia: aqui está ele, aquele que desafia Yan Xiao. Era ele. Enquanto um novo desafiante sobe à plataforma, sua voz ecoa pela arena. A estrela em ascensão. Ele superou o estado de forjamento corporal aos 8 anos. Também alcançou o 3º nível do reino de refinamento de QI aos 11 anos. Então se tornou o herdeiro de sua família. O homem careca, já no topo da plataforma, completa com desdém. No entanto, ele parou de cultivar por 3 anos consecutivos. Foi banido por sua família e abandonado por sua noiva. Aproximando-se do recém-chegado com um sorriso de escárnio, o careca desafia: como um lixo como você ousa me desafiar? O recém-chegado permanece em silêncio, pensativo, quando o careca se aproxima, agarrando seu ombro com arrogância. Suma daqui! Não desperdice meu tempo! Nesse instante, uma aura flamejante começa a emanar do jovem, sua energia espiritual tão intensa que arremessa o careca para longe da plataforma. Caído ao chão, o homem balbucia em choque. Como? Como ele pôde? Um dos anciões, observando atentamente a cena de longe, analisa com admiração: transbordamento espiritual. A diferença de base de cultivo é enorme. Ele o arremessou usando apenas poder espiritual. É o 9º nível do reino de refinamento de Qi. O cultivo dos reinos é dividido em treinamento corporal, refinamento de Qi, construção de fundação, poder espiritual, alma nascente, Huashen, Maiana, terra das fadas e assim por diante. Para pessoas comuns, leva mais de 10 anos apenas para superar o estado de treinamento corporal, mas ele alcançou o pico do reino de refinamento de QI em uma idade tão jovem. O recém-chegado caminha em direção ao seu oponente, sua voz carregada de determinação. 3 anos de treinamento árduo. Enquanto canaliza energia em sua mão, ele proclama: hoje quero provar meu valor para todos vocês. Começando a levitar, chamas vermelhas dançam em uma mão, enquanto labaredas azuis envolvem a outra. Com um sorriso confiante, ele declara: o gênio retornou. A narradora, boquiaberta diante do espetáculo, exclama: chamas surgiram de suas mãos. Que tipo de habilidade é essa? Um dos anciões, reconhecendo o poder diante de seus olhos, exclama: essas não são chamas comuns, são o fogo do céu e da terra. O jovem começa a fundir as chamas, deixando escapar um grito de esforço. Uah! Os anciões se erguem de suas cadeiras atônitos. Um deles alerta: ele fundiu diferentes fogos. O outro, com preocupação evidente em sua voz: que diabos ele está pensando? Pretende destruir a arena inteira. Enquanto o garoto prepara seu ataque, o primeiro ancião ordena: preparem-se para salvar as pessoas. O rapaz então libera sua técnica em forma de espiral, proclamando: Guanyin Zulian. Um dos velhos, incrédulo, exclama: o quê? Em seus pensamentos ele reflete: o nome da técnica que ele acabou de dizer? Jovem rapaz. O ataque serpenteia pelo ar em direção ao oponente, que permanece imóvel, aparentemente despreocupado. Com um olhar entediado, ele observa a aproximação da técnica. Então, num momento surreal, ele simplesmente espirra. Do espirro, uma energia emerge.
dissipando completamente o poderoso ataque que se aproximava. A força do espirro é tão absurda que contorce o rosto do oponente. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto baba e ranho escapam de seu nariz de maneira nada digna. Os anciões, testemunhando a cena bizarra, quase saltam de suas cadeiras, seus olhos arregalados ao ponto de parecerem saltar das órbitas. "O quê?" exclama um deles. O outro, ainda mais perplexo. Ele extinguiu o fogo do céu e da terra com apenas um espirro. Num piscar de olhos, como se tivesse dobrado o próprio espaço, o oponente materializa-se diante do recém-chegado, pegando-o completamente desprevenido. O impacto do soco que se segue é devastador. Uma explosão de força pura que arremessa o adversário para longe, traçando no céu a mesma trajetória de sua chegada triunfal. A narradora observa a cena espetacular e exclama: "Yan Xiao foi arremessado com um soco. Ele vai embora do mesmo jeito que apareceu." Aproximando-se do local do impacto, ela consulta um dispositivo similar a um celular. Seus olhos se arregalam ao reconhecer a foto do vencedor em uma postagem. Com renovado entusiasmo, ela anuncia: "Agora, finalmente temos informações sobre o misterioso discípulo. Sem usar energia espiritual, ele superou todos os oponentes com um único soco. Ele é, sem dúvida, o mais forte no torneio deste ano." Enquanto isso, o vitorioso, nosso protagonista, ainda absorve a realidade de sua vitória, perdido em seus próprios pensamentos sobre o desfecho da luta. A mulher então revela seu nome para todos os presentes, sua voz ecoando pela arena: "Zhuang!" Em outro local, Zhuang e outros novatos sobem uma imponente escadaria. Ele pausa por um momento, olhando para trás, quando uma voz autoritária ecoa à frente: "Todos os novos estudantes devem me seguir." Subitamente, a paz é quebrada quando um guarda intercepta alguém. "Pare aí mesmo! A família real está perseguindo fugitivos por todo o país. Faremos inspeções surpresa." Zhuang observa a cena, seu rosto tenso com preocupação. "Como diabos nos encontramos em um lugar tão remoto?" Tentando escapar discretamente, ele murmura: "É melhor eu evitá-los por enquanto, mas o destino tem outros planos." Uma janela de sistema materializa-se diante dele exibindo: "Pare aí mesmo! Tarefa obrigatória. Passe pela inspeção pacificamente." Frustrado e furioso, ele agarra a janela do sistema, sussurrando entre dentes: "Você só pode estar brincando, não é? O sistema nunca emitiu nenhuma missão até agora, e a primeira tarefa é me jogar na cova dos leões." Em seus pensamentos, uma revelação sombria emerge. "Isso é porque... eu sou um fugitivo procurado há mais de um ano, mestre Zhuang, porque sou um criminoso procurado. O que há com este sistema? Vamos começar do início." A voz do protagonista nos guia através de suas memórias. "Em minha vida anterior, eu era fisicamente frágil, até um simples espirro podia machucar meus ossos. Por fim, perdi minha vida em um desastre. Quando acordei novamente, me encontrei neste mundo de imortais." A cena se desenrola no dia de seu nascimento, onde seu pai, transbordando de alegria, exclama: "Graças aos céus! Graças aos céus! Meus primeiros 12 filhos morreram no parto. Finalmente tenho um menino saudável. Foi assim que recebi o nome de 13. Nesta vida quero valorizar este corpo saudável. Quero viver uma nova vida." A felicidade, porém, é interrompida quando um ancião de cabelos brancos se aproxima de seu pai, seu rosto carregado de preocupação. "Zhuang Hui, eu realmente não queria te dizer isso agora, mas 13 é absolutamente inútil." Elevando sua voz para enfatizar a gravidade da situação, o ancião continua: "Ele não tem raízes espirituais. No continente Shenzhou, as pessoas despertam suas raízes espirituais assim que nascem. Até mesmo fazendeiros alcançaram pelo menos o estado de treinamento físico. Até merda e urina contêm traços de poderes espirituais." Agarrando os braços do pai do protagonista, o ancião declara cruel: "Mas 13, ele não tem nada. Pode-se dizer que ele não é melhor que um pedaço de merda. Ele está no fundo da cadeia alimentar neste mundo." Em um movimento súbito, Zhuang Hui agarra o queixo do ancião, sua voz tremendo de raiva. "Você se diz tio dele? Como um tio pode dizer tal coisa sobre seu sobrinho?" Relatos do protagonista continuam. "Para me ajudar a despertar minhas raízes espirituais, meu pai e outros tentaram todo tipo de método. Meu pai me dava banhos medicinais e, à noite, panaceia, como lanche. De repente, o jovem 13 se agita. "Espera! Estou sentindo algo!" Seu pai, com esperança renovada. "Algo! A panaceia funcionou?" O momento de expectativa é brutalmente interrompido por um pum estrondoso que lança o garoto para o alto, deixando a sala completamente infestada pelo odor. Mas tudo em vão.
O que mais me machucava eram as palavras da minha mãe. Sua mãe, sempre preocupada. 13, você não deve sair. Qualquer incidente menor lá fora pode ser fatal para você. Assim, minhas atividades foram limitadas ao quintal de casa. Súbito, vozes alegres de crianças brincando chegam aos seus ouvidos. Passa a bola! Não, passa para mim. Observando-os pensativo. Eles parecem iguais a mim. Tomado por um impulso de coragem, ele desce correndo em direção aos garotos. Eu também quero brincar, pode ser? Os meninos o observam com curiosidade. Um deles pergunta, quem é você? Como nunca te vimos antes. Outro garoto se preparando para arremessar a bola. Não importa. Quanto mais gente, mais divertido. E lançando a bola. Aqui, com olhos arregalados, 13 observa a bola se aproximar, pensando, o quê? Assim mesmo? Antes que pudesse completar seu pensamento, a bola o atinge violentamente no rosto, arremessando-o para longe. Os garotos em pânico começam a chorar e saem correndo, deixando nosso protagonista estirado no chão. Um deles grita em desespero, você matou alguém! Outro retruca em pânico, ele só foi atingido pela bola! Após aquele incidente, fui transferido para viver em uma residência privada e remota, longe da agitação da cidade e completamente isolado do mundo exterior. Era um lugar silencioso, afastado de tudo que poderia me distrair. Minha família fez os arranjos necessários. Meu pai foi claro em suas palavras. Zhuang Yan cuidará de sua rotina diária. Minha mãe, sempre ocupada, também me deu instruções. Estamos extremamente atarefados por causa dos negócios da família. Mas, assim que tivermos um tempo livre, viremos visitá-lo. A partir de hoje, você deve se exercitar regularmente todos os dias. Ao ouvir isso, uma onda de surpresa me atingiu. Essas palavras... Pensei por um momento. Meus pais da vida anterior também as disseram. Meus olhos começaram a lacrimejar. E, em meio às lembranças, a compreensão finalmente tomou forma. Eu sei, eles só estão tentando me proteger. Ajoelhei-me diante deles, meu coração transbordando de emoção. Mas havia algo mais. Fazer isso não é apenas para defesa pessoal, exclamei com a voz firme. É também para ganhar tempo em situações inesperadas, para que possam me resgatar. Desde então, o exercício se tornou parte fundamental da minha vida. Todos os dias, sem falhar, corria 10 quilômetros, fazia 100 agachamentos, 100 abdominais e 100 flexões. A rotina era rígida, implacável. E após um ano inteiro de esforço persistente, finalmente, naquele dia específico, olhei ao redor, sentindo algo incomum. Meus olhos se fixaram, confusos e surpresos, no ar diante de mim. Lá estava ela, brilhando com uma luz incompreensível. A janela do sistema havia aparecido, trazendo uma mensagem inesperada. Ao cumprir os critérios acumulados de exercício, o sistema de cultivo muscular foi ativado com sucesso. O garoto observava a janela do sistema com um entusiasmo crescente. Seus pensamentos fervilhavam de excitação. Depois de atravessar 13 anos, finalmente desbloqueei um sistema de trapaças também. Seus olhos brilhavam enquanto ele, ansioso, se dirigia ao sistema. Rápido! Ajude-me a refinar meus ossos e purificar minha medula. Desperte as raízes espirituais de alto nível. Porém, a resposta veio de forma seca e desanimadora. Pare de pensar besteiras. Este sistema não possui essa funcionalidade. Houve um silêncio momentâneo. O garoto pensativo refletiu sobre a inesperada limitação. Logo depois, o sistema acrescentou. Entretanto, este sistema pode auxiliá-lo no treinamento muscular, ajudá-lo a explorar potenciais físicos únicos e a trilhar um caminho alternativo de cultivo. Colocando a mão no queixo, com um olhar malicioso e um sorriso esperançoso, o garoto murmurou. Oh! Então, como recompensa de novato, devo receber algumas técnicas exclusivas de refinamento corporal ou algo do tipo, certo? O sistema permaneceu em silêncio por um instante antes de responder de maneira impassível. Recompensas de ativação do sistema recebidas. Parabéns ao anfitrião por obter o primeiro conjunto de cursos de adaptação para iniciantes. Ginástica pública de transmissão para homens. Nesse momento, a expressão do garoto mudou rapidamente para uma mistura de frustração e incredulidade. Sem conter sua irritação, ele gritou. O que diabos é ginástica de transmissão pública? Essa recompensa não é muito casual? Gesticulando de forma dramática, ele continuou furioso. Eles prometeram me ajudar a cultivar a imortalidade, mas no fim, você nem me dá 100 moedas. O sistema, impassível, permaneceu em silêncio por um breve momento antes de interromper com um novo comentário. O sistema também inclui um conjunto de exercícios oculares. Desapareceram num instante. O garoto, sem perder o ritmo, continuou com sua cena teatral. Olha os sistemas das outras pessoas. Todos eles ajudam o anfitrião com trapaças desde o início.
Por que há uma diferença tão grande com você? A irritação do sistema começou a se manifestar de forma visível. Em resposta à provocação, uma descarga elétrica atingiu o garoto, que imediatamente se retraiu, assustado. Proibido difamar o sistema! Me desculpe, respondeu ele rapidamente, recuando. Então, o sistema, em um tom mais sério, informou. Completar o check-in diário e as rotinas de exercícios pode render pontos de exercício correspondentes. Com 2 pontos de exercício, você pode fazer upgrade no sistema e resgatar recompensas. E assim, pelos 2 anos seguintes após o despertar do sistema, continuei me exercitando todos os dias. Enquanto o garoto treinava com dedicação, uma subordinada, observando de longe, refletia com admiração e curiosidade. Jovem mestre, onde aprendeu esses movimentos? E então, finalmente, naquele dia, algo extraordinário aconteceu. O garoto encarou a janela do sistema que surgiu diante dele, brilhando com novas informações. Ding, pontos de exercício consumidos. Upgrade do sistema concluído. Parabéns ao anfitrião por entrar no estágio de proficiência iniciante em cultivo muscular. Novos cursos de exercícios desbloqueados. Loja do sistema desbloqueada. Missões do sistema desbloqueadas. Com os punhos cerrados e erguidos ao alto, ele exclamou com entusiasmo. Finalmente, mais funcionalidades foram desbloqueadas. No entanto, antes que pudesse celebrar por completo, algo inesperado chamou sua atenção. Do alto, um grupo de homens desceu com força, pousando no solo com tal impacto que o chão se despedaçou sob seus pés, levantando uma nuvem de poeira que se espalhou visivelmente ao longe. O garoto, confuso e surpreso, olhou para a cena. Entre os homens, um deles, com um olhar de desdém, observou a situação e disse de forma fria: objetivo alcançado. A cena se desloca para uma cidade envolta em caos e destruição, onde chamas devoram edifícios e sombras dançam ao ritmo do fogo. No céu, uma ave azul sobrevoa rapidamente, cruzando diversos pontos da cidade até chegar ao destino. Ela pousa suavemente no braço da serva do nosso protagonista, que a observa com apreensão. Seus olhos se estreitam ao notar algo incomum. Um papel enrolado na pata da ave. Flores de sangue, uma mensagem, exclamou surpresa. Com delicadeza, ela retirou o papel e, enquanto a ave voltava ao céu, desenrolou-o e começou a ler com pressa. Seus olhos se arregalaram à medida que as palavras revelavam a gravidade da situação. Tianjiang Nangong Yue foi preso e executado. Suas forças associadas estão sendo eliminadas uma a uma. A família Zhuang foi envolvida. A família real enviou pessoas para capturar o jovem mestre. Leve-o embora imediatamente. Sem hesitar, a garota partiu em disparada, correndo com urgência, determinada a salvar o jovem mestre. Voltando ao local onde o protagonista se encontrava, os homens que haviam pousado momentos antes o observavam atentamente. Um deles, com uma postura imponente, deu um passo à frente e perguntou com a voz grave: "Você é o jovem mestre da família Zhuang?" Nosso herói, despreocupado e com um olhar calmo, respondeu: "Quem são vocês? O que querem comigo?" O homem, liberando um sorriso discreto e malicioso, respondeu apenas com um som de desprezo. Num movimento rápido e inesperado, ele avançou na direção do garoto, gritando: "Venha conosco!" O ataque foi súbito, pegando o jovem desprevenido. Mas antes que as mãos do agressor pudessem tocá-lo, uma explosão de poeira ergueu-se no ar. Sua subordinada havia chegado a tempo, desferindo um chute poderoso que os separou. Sem perder tempo, ela agarrou o jovem mestre e o levou para um local mais afastado. "A família está em apuros, eles vieram para capturá-lo", alertou ela, sua voz carregada de urgência e preocupação. O homem observava a garota com um olhar frio e desdenhoso, seus olhos avaliando a situação. As informações dizem que o jovem mestre da família Zhuang não tem raízes espirituais, é inútil. Vive numa ilha deserta, longe da civilização, e apenas uma criada cuida dele. A garota, firme e determinada, se posicionou em frente ao jovem mestre, adotando uma postura de combate. O homem, ao vê-la, continuou com um sorriso de escárnio. "Parece que você é essa criada. Jovem mestre, fuja rapidamente. Eu vou segurá-los", ordenou a garota, sua voz cheia de urgência e coragem. A provocação dela fez o homem franzir a testa, seu semblante se encheu de raiva. Nós somos os guardas dragão oculto nomeados pela realeza. Como ousa uma mera criada falar com tanta arrogância? Com um movimento ágil, ele lançou uma estrela do amanhã feita de pura energia, gritando: "Insolente!" A arma de energia cortou o ar com velocidade impressionante, enrolando-se ao redor do pescoço da garota antes que ela pudesse reagir. Seus olhos se arregalaram de surpresa e uma sensação de choque percorreu seu corpo. O garoto, observando tudo, entrou em pânico.
Sua mente corria, mas seu corpo estava paralisado diante da cena. O homem sem piedade fez um movimento com a arma, levantando a garota no ar enquanto uma tensão sinistra preenchia o ambiente. "Torção fantasma!" exclamou ele com uma voz cheia de malícia. O sangue jorrou da boca da garota enquanto ela lutava para respirar, seu corpo sendo cruelmente contorcido pela arma de energia. Desesperado, o jovem mestre gritou com toda a força de seus pulmões: "Zhuang Yanji!" A garota foi lançada ao solo com um impacto violento. O som de seu corpo colidindo com o chão reverberou pelo campo. O garoto, em estado de choque, observava enquanto a serva, ofegante e cheia de dor, lutava para falar. "Fuja! Rápido! Jovem mestre! Não se preocupe! Comigo!" A voz fraca da garota mal conseguiu sair, e seu corpo tremia no chão. Uma expressão sombria tomou conta do rosto do jovem mestre enquanto ele encarava os vilões à sua frente. A raiva fervilhava dentro dele, substituindo o pânico. Ele cerrou os punhos e, com um tom firme e sério, falou. Aqueles que intimidam Zhuang Yanji, com um gesto decidido, ele apontou o punho fechado na direção dos inimigos. "Não serão perdoados!" Enquanto isso, a garota, ainda caída, lutava para se erguer. Seu corpo fraco se recusava a ceder. Com uma voz preocupada e trêmula, ela o alertou. "Jovem mestre, o que você está planejando fazer? Não faça nada tolo." O vilão, ao ouvir essas palavras, lançou um olhar de desprezo e, em seguida, caiu em gargalhadas, acompanhado pelos outros homens. Ainda rindo, ele zombou. "Uma pessoa sem raízes espirituais, um desperdício que não vale nem tanto quanto uma pessoa comum, ainda quer resistir a mim?" Sem perder tempo, ele lançou sua arma em direção ao garoto com um sorriso cruel. Deve haver um limite para a estupidez. Um dos homens que o acompanhava, percebendo a gravidade da situação, gritou preocupado. "Pare de brincar! Esse ataque vai transformá-lo em carne moída!" A arma de energia cortou o ar em direção ao jovem mestre com uma força mortal, pronta para atingir seu alvo. No entanto, no último momento, com um olhar entediado e sem emoção, o garoto simplesmente balançou a mão, desviando a arma com facilidade, lançando-a para muito longe com um simples movimento. O campo de batalha, que estava envolto em risos e desprezo, subitamente caiu em um silêncio atordoado. O homem observava incrédulo, seu rosto se contorcendo de choque e descrença. A confusão rapidamente tomou conta dele, e incapaz de aceitar o que havia acabado de acontecer, ele gritou. "Como isso é possível? Eu sou um prestigioso guarda-dragão oculto. Meu ataque foi inesperadamente." Antes que pudesse terminar sua frase, as pontas dos dedos do garoto acertaram seu queixo com precisão, lançando-o para o alto. O impacto foi tão súbito e devastador que o apagou instantaneamente. O corpo do homem caiu pesado, desmaiado, enquanto o jovem mestre permanecia com os braços ainda erguidos na posição de ataque. Com uma calma que contrastava com o caos ao redor, o garoto murmurou para si mesmo. Exercícios de alongamento. O silêncio tomou conta do campo por um breve momento, antes que a realidade da situação atingisse os outros homens. Eles olhavam atônitos para o corpo caído de seu líder, e um deles, em voz trêmula, sussurrou. Ele está morto." Os olhos de todos se voltaram para o jovem mestre. O espanto estampado em seus rostos era evidente. Outro dos homens, incapaz de conter sua surpresa, murmurou com incredulidade. "Um golpe para matar um guarda-dragão oculto. Como pode um inútil possuir um poder tão forte?" A tensão no ar era palpável. Sem hesitar, o homem lançou seu ataque, seguido pelos demais, seus gritos ecoando pelo campo. "Todos! Não se segurem!" Os ataques dos inimigos cortavam o ar, avançando com força total na direção do jovem mestre. No entanto, ele permaneceu imóvel, sem demonstrar a menor reação, até que, com um tom calmo e quase casual, murmurou. "É hora da ginástica radiofônica." De repente, ele começou a desviar dos ataques com movimentos fluidos, usando técnicas que pareciam banais. Exercício de rotação do corpo, exercício lateral do corpo. Os ataques passavam por ele sem sequer tocá-lo. A garota, observando atônita, finalmente compreendeu. Esta é a famosa ginástica radiofônica que o jovem mestre mencionou. As lembranças vieram à tona. Ela se recordou das vezes em que o viu praticando aqueles movimentos estranhos e pouco convencionais. Na época não teve coragem de questioná-lo sobre aquele método peculiar, mas agora, com os próprios olhos, ela via o quanto era eficaz. Eu não tive coragem de lembrá-lo do quão estranho era esse método que ele praticava, mas ao que parece é incrivelmente poderoso.
O garoto se posicionou rapidamente atrás de dois inimigos e, com um movimento ágil dos cotovelos, nocauteou ambos ao mesmo tempo. Seus corpos caíram inertes no chão, enquanto o último homem que restava tremia diante dele, segurando algo em suas mãos. Apavorado, ele gritou: "Não se aproxime! Ou eu vou apertar!" Num instante, o jovem mestre apareceu como uma miragem à sua frente, deixando o homem completamente surpreso. Com precisão, o garoto usou a técnica exercício de chute e acertou um golpe nas partes inferiores do inimigo. O homem soltou um grito abafado, caindo ao chão, enquanto o dispositivo que ele segurava escorregava de suas mãos. A garota, de olhos arregalados, observava o objeto cair lentamente. Quando atingiu o solo, ele se despedaçou, e uma energia roxa, sombria e densa começou a emergir de dentro dele. A expressão da garota mudou drasticamente, a urgência em sua voz evidente. "É uma jade espacial! Contém uma matriz de teletransporte! Saia daqui, jovem mestre! Uma grande figura está prestes a aparecer!" O ar ao redor se distorceu, e uma mão gigantesca começou a emergir do portal, coberta por uma aura sinistra. O jovem mestre olhou, boquiaberto, enquanto a figura imponente tomava forma. Seus cabelos vermelhos e chifres adornando o pescoço criavam uma visão aterradora. A figura imponente com cabelos vermelhos e chifres no pescoço encarava o garoto com um olhar profundo. A serva, ainda em choque, mal conseguia acreditar no que via diante de seus olhos. Tremendo, ela sussurrou, a voz carregada de desespero. Essa pessoa é um dos 12 generais celestiais da família real, conhecido como o Demônio de Cabelos Vermelhos, Liao. Um ser celestial formidável. Ela cerrava os dentes, incapaz de entender a situação. Por que um ser tão poderoso estaria aqui? O ruivo virou seu olhar penetrante para o jovem mestre, avaliando-o por um momento. Seus pensamentos eram frios e calculistas. Este é o jovem mestre inútil mencionado no relatório de inteligência? Olhando o garoto de cima a baixo, ele murmurou para si mesmo com uma expressão de desprezo. De fato, não há nenhum traço de energia espiritual vindo dele. Seu olhar então se voltou para os corpos dos guardas caídos ao redor, e ele declarou, em um tom severo: "Os guardas dragão oculto enviados para cá, todos estão mortos." Em seguida, seus olhos pararam sobre a serva, o que fez a garota sentir um calafrio percorrer sua espinha. Com um sorriso malicioso curvando seus lábios, o demônio de cabelos vermelhos comentou com uma ironia afiada. Pensar que uma simples criada poderia alcançar tal nível, verdadeiramente inesperado. O ruivo estendeu o dedo em direção à garota, sua voz transbordando arrogância e crueldade. "Morrer pelas minhas mãos será a maior glória da sua vida." A tensão crescia no campo de batalha. A garota, já enfraquecida, cerrava os dentes, incapaz de formular palavras diante da pressão do demônio de cabelos vermelhos. Sem hesitar, o inimigo levantou o dedo e lançou uma poderosa rajada de energia em direção a ela. A energia avançava velozmente, rasgando o ar enquanto a garota, tremendo de fraqueza, não conseguia reagir a tempo. Subitamente, como um relâmpago, o jovem mestre apareceu entre eles de braços abertos, pronto para interceptar o ataque com seu próprio corpo. O choque foi instantâneo, tanto a garota quanto o ruivo gritaram, surpresos e atônitos, ao ver o garoto se posicionar para proteger sua serva. A rajada de energia atingiu o garoto em cheio, arremessando-o para longe com uma força implacável. O impacto levantou uma nuvem de poeira, deixando um rastro pelo chão, enquanto o corpo do jovem mestre era lançado violentamente. A garota, em pânico, gritou com todas as suas forças: "Jovem mestre!" Ela observava desesperada o local onde ele havia caído, o corpo imóvel, com a testa fumegando pelo golpe recebido. Seu coração acelerava, temendo o pior, mas o garoto estava inconsciente, respirando embora fraco. O ruivo, com um sorriso irônico, comentou friamente: "Ó, até cultivadores ordinários seriam reduzidos a névoa de sangue com um ataque desses. E, no entanto, você conseguiu suportá-lo. Foi apenas nocauteado." Os olhos do demônio de cabelos vermelhos se estreitaram, uma desconfiança crescente tomando conta de sua expressão. "Será que você carrega um tesouro de proteção de alto nível?" Ele deu um passo à frente, liberando uma aura ainda mais intensa e sufocante. Seu poder celestial fazia o ar vibrar com uma pressão esmagadora, tornando cada respiração uma batalha para a garota. "Não importa", ele disse com frieza, enquanto seu olhar penetrante recaía sobre ambos. "Eu vou capturar todos vocês." A serva tremia, incapaz de resistir à aura poderosa do ser celestial. Seus pensamentos eram dominados pelo desespero. "Não!"
A pressão desse ser celestial é forte demais. Só a aura dele já é sufocante. No momento em que o demônio de cabelos vermelhos avançava com sua aura sufocante, vários raios de energia começaram a cair sobre o local, forçando-o a recuar, surpreso. A atmosfera pesada foi interrompida por um poder distinto e imponente. A garota, que estava à beira do desespero, exclamou com um brilho de esperança nos olhos. Esta técnica é o mestre! Os olhos do demônio de cabelos vermelhos se estreitaram e ele fixou seu olhar na figura que havia acabado de chegar. Observando o recém-chegado, sua voz carregava uma mistura de surpresa e irritação. Por que você está aqui também? O ancião de postura firme, imponente em sua presença, respondeu com frieza. Zhuangji, ancião da família Zhuang. Ele se apresentou, sua voz carregando o peso da autoridade, enquanto olhava fixamente para o ruivo. O demônio, com um sorriso malicioso no rosto, ironizou. Você não deveria estar protegendo o patriarca da sua família? O que faz aqui? Zhuangji manteve o semblante sério, ignorando a provocação. Estou aqui por ordem do patriarca, para garantir a segurança do jovem mestre. Seu olhar se desviou rapidamente para a garota e o garoto desacordado, indicando que eles deviam fugir imediatamente. Vocês vão agora! Eu o segurarei aqui! A garota ficou momentaneamente abismada, ainda processando a situação. Sem dizer uma palavra, ela rapidamente levantou o jovem mestre, que continuava desacordado, e o carregou para longe, escapando da iminente batalha. Ela sabia que a luta que estava prestes a acontecer estava além de qualquer coisa que pudesse enfrentar. Agora sozinhos, o ruivo observava Zhuangji com desdém. Chamou reforços? Você realmente acredita que pode me impedir? Sem perder tempo, o demônio de cabelos vermelhos saltou em direção ao ancião, desferindo um soco poderoso, sua força cheia de uma energia imensa. Zhuangji ergueu sua espada em um movimento defensivo, bloqueando o golpe com firmeza. O impacto ressoou pelo ar, levantando ondas de energia ao redor. Enquanto se defendia, Zhuangji falou com voz resoluta. Zhuangji, uma figura de alto escalão neste mundo de cultivo, onde apenas os fortes são respeitados. Você acha que pode proteger essa vasta fortuna com apenas isso? O ancião, sem hesitar, desferiu uma série de golpes com sua espada, cada um deles meticulosamente calculado, cobrindo o ambiente com uma cortina de poeira e energia. Enquanto a serva saltava de árvore em árvore, atravessando a densa floresta, a preocupação era visível em seu rosto. Carregando o jovem mestre, ela murmurava para si mesma, a ansiedade crescendo em seu peito. Receio que nem mesmo o mestre seja páreo para ele. Seu olhar desceu para o garoto inconsciente em seus braços. A sombra de incerteza a envolvia. O futuro da família Zhuang talvez dependa de você, jovem mestre. No escuro de um pesadelo, vozes ecoavam em meio ao caos. Corram rapidamente. É um terremoto. Depressa, corram. Ajuda. Não se escondam no andar de baixo. Ajuda. Papai. Corra rápido. Mamãe. O caos aumentava e o chão tremia violentamente. A cena mostrava o protagonista, ainda jovem, correndo desesperado. Ele tropeçava e caía, gritando em agonia. Minha perna! Está quebrada! De repente, as mãos de seus pais se estendiam em sua direção. Seu pai gritava desesperado. 13! E sua mãe, com a mesma urgência. Me dê sua mão, rápido! O garoto estendia sua mão trêmula, tentando alcançá-los. Mas naquele momento, enormes pedaços de concreto começaram a desmoronar. Antes que ele pudesse ser atingido, seus pais o salvaram. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, o segurou com firmeza e disse, não tenha medo, estamos aqui. Mas o garoto, em pânico, respondeu, não, não se preocupem comigo, eu só vou atrasá-los. Não, foi então que ele acordou, suando frio e gritando desesperadamente, não vão! Ao seu lado, sua serva, que o observava atentamente, percebeu sua agitação. Rapidamente, ela se aproximou e o chamou suavemente. Jovem mestre, você finalmente acordou. Ainda confuso, ele olhou para as próprias mãos e murmurou. Eu fui resgatado. Ela assentiu, explicando com uma mistura de alívio e preocupação. O ancião chegou no último momento e nos salvou. O jovem mestre se sentou abruptamente, com a respiração acelerada e a voz carregada de angústia. E a propriedade? O que aconteceu com meus pais? A serva, cabisbaixa e hesitante, respondeu com tristeza. Exceto por alguns membros do clã que estavam fora, todos os outros pereceram. Após perderem a proteção do ancião, o chefe da família e os demais. Os olhos do garoto se arregalaram de horror, enquanto ela continuava. Foram capturados. A expressão do garoto se tornou sombria. Ele virou o rosto,
a dor evidente em seu olhar, e murmurou: "Porque meu tio veio me resgatar." Parece que meu pai não conseguiu criar uma distração. A serva permaneceu em silêncio, pensativa, enquanto ele processava a informação. De repente, ele desferiu um soco no ar, gritando em frustração: "Droga!" O impacto do soco foi tão forte que, apesar de não atingir nada diretamente, derrubou a parede do quarto, deixando a garota sem palavras, surpresa com a força recém-revelada. O garoto, com uma expressão sombria e amargurada, abaixou a cabeça e disse: "No passado e agora, sempre fui um fardo para meus pais, sempre dependendo da proteção deles. Será que eu não posso fazer nada por eles?" A serva, ao ver o sofrimento do jovem mestre, sorriu com ternura e confiança, dizendo com uma voz firme e encorajadora: "Não, o futuro da propriedade. Talvez seja você quem irá salvá-la." O jovem mestre virou-se bruscamente para a serva, surpreso com suas palavras. "O quê?" Ela manteve o olhar determinado e continuou: "Participando da cerimônia celestial, vencendo o caminho, você pode salvar a propriedade." A cerimônia celestial é um evento bienal realizado no reino humano há 40 anos. O objetivo é selecionar o discípulo do caminho celestial, que ao longo das gerações recebe recursos de cultivo incomparáveis e privilégios imensos. A família real satisfaz qualquer pedido do discípulo, e já houve precedentes de perdão de todos os crimes cometidos pelo escolhido. Agarrando as mãos do jovem com um brilho de esperança nos olhos, ela exclamou: "Jovem mestre, talvez você tenha essa possibilidade." Sua voz ecoava pelo quarto, enquanto ela continuava com uma confiança crescente. "Embora você não tenha raízes espirituais e não possa cultivar da forma tradicional, parece haver outra força misteriosa dentro de você." Ela sorriu radiante e completou: "Se for devidamente desenvolvida, há realmente uma esperança." Com os olhos brilhando de entusiasmo e os punhos cerrados, o jovem mestre proclamou: "Certo, a partir de hoje vou focar diligentemente no treinamento. Vou usar o tempo que gastava lendo livros triviais para treinar." No entanto, sua serva logo cortou seu ânimo com uma expressão preocupada. "Mas a família real emitiu uma ordem de captura contra você. Podemos estar ocupados fugindo. Talvez seja melhor sairmos do reino ocidental por um tempo." O jovem, ainda animado, cerrando os punhos novamente, respondeu com fervor: "Ótimo! Vamos nos estabelecer em outro reino! Vou treinar com calma e diligência." Mas a serva, mais uma vez, interrompeu sua empolgação. "Porém, apenas discípulos de seitas podem participar da cerimônia celestial. Cultivadores independentes não se qualificam." Desesperado, ele levou as mãos à cabeça e gemeu: "Isso não significa que eu tenho que me juntar a uma seita? Minha constituição é muito fácil de ser exposta." Com uma mão firme em seu ombro, a serva o tranquilizou: "Não se preocupe, já encontrei um lugar para nós. É uma seita nas terras ermas do sul do reino. O alcance da família real é limitado lá." Enquanto ele mantinha uma expressão frustrada, ela acrescentou: "Você só precisa se disfarçar bem." Ao se virar para sair, ela lançou um último olhar para o jovem: "Mas o caminho adiante dependerá de você. Eu preciso ajudar meu mestre a reunir os membros dispersos do clã." Antes de partir, ela olhou para trás uma última vez e disse: "Tenha cuidado, jovem mestre." Cerrando o punho com determinação, ele prometeu: "Vou treinar com todo o meu esforço." Protagonista em seus pensamentos. E assim, entrei na seita externa da seita imortal da Guarda Imperial. Depois de mais de um ano mantendo um perfil discreto, finalmente venci na arena, garantindo minha entrada na seita interna. No entanto, no caminho, me deparei com uma inspeção surpresa pelos guardas reais. Esses foram os eventos que o trouxeram até o momento atual, onde ele encara os guardas reais em meio a uma tensa inspeção, sem saber se será descoberto. À frente, um guarda grita com um tom autoritário: "Por que a parte de trás da sua cabeça está virada para mim? Há algo suspeito acontecendo na sua mente?" O rapaz abordado, nervoso, responde rapidamente: "Peço desculpas, senhor oficial. Meu cabelo é naturalmente grosso. Este é meu lado da frente." Enquanto o sistema se esforça para conter a risada, nosso herói pensa consigo: "Até pior. Esse maldito sistema não vai me deixar escapar. Ele até emitiu uma tarefa obrigatória que eu preciso cumprir." Decidido, ele se aproxima dos guardas, que o observam atentamente. Com uma expressão séria, um dos guardas ordena: "Levante a cabeça, compare o retrato." O semblante do jovem se torna tenso e ele reflete em pânico: Oh não, tem até um retrato. Aquele orangotango de cabelo vermelho, Feng Xiaotian, já viu meu rosto. Eu definitivamente não posso evitar isso." O guarda então se volta para o outro e diz: "Abra o retrato." Desesperado, o garoto continua pensando: "O que eu devo fazer?
É considerado passar se eu nocauteá-los diretamente? Ele fecha os punhos, o coração acelerando. Nesse momento, o retrato é desenrolado e a tensão aumenta. Agora, porém, para sua surpresa, a imagem retratada não tem nada a ver com ele. O desenho é extremamente horrível e o garoto observa desconfiado, admirando sua própria foto grotesca. Os guardas, após uma breve avaliação, passam por ele, deixando-o sem palavras. Um deles comenta ao caminhar: "Não aqui. Vamos para a próxima seita e dar uma olhada." A cena nos leva tempos atrás, no momento da criação do retrato. Um homem se aproximou de Feng dizendo: "Lord Feng, somente você viu o jovem mestre da propriedade. Precisamos que você o descreva para o cartaz de procurado." Feng, com um olhar decidido, respondeu: "Descrições verbais são muito vagas. Para um cartaz de procurado, um retrato é necessário. Tragam uma caneta. Eu, pessoalmente, irei fazer com que ele seja inconfundível." Enquanto desenhava, ele exclamou: "Já que o retrato é da mão do caçador de demônios de cabelo vermelho, ele deve ter um estilo pessoal distinto. Além disso, adote algumas técnicas exageradas de forma apropriada. Mostre o lado maligno daquele moleque. Sério, muito sério." E foi assim que surgiu aquele retrato horrendo do nosso herói. Enquanto nosso protagonista atravessava a floresta, uma mensagem repentina do sistema ressoou em sua mente. Missão obrigatória concluída. Prêmio: 100 pontos de exercício. Período inicial para iniciantes: 100% de exercícios em grupo de rádio, 100% de exercícios de saúde. Período de treinamento para iniciantes: flexões e pesos, 70% nome: Zhang Shisan. Idade: 16 anos. Raízes espirituais: nenhuma. Energia: desconhecida. Corpo: desconhecido. Pontos de exercício: 600. Ele soltou um suspiro batendo no peito e declarou com um leve alívio: A crise finalmente chegou ao fim de forma pacífica." Com um olhar travesso, o jovem começou a traçar um plano. "Agora só preciso me desenvolver secretamente no departamento interno. Assim ninguém descobrirá que não tenho raízes espirituais." No entanto, sua satisfação foi subitamente interrompida por uma figura que, surpreendendo-o, anunciou: "Segundo a tradição, os novos alunos do departamento de internação devem realizar um teste de energia espiritual." A frustração tomou conta de Zhang Shisan, que não conseguiu conter seu desânimo. "Que droga! Você está brincando comigo?" Em meio a um turbilhão de pensamentos, ele refletiu: "Isso não significa que serei totalmente exposto?" Sua mente estava agitada enquanto tentava encontrar uma solução. "Por que não procuro outra seita? Parece que essa seita e eu não nos encaixamos", pensou ele, em busca de uma alternativa desesperada. Entretanto, antes que pudesse avançar, o sistema emitiu um sinal sonoro, interrompendo seus planos. A mensagem reverberou em sua mente: "Missão obrigatória." Perplexo, nosso protagonista gritou: "De novo?" E para sua surpresa, a voz do sistema continuou: "Missão obrigatória. Realize o teste de energia espiritual." Furioso, o jovem agarrou a janela do sistema protestando: "Você está me dizendo para fazer isso de propósito? Os sistemas dos outros ajudam a escapar dos problemas, e você está me empurrando cruelmente para uma cova de fogo." O sistema implacável desferiu uma descarga elétrica enquanto exibia: "Rejeição é proibida." Com seu corpo agora fumegante em uma cena cômica, ele voltou cabisbaixo para a fila, enquanto alguém à frente comentava curioso: "Como ele se queimou?" Em uma imponente plataforma redonda, dominada por uma enorme pedra em seu centro, uma voz autoritária ecoou: "O iniciante cujo nome for anunciado deve dar um passo à frente para ser testado." A supervisora, posicionada próxima à pedra, continuou com as instruções: "Vocês devem apenas injetar energia espiritual na pedra espiritual. Este teste não avalia apenas o nível de energia espiritual, mas também aprecia o nível das raízes espirituais." Consultando o dispositivo com os nomes, ela anunciou: "Primeiro Shen Chung, faça o teste." O homem chamado aproximou-se com confiança, tocou a pedra que vibrou e uma mensagem surgiu: "Oitava camada de refinamento de Qi, raiz espiritual intermediária." A supervisora repetiu em voz alta: "Shen Chung, oitava camada de refinamento de Qi, raiz espiritual intermediária." Os testes prosseguiram, com a supervisora anunciando os resultados em sequência: Zhao Huaiqin, nona camada de refinamento de Qi, raiz espiritual intermediária. Sétima camada de refinamento de Qi, raiz espiritual intermediária. Camada inicial de iluminação corporal, raiz espiritual elevada, e assim continuou.
Afastado da movimentação dos testes, 3 figuras observavam atentamente. Uma mulher mascarada de cabelos brancos, Su Ku da família Ku, e 2 homens, o mais corpulento, ancião Zhang Zhou, e o mais esguio, ancião Zhang Lu. Esta nova geração está cheia de vitalidade e tem força excelente. O futuro de nossa seita é realmente promissor, comentou Zhang Lu, analisando os testes. De volta à plataforma, a supervisora chamou. Jiang Mu, um velho frágil com pernas visivelmente debilitadas, ergueu a mão com entusiasmo. Aqui estou eu! A supervisora o encarou, frustrada e sem palavras. Depois de 60 anos de treinamento, finalmente posso entrar na sessão interna. Hehehe, continuou o velhote animado. Com uma expressão sombria, a mulher ordenou. Tirem ele daqui. Você está acima do limite de idade. Por quê, senhores? Eu ainda sou uma criança de 60 anos. Protestava o velho enquanto era arrastado para fora. Zhang Li observou a cena com uma expressão carregada. É claro, não podemos evitar que algumas pessoas nadem em águas turvas. Próxima pessoa. Zhang Shi-san, anunciou a supervisora. Nosso protagonista, ao ouvir seu nome, pensou. Finalmente é minha vez. Enquanto ele se aproximava, o ancião Zhang Zhou comentou. Dizem que ele é um cavalo negro que venceu 12 lutas consecutivas na competição dos discípulos externos. Todos os competidores foram derrotados com um único soco. Um soco? Questionou Zhang Lu, intrigado. Deve haver algo estranho por trás disso? Aproximando-se da supervisora, nosso herói perguntou hesitante. Desculpe, posso fazer um aquecimento primeiro? Naturalmente, respondeu ela. Para constrangimento geral, ele ergueu os braços numa pose ridícula. A plateia de participantes o observava com olhares frustrados e sem palavras, reação compartilhada pelos 2 anciãos e pela garota. Qual é o propósito disso? Que exercícios estranhos são esses? Questionou Zhang Lu. Mantendo a pose, o jovem refletia aflito. O que eu faço? Acabei de ser procurado. Lembrou-se das palavras do guarda à supervisora. Procura-se um fugitivo sem raízes espirituais. Assim que detectado, relate imediatamente. Se eu for exposto agora, serei definitivamente preso, continuou em seus pensamentos, inclinando-se para o lado em seu exercício. Existe alguma maneira de passar sem revelar minha identidade? Ponderava. A supervisora, perdendo a paciência após observá-lo naquela posição por tanto tempo, bradou. O incenso já queimou e você ainda não começou o teste. Quer ser expulso do departamento interno? Estou pronto, respondeu ele. Aproximando-se da pedra, pensou. Vamos apenas tentar. Esticando o punho, continuou seu raciocínio. O ar está cheio de energia espiritual. Talvez um pouco dela possa escapar pela pressão do golpe e comprimir toda a energia na pedra espiritual. E uma reação pode acontecer. Preparando o soco, refletiu. Mas o sucesso desta ideia depende daquele movimento. Eu pratiquei constantemente enquanto estava no departamento externo. Um dos movimentos mais poderosos... ele finalmente vai começar, comentou Zhang Zhou, alisando o bigode. Milagre! Apareça! Exclamou nosso garoto, desferindo um soco poderoso que despedaçou completamente a pedra. Naquele momento, ele relembrou. Este é o primeiro movimento que foi aberto após entrar na sessão externa. É um dos movimentos mais úteis e práticos. Uma memória do sistema surgiu em sua mente. Instruções para o passo em arco com o impulso frontal de halter. Mantenha os pés em posição de arco, puxe o punho esquerdo até a cintura, controle a força a partir da cintura e gire o braço superior para a frente. Segure o halter na mão direita e empurre para a frente. De volta ao presente, continuou seu pensamento. Após treinamento repetitivo, finalmente obtive um poder explosivo poderoso. A pedra se despedaçou violentamente, lançando fragmentos em todas as direções, enquanto raios começavam a brotar do céu. Os 2 anciãos e a garota observavam a cena incrédulos. Zhang Zhou, arrancando acidentalmente um pedaço do próprio bigode, gaguejou. Agora é hora de testar a pedra espiritual. Ela foi destruída, exclamou Zhang Lu. No salão Yulin, gritos ecoavam. Me soltem! Era Zhang Lu sendo contido por Zhang Zhou. Furioso, Zhang Lu vociferou. Hoje vou esfolar esse garoto insolente até a morte. Não seja imprudente, ancião. Mantenha sua boa reputação, implorou Zhang Zhou. A pedra espiritual é o legado do primeiro fundador. Permaneceu firme na seita Yulin por milhares de anos. Bradou Zhang Lu, estendendo a mão em direção ao nosso protagonista. E hoje foi destruída por esse garoto insolente. O jovem apenas observava em silêncio, sem palavras. Queimando de raiva, Zhang Lu ameaçou. Vou fazer você sofrer no lago de lava por 100 anos.
Nem mesmo a morte será suficiente para expiar seu pecado. Nosso herói permanece em silêncio, sua expressão tensa denunciando a ansiedade que o consumia. Em um gesto de frustração, ele faz um bico e, com a voz firme, exclama: "Eu apenas acertei como era necessário com toda a força que pude." Em seguida, levantando um dedo em um gesto de questionamento, pergunta: "Pode haver um problema porque muito tempo passou? Afinal, foi isso que o primeiro fundador criou. Parece que já faz muito tempo e ele já está aqui." Colocando a mão no queixo, ele pondera: "Talvez a pedra em si tenha falhas. O primeiro fundador não teve cuidado. Ele encontrou uma pedra defeituosa." A fúria do ancião Zhang Lu se intensifica e ele eleva o tom de voz: "Do que você está falando, seu garoto insolente? Você se atreve a se justificar." Nesse instante, a jovem de cabelos brancos, Su Kuo, intervém com uma autoridade inesperada. Silêncio. O ambiente se torna um silêncio respeitoso, e todos ficam surpresos com sua interrupção. Ela continua com firmeza: "A pedra espiritual não pode ser quebrada por milhares de anos, mas hoje foi destruída pelo soco de Zhang Shisan, o que indica sua grande força. Se treinarmos e educarmos ele com cuidado, a pedra espiritual não será nada comparada ao que encontramos." Dirigindo-se diretamente a Zhang Lu, Zhang Zhou se junta à conversa acrescentando: "Isso mesmo. Pense seriamente sobre a condição atual de Zhang Shisan. Além disso, carecemos de tal talento." Zhang Lu, mergulhado em pensamentos, permanece em silêncio, sua expressão contemplativa. Ele finalmente se vira e murmura: Souko, então, reafirma sua posição. No entanto, a pedra espiritual continua sendo o legado do primeiro fundador. É por isso que ele deve ser punido." Enquanto o garoto ouve atentamente, ela finaliza: "Ele será punido com o aprisionamento no topo da montanha por 1 mês inteiro." No cume da seita Yulin, nosso protagonista estava um pouco desanimado, mas essa tristeza rapidamente desapareceu ao perceber um som que capturou sua atenção: o suave fluxo da água e o rastejar de serpentes. Levantando os braços em um gesto de entusiasmo, exclamou: "Incrível! Em um local tão isolado e deserto, não terei que me preocupar em ser descoberto." Ao olhar para a tela do sistema, ele refletiu: "Poderei me exercitar em tranquilidade." O sistema então apresentou: condições para a atualização do sistema. Pontos de exercício: 702.000. Valor corporal: 30, 100. Habilidade de movimento: 50, 90. Sangue de besta nível 5, 0,1. Carne de besta nível 6, 0,10 quilos. Cristal de grau médio, 20, 100. Com a mão no queixo, o jovem considerou: somente atualizando o sistema é que se pode avançar para a próxima etapa de treinamento. Neste momento, os valores individuais estão insuficientes. Decidindo alocar 400 pontos em pressão de placa horizontal, comentou: "Vamos com calma. Primeiro, usaremos os pontos de exercício para desbloquear os movimentos restantes." Em seguida, começou a se exercitar, falando consigo mesmo: "Como os pontos de exercício são insuficientes, não posso trocar por equipamentos especializados. Preciso me valer do que tenho à disposição aqui." Enquanto continuava seus treinos, uma cobra se aproximou lentamente. De repente, a grande serpente abriu a boca, tentando mordê-lo com um ataque rápido. Com determinação, ele exclamou: "Pressão de placa horizontal!" e desferiu um golpe na cobra, nocauteando-a com facilidade. Ao se aproximar da serpente caída, disse: "Você é muito generosa em me fornecer materiais." Com um grito de empolgação, começou a esticar a cobra, passando-a pelos galhos das árvores, transformando-a em um equipamento para seus exercícios. Enquanto se exercitava com a cobra, afirmou: "O rival de Chen Tian surgirá em alguns anos. Preciso me esforçar para me aprimorar." Sob o vasto céu, uma batalha épica estava prestes a se desenrolar. 2 pássaros místicos se posicionavam frente a frente, suas plumagens azul e rosa reluzindo sob a luz dos relâmpagos que começavam a cortar o firmamento. "Meu bico é uma arma sem igual no mundo", proclamou o pássaro azul com altivez. Com precisos 3,7 polegadas de comprimento e notáveis 7,23 onças de peso líquido. Não se deixando intimidar, o pássaro rosa retrucou: "Meu bico pode cortar através de penas ou pelos, com suas 3,3 polegadas de comprimento e 6,4 onças de peso líquido." Os raios intensificaram-se sobre o local enquanto o pássaro azul bradava: "Nesta batalha de hoje, nem você nem eu mostraremos misericórdia." "Que assim seja", respondeu o rosa. Com fúria nos olhos, o azul mal teve tempo de gritar: "Venha!" antes que uma mão surgisse do nada, agarrando-o pelo pescoço.
Gá! Estrangulado foi tudo que conseguiu emitir. A mesma mão já segurava também o pássaro rosa. Parece que o almoço de hoje está garantido, declarou nosso protagonista com um sorriso maroto. Sem perder tempo, sentou-se próximo a uma fogueira improvisada e começou a preparar sua refeição inesperada. Enquanto assava os 2 contendores, lambeu os lábios e filosofou. Além de exercícios físicos, proteína de alta qualidade é essencial para o desenvolvimento muscular. Nesse momento, nuvens começaram a se formar no céu com uma rapidez sobrenatural. Como o tempo mudou tão repentinamente? Perguntou-se nosso protagonista, erguendo os olhos. As nuvens se organizavam em uma espiral ominosa, descarregando raios sobre um pico montanhoso distante. Na seita próxima dali, as vibrações provocadas pelos relâmpagos não passaram despercebidas. O que está acontecendo? Um terremoto? Murmuravam os discípulos inquietos. Os anciãos, reconhecendo os sinais, trocaram olhares de surpresa. Um deles explicou. Esta é a aura imponente gerada pela ruptura do reino com a tribulação do trovão. Vem da direção do pico lateral. Poderia ser alguém atravessando para um novo reino? Especulou outro ancião. O mais gordinho entre eles coçou o queixo pensativo. Se não me engano, o grande ancião está atualmente em reclusão. Será que ele escolheu aquele pico? Isso não é nada bom, murmurou a garota de cabelos prateados, sua voz tremendo de preocupação. A tribulação do trovão do grande ancião pode destruir uma montanha inteira. Zhuang está lá dentro. Se esse raio o atingir, ele será reduzido a cinzas pela força devastadora do trovão. Num súbito de desespero, ela começou a gritar ordens. Rápido! Tragam ferramentas mágicas e um guarda-chuva à prova de raios para salvá-lo. Enquanto os outros se movimentavam, ela refletiu consigo mesma. Eu só queria dar a ele uma oportunidade com tudo isso. Como eu poderia imaginar que ele acabaria no meio da tribulação do grande ancião? Enquanto isso, alheio ao perigo que o cercava, Zhuang observava os raios que emanavam das nuvens turbulentas com uma simplicidade quase cômica. Já está trovejando, é óbvio que vai chover, concluiu ele com uma lógica peculiarmente mundana. Voltando a sentar-se junto à sua improvisada fogueira, continuou seu monólogo. Mas meu frango ainda nem está totalmente assado. Será que a chuva não poderia esperar um pouquinho? Após um momento de contemplação profunda, ou o mais próximo que Zhuang chegava disso, ele ponderou. Será que um soco seria capaz de dispersar essas nuvens de trovão? Levantando-se com determinação, ele começou a se preparar, proclamando: técnica do levantamento de Halter. Antes que pudesse executar seu plano possivelmente desastroso, o sistema interveio com uma mensagem. Dica: atravessar a tribulação do trovão pode fortalecer o corpo físico, promover o desenvolvimento muscular e aumentar a resistência física. Os olhos de Zhuang brilharam com interesse renovado. Aumentar a resistência física? Isso é sério mesmo? Coçando o queixo pensativamente, ele perguntou. Mas como posso garantir que serei 100% atingido por um raio? Basta entrar nas nuvens de trovão, respondeu o sistema simplesmente. Enquanto a turbulência atmosférica se intensificava, Zhuang chegou a uma conclusão. Com as nuvens tão altas assim, só aquele movimento vai funcionar. Com determinação feroz, Zhuang posicionou-se no solo, preparando-se para o salto. Em um movimento explosivo, projetou-se para o alto como uma bala, seu punho apontado para os céus. Mergulhando no caos elétrico das nuvens, chegou ao epicentro da tempestade e com um sorriso desafiador bradou. Podem vir! Os raios, como se aceitando seu desafio, começaram a convergir de todas as direções, atingindo-o repetidamente. Mas Zhuang, aparentemente imune à dor, apenas alargou seu sorriso provocativo. Isso é tudo? Coloquem mais força. Comparado ao castigo do sistema, isso não é nada. Como se respondendo à sua provocação, os céus rugiram em fúria. Um raio colossal, maior que todos os anteriores, formou-se acima dele, deixando-o momentaneamente boquiaberto antes de atingi-lo em cheio. A energia elétrica chicoteava o ar em todas as direções. Os anciãos que se aproximavam rapidamente do local não conseguiam esconder seu espanto diante de tal demonstração de poder. A mulher de cabelos prateados que os acompanhava observou perplexa. A tribulação do trovão não desceu normalmente. Na verdade, explodiu no ar. Esperem! Gritou um dos anciãos enquanto aceleravam ainda mais. Em outro ponto próximo dali, um velho de longos cabelos grisalhos e barba imponente interrompeu abruptamente sua meditação sobre uma rocha. Meu reino finalmente atravessou a barreira, murmurou ele confuso. Mas por que não houve a tribulação do trovão? De repente, um aroma tentador invadiu suas narinas. Que fragrância é essa? Perguntou-se, sendo instintivamente atraído em sua direção. Vem por aqui!
Seguindo o cheiro, ele encontrou uma cena peculiar. Nosso herói, com o corpo completamente enegrecido e ainda fumegante da tribulação, saboreava tranquilamente sua refeição. O velho o observou com uma expressão sombria, seus pensamentos correndo. Por que esse garoto está todo preto? Julgando por suas vestes, deve ser um discípulo da seita imortal Yulin. Acariciando sua longa barba, ele continuou seu raciocínio. Antes de entrar em reclusão, mencionei em particular para Xiao Nangong que, se houvesse discípulos com aptidão extraordinária, poderiam ser enviados a mim para orientação. Seus olhos brilharam com interesse. Agora ele seria o segundo. Seria o... Enquanto isso, Zhuang, ainda mordiscando seu frango, lançava olhares desconfiados ao ancião, pensando: esse velho não para de olhar para cá. Será que ele está de olho na minha comida? O velho se aproximou ainda mais com um sorriso benevolente. Ho, jovem! O que o traz aqui? Zhuang, num reflexo protetor, puxou seu precioso frango para longe, enquanto o ancião, mantendo seu ar de superioridade, pensava: que coincidência fortuita! Justamente hoje alcancei um novo reino. Receber minha orientação neste momento é verdadeiramente o dia de sorte dele. Estou cumprindo punição de confinamento aqui, respondeu Zhuang sombriamente. O ancião arqueou uma sobrancelha. O que você fez? Não me diga que teve uma briguinha com outros discípulos? Fazendo um biquinho e mantendo seu olhar desconfiado, Zhuang murmurou. Não, é um pouquinho mais sério que isso. Um pouquinho mais sério? O ancião coçou o queixo. Invadiu algum lugar proibido? Zhuang começou a brincar nervosamente com os dedos. Quase. É algo mais sério. A tensão começou a crescer visivelmente no rosto do ancião. Mas sério? Quebrou algum artefato precioso? Talvez. Parece que estamos chegando perto, respondeu Zhuang, sua expressão cada vez mais sombria. O velho soltou uma gargalhada forçada. Ha. Não se culpe tanto. A seita imortal Yulin pode não ser a mais prestigiada, mas tem sua história. Quebrar um mero artefato não é nada demais. Foi a pedra de teste espiritual da seção interna, revelou Zhuang, fazendo o ancião perder toda a cor do rosto. O quê? O velho exclamou boquiaberto e incrédulo. Agarrando Zhuang pelos ombros, continuou. A pedra de teste espiritual, estabelecida pelo ancestral fundador, é um tesouro ancestral com uma história milenar. Como você, um jovem cultivador de 15 ou 16 anos, conseguiu destruir a pedra de teste espiritual? Fixando seu olhar penetrante em Zhuang, ele acrescentou com voz trêmula, sem mencionar a lenda de que ela mantém selada uma fênix negra ancestral. Agora que o selo está quebrado, isso não trará desastre para a seita imortal Yulin no futuro? Zhuang permaneceu cabisbaixo em silêncio, quando um pensamento súbito atingiu o ancião. Espere um momento, exclamou, fazendo o garoto erguer a cabeça confuso. O velho começou a circular ao redor de Zhuang, examinando-o meticulosamente por todos os ângulos. De fato, não sinto nenhum traço de energia espiritual. Seria pela diferença significativa de reino, ou talvez você possui algum tesouro mágico de ocultação? Enquanto o ancião teorizava, nosso protagonista mantinha-se sombrio e visivelmente nervoso. Mas para um mero cultivador de 15 ou 16 anos quebrar a pedra de teste espiritual? Continuou o velho, acariciando sua barba. Não apenas na Terra Divina, mas mesmo nos reinos superiores. Quantas pessoas seriam capazes disso? Fixando um olhar penetrante em Zhuang, questionou. Tem certeza que realmente quebrou a pedra de teste espiritual? Não está mentindo, está? Foi tudo que Zhuang conseguiu murmurar. Num gesto dramático, o ancião arregaçou suas vestes expondo o peito. Vamos lá! Use sua força! Hã? Zhuang respondeu genuinamente preocupado. Ouça bem e veja com seus próprios olhos, proclamou o ancião, sua expressão transbordando confiança. Golpeie-me com toda a sua força. Me recuso, protestou Zhuang. Velho, você está tentando me armar uma cilada? Você acha que eu, Li Huokong, sou um alvo fácil? Rugiu o velho indignado. Nesse momento, para a surpresa de Zhuang, uma janela do sistema surgiu. Missão ativada. Aceita a proposta de Li Huokong, sim, não. Recompensa da missão proteína de alta qualidade. Não hesite. Acerte-me com toda a sua força, insistia o velho, ainda exibindo o peito orgulhosamente. Enquanto isso, Zhuang encarava a janela do sistema com um sorriso malicioso, um filete de baba escorrendo pelo canto da boca. Li Huokong mantinha um sorriso confiante, seus pensamentos revelando sua presunção. Devido ao meu avanço recente, minhas técnicas defensivas e ki inato melhoraram enormemente. Este é um teste perfeito.
O punho de Zhuang já viajava em direção ao rosto do ancião antes mesmo que este pudesse processar o que acontecia. Os olhos do velho quase saltaram das órbitas, enquanto seu cérebro tentava acompanhar a velocidade dos acontecimentos. Em seus pensamentos, um tardio "Espera!" foi seguido por um grito desesperado. "Eu ainda nem disse começar!" Por reflexo, ele conseguiu formar um escudo de energia à sua frente. O impacto foi devastador. O soco atingiu o escudo em cheio, gerando uma onda de choque que devastou tudo em seu caminho até o final do penhasco. À distância, uma imensa nuvem de poeira marcava no alto do pico a trajetória da destruição. O velho permanecia boquiaberto, observando o rastro de devastação enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Apenas um soco, e foi capaz de liberar tanto poder. Voltando seu olhar para Zhuang, continuou em seus pensamentos. Esse garoto não fica atrás dos filhos dos clãs mais prestigiados. Com um sorriso discreto, refletiu. É uma grande bênção para a seita imortal Yulin ter um talento assim. Nesse momento, um som de rachadura interrompeu seus pensamentos. Seu escudo começava a se partir, arrancando-lhe uma expressão de espanto. O quê? Até mesmo o Ki inato que acabou de atingir o estágio da completude, baixando a cabeça, tremendo de excitação, murmurou. Impressionante, verdadeiramente impressionante. Esse garoto é uma surpresa mais que agradável. Transbordando entusiasmo, o velho exclamou. Venha! Vamos ter uma troca amigável. Permita-me explorar toda a extensão da sua força. Zhuang observava a cena tenso, seus pensamentos correndo. Depois de ver a recompensa, lancei um soco por instinto e só consegui fazer uma pequena rachadura no escudo dele. Que poderoso é esse velho! Observando a aura imensa que emanava do ancião, uma memória incômoda surgiu em sua mente. Essa aura é igual a daquele orangotango ruivo daquela vez. Com um sorriso que mesclava confiança e empolgação, o ancião proclamou. Garoto, prepare-se para defender-se! Sem mais avisos, ele liberou 2 palmas gigantescas de energia pura em direção a Zhuang, que mal teve tempo de se posicionar em postura defensiva. Nosso herói observava a energia se aproximar com olhos arregalados, pensando, que pressão assustadora é essa? Nesse momento crítico, como um raio de salvação, a garota de cabelos prateados surgiu, sua voz cortando o ar. Grande ancião! O ataque do velho se dissipou instantaneamente, transformando-se em pequenas chamas que dançavam no ar antes de se extinguirem. Fazendo uma reverência formal, a garota continuou. Parabéns pelo seu avanço bem-sucedido, grande ancião. Mas, o que exatamente o senhor está fazendo? Por que essa postura? Não me diga que está planejando lutar com discípulos novamente. O ancião ficou em silêncio, sua expressão uma mistura cômica de frustração e constrangimento. Depois de uma pequena tosse para recuperar a compostura, ele se virou para ela, ajustando suas vestes. Certamente que não, certamente que não. Como alguém da minha posição poderia agir contra um discípulo? Ele gesticulou com dignidade forçada. Estou apenas fornecendo orientação. Com um sorriso discreto e bochechas levemente coradas, continuou. Todos sabem que sou alguém que valoriza limites e age com moderação. A garota o observava com uma expressão cética, seus pensamentos revelando a verdade. É precisamente porque você não tem moderação nenhuma. Você está sempre testando as habilidades dos discípulos e lutando com eles, causando ferimentos. Foi por isso que durante seu período de reclusão fui especialmente cuidadosa ao enviar o discípulo até sua porta. O ancião, aparentemente alheio aos pensamentos dela, continuou. Vejo que este garoto tem um potencial extraordinário. Talvez possamos encerrar sua punição mais cedo e enviá-lo para a seção interna. Finalmente, graças à intervenção do grande ancião, o confinamento de Zhuang 13 terminou antes do previsto. Entrada oficial na seção interna. Nosso protagonista se encontrava ao lado do ancião Zhang Zhou, ambos contemplando uma entrada que mais parecia uma ruína abandonada. Teias de aranha decoravam cada canto. A porta pendia precariamente para um lado. Rachaduras serpenteavam pelas paredes. E, acima de tudo, uma placa gasta anunciava Sala de Armazenamento. Isto é a seção interna? Zhuang perguntou, uma sobrancelha arqueada. Não, respondeu Jianzhou pigarreando. Antes de entrar na seção interna, os novos estudantes precisam receber suas acomodações. No entanto, desta vez, o número de novos alunos excedeu nossas expectativas. Além disso, você entrou com 1 mês de atraso. Todas as acomodações da seção interna já foram distribuídas. Então, ele fez uma pausa dramática. Teremos que arranjar para você ficar temporariamente na sala de armazenamento na parte traseira da montanha.
Antes que Zhuang pudesse protestar, o ancião já estava montado em sua nuvem voadora, afastando-se rapidamente. Limpe tudo por aqui, e não se esqueça de ir ao salão espiritual amanhã para receber seu token de identidade. Zhuang observou o ancião desaparecer no horizonte, pensativo e em silêncio. Então, virando a cabeça lentamente para examinar o local, um brilho peculiar começou a surgir em seus olhos. Este local remoto, caminhando até a beira do lago próximo, continuou sua análise. Com vista para as montanhas e de frente para o lago, de repente, seus punhos se cerraram em alegria genuína, um sorriso largo se espalhando por seu rosto. Não é o esconderijo perfeito? Sim. A brisa suave acariciava sua pele, enquanto ele contemplava o cenário à sua frente. Este ar fresco me faz lembrar dos momentos tranquilos na ilha deserta, murmurou, deixando que as memórias o envolvessem. Num impulso quase primitivo, despiu-se por completo, ficando em comunhão total com a natureza. De braços abertos à beira do lago cristalino, proclamou com um sorriso despreocupado: é hora de retornar à natureza da maneira mais direta possível. Com a empolgação de uma criança em seu primeiro mergulho, preparou-se para o salto enquanto filosofava. Afinal, um relaxamento adequado também é parte essencial do cultivo muscular. Seu corpo cortou a superfície da água com graciosidade, e logo estava deslizando velozmente sem direção definida, como um peixe em seu elemento natural. Cardumes dispersavam-se em seu caminho enquanto ele navegava pelas águas cristalinas. Através da visão enevoada pelo líquido, uma silhueta começou a tomar forma à sua frente. Por que parece haver alguém ali adiante? Questionou-se, tentando focar a visão. A realização o atingiu como um raio. Oh não, vamos colidir! A água agitou-se violentamente com um encontro inesperado, e uma figura emergiu à superfície. Uma jovem tão despida quanto ele próprio. Num reflexo instintivo, ela tentava cobrir-se, suas faces tingidas de vermelho. Nosso protagonista permaneceu paralisado, boquiaberto diante da situação constrangedora que o destino havia orquestrado. Meia hora antes, o impacto do golpe de Zhuang contra o ancião provocou uma reação em cadeia digna de uma comédia do destino. Pedregulhos voaram em todas as direções, e um deles, como que guiado por uma improvável precisão, atingiu uma maçã solitária. O fruto, em sua queda, transformou-se no primeiro ator de um espetáculo involuntário. Rolou até encontrar uma pequena pedra que, por sua vez, iniciou sua própria jornada ladeira abaixo. Como numa reação dominó perfeitamente orquestrada, cada pedra atingida se juntava à procissão, transformando-se numa verdadeira avalanche. Nesse mesmo momento, alheia ao caos que se aproximava, Leng Qingshuan, a recém-nomeada instrutora da Yulin Imortal, caminhava serenamente, absorta em seus próprios pensamentos. Finalmente estou próxima ao portão da montanha, murmurava para si mesma. Em meu primeiro dia, até cogitei usar técnicas de voo para explorar, mas decidi caminhar para me familiarizar com o novo ambiente escolar. Encantada com a paisagem, abriu os braços num gesto de apreciação. Embora remoto, este lugar possui uma beleza natural extraordinária e um ar tão puro. A fragrância da terra torna tão fácil fundir-se com a natureza. Sua contemplação poética foi abruptamente interrompida pela avalanche que despencou à sua frente, transformando a serena instrutora numa figura enlameada. Que diabos! Exclamou, observando horrorizada seu elegante vestido agora coberto de lama. Como é possível haver rochas caindo no meio desta floresta pacífica? Avistando o lago próximo, correu em sua direção, determinada. Finalmente, um lugar para me lavar. Durante seu banho improvisado, um movimento na água captou sua atenção. O que está acontecendo? Seria algum monstro aquático gigante? A água agitou-se violentamente, e para seu espanto surgiu Zhuang em toda sua glória natural. Por um breve momento, seus olhos percorreram as linhas definidas do corpo do rapaz e seus pensamentos atraíram. Que físico perfeito! Não, esta situação, com um grito que poderia espantar até mesmo os pássaros mais corajosos, cobriu-se rapidamente com um tecido que pareceu materializar-se do nada. Num piscar de olhos, sua espada surgiu em suas mãos e ela avançou em direção ao jovem intruso, bradando: "Pervertido sem vergonha! Foi um acidente! Foi um acidente!" gritava o garoto desesperadamente. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Com um movimento preciso, ela desferiu um golpe devastador que dividiu as águas do lago como se fossem manteiga, criando uma fenda digna de uma catástrofe natural. Que de espada devastador! Pensou ele empalidecendo. Se esse golpe me pegasse, perderia mais que apenas algumas camadas de pele. Vá pro inferno! Ela bradou,
lançando-se em sua direção com a graciosidade letal de uma dançarina assassina, enquanto ela erguia a espada acima da cabeça, preparando um golpe que prometia ser ainda mais devastador. Nosso herói, inexplicavelmente, encontrou-se mais fascinado pela fúria em seus olhos do que preocupado com sua própria segurança iminente. A lâmina cortou o ar em um arco mortal, e ele se esquivou por um fio de cabelo, literalmente, em uma pose que mais parecia uma dança improvisada. Já disse que foi um acidente, protestou ele, sua indignação finalmente superando o embaraço. Além disso, você nessa posição só está se expondo ainda mais. E ainda tem coragem de falar, ela rosnou, seus olhos faiscando com uma promessa mortal. Vou acabar com você! O ataque horizontal que se seguiu foi tão veloz que alguns fios de cabelo do rapaz flutuaram no ar como confete em uma festa muito, muito errada. Por pouco não perco a cabeça, pensou ele, seus olhos arregalados como pratos. Sem esperar por um terceiro round, disparou através da água como um torpedo humano. Explicações são superestimadas. Melhor dar no pé. A água explodiu em seu rastro como uma cortina líquida, criando uma conveniente camuflagem para sua fuga estratégica. Quando o lago finalmente se acalmou, a vingativa instrutora flutuava pensativa, uma expressão de surpresa substituindo momentaneamente sua fúria. Ele simplesmente desapareceu, murmurou, impressionada contra sua vontade. Que técnica de movimento impressionante! Eu claramente havia liberado minha percepção espiritual antes do banho, mas não senti sua aproximação. Sua admiração involuntária logo deu lugar à determinação renovada. É melhor não cruzar meu caminho novamente, ou... Vou te matar! Seu grito ecoou pela paisagem, fazendo até os pássaros mais valentes procurarem refúgio. Escondido atrás de uma rocha segura, nosso protagonista soltou um suspiro que parecia conter todo o ar de seus pulmões. Foi por pouco, murmurou, agradecendo silenciosamente. Zhuang observava o movimentado local através das fendas de sua máscara peculiar. Então este é o portão interno da seita imortal Yulin, murmurou para si mesmo. Como esperado, é bem mais impressionante que o portão externo. O ambiente ao seu redor mais parecia uma feira medieval com esteroides. Vozes se sobrepunham numa cacofonia de ofertas e pedidos. Procura-se grupo para missão na masmorra, pílulas de Qi recém-assadas, garantia de evolução no estágio de cultivo de Qi, eficácia comprovada. Isso está estranho, pensou Zhuang, coçando a cabeça através da máscara. Parece que caí dentro do lobby de um jogo online. As ofertas continuavam ecoando. Buscamos guerreiros corajosos para Salto do Penhasco. Vamos fazer fortuna juntos. Novato procura veteranos para tutoria. Uma voz explicativa cortou através do barulho. Este é o corredor do portão interno. Alguns discípulos fazem negócios por aqui. Antes que pudesse processar a informação, uma garota surgiu em seu campo de visão. Você estava no teste de entrada, não é? Zhuang Shisan, aquele que quebrou a pedra de teste espiritual com um único soco. A empolgação em sua voz era quase palpável. Pego de surpresa, ele gaguejou. Deve haver algum engano. Como pode me reconhecer mesmo com essa máscara? Sem dar tempo para mais questionamentos, a garota o envolveu num abraço entusiasmado. Mestre, finalmente o encontrei. Eu o reconheceria mesmo que você virasse cinzas. Removendo a máscara com uma expressão de total confusão, ele repetiu. Mestre, sou Shu Yingin, caloura deste ano. Explicou ela, praticamente saltitando de alegria. Graças a você ter quebrado a pedra de teste espiritual, consegui escapar do teste e entrar para a sessão interna. Se não tivesse passado no teste de entrada, teria sido expulsa de volta para a sessão externa. Uma sombra cobria o rosto de Zhuang, enquanto ele digeria todas aquelas informações. Optando por uma mudança estratégica de assunto, perguntou. Você já está na seita há 1 mês, não é? Sabe como chegar ao pavilhão do espírito? Estou procurando há meio-dia. Claro, me siga! Respondeu Yingin, animada demais para alguém que acabara de se autonomear discípula. No salão do espírito, os sussurros o seguiam como uma nuvem persistente. É ele? Sim, é ele mesmo. Foi ele que quebrou a pedra de teste espiritual com um único soco? Sério? Parece tão... comum. Como esperado, todo mundo sabe sobre isso, pensou Zhuang, suando frio. E eu só queria treinar quietinho num canto e melhorar em paz. Como se tivesse lido seus pensamentos para fazer exatamente o oposto, Yingin aproximou-se empunhando um dispositivo peculiar. O mestre Zhuang destruindo a pedra de teste com um único soco foi um acontecimento sem precedentes. Ficou nos trending topics da rede interna por meio mês. Existe tecnologia tão avançada assim no mundo do cultivo?
Questionou Zhuang, sua expressão oscilando entre preocupação e perplexidade absoluta. Registro de entrada concluído, anunciou o balconista estendendo um objeto. Por favor, pegue seu token de Jade. O token de Jade não serve apenas como identificação, explicou Yingying, empolgada como uma guia turística especializada em tecnologia mística. Também dá acesso a todas as informações da rede interna. Os olhos de Zhuang brilharam ao examinar o token. Com isso, finalmente posso me considerar oficialmente um membro do portão interno. E também estou qualificado para participar da grande competição do céu profundo. Yingying ergueu um dedo em um gesto que prenunciava más notícias. Sobre isso, mestre. Então seu objetivo é a grande competição? Bem, a seita só tem 2 vagas para participantes, e são apenas para as eliminatórias. O quê? A expressão de Zhuang era a personificação da frustração, como se tivesse acabado de descobrir que seu ingresso VIP era, na verdade, para o show errado. A expressão frustrada de Zhuang apenas se intensificou quando Xu Yingying continuou sua explicação. E só discípulos classificados entre os top 10 baseados em seus créditos são elegíveis para competir por essas 2 vagas. Isso significa que até alguns veteranos que estão na seita há décadas estarão competindo. Então, qual é minha pontuação atual de créditos? Perguntou ele, já temendo a resposta. Me siga, respondeu ela, guiando-o até um painel. É só escanear seu token de Jade aqui e poderá verificar. Uma janela holográfica materializou-se diante deles, exibindo o ranking de créditos novos estudantes. Os olhos de Zhuang corriam freneticamente pela lista, sua tensão aumentando a cada nome que passava, até que finalmente encontrou o seu próprio, empatado com o vácuo absoluto em número de créditos. 0 créditos. Último lugar, murmurou, sua voz carregando o peso de todas as suas esperanças despencando simultaneamente. Xu Yingying, mantendo seu otimismo inabalável, ergueu o dedo em um gesto professoral. Você pode ganhar créditos completando cursos acadêmicos, cumprindo missões e outros métodos. Afinal, Mestre ficou confinado por 1 mês antes de entrar na seita. É normal estar um pouco... totalmente atrás dos outros. Ela então acariciou a cabeça dele como se consolasse um cachorrinho perdido. Não fique desanimado. Com a força do mestre, tenho certeza que logo vai alcançar e ultrapassar todos. Isso significa que para ganhar créditos preciso ficar me exibindo por aí? Questionou ele cabisbaixo, enquanto seu cérebro gritava em pânico. Isso vai me expor completamente. Eu só queria cultivar quietinho no meu canto. Como se o universo tivesse um timing cômico perfeito, uma voz trovejante invadiu o ambiente. Zhuang Shisan, apareça agora. O grito repentino fez Zhuang e Yingying pularem como gatos assustados. Aparentemente, o desejo de cultivar quietinho de nosso protagonista estava prestes a enfrentar mais um obstáculo, e pela intensidade do grito, não seria um obstáculo pequeno. Passei 1 mês te procurando e finalmente te encontrei, trovejou o homem, sua voz carregada de ressentimento acumulado. Todas as cabeças no local giraram para observar o confronto iminente. Zhuang, com uma expressão de tédio que rivalizava com a de um gato sendo chamado para tomar banho, perguntou, e você é... Ai não! Xu Yingying exclamou, sua expressão tornando-se séria. Como ele nos encontrou? Esse sujeito sempre guardou rancor contra você, mestre. Como assim? Zhuang questionou perplexo. Nunca nem vi esse cara na minha frente. Como posso ter uma rivalidade com alguém que nem conheço? Foi durante o teste espiritual de entrada, explicou Yingying, assumindo seu papel de Wikipédia ambulante. Aquilo era apenas uma avaliação inicial, mas os resultados não só determinam créditos, como também são um dos critérios para a alocação de turmas daqui 2 meses. Tem um impacto enorme nos recursos de cultivo futuros. O homem ouvia tudo com uma expressão mais azeda que limão verde, enquanto Yingying continuava. Mas aí você foi lá e destruiu a pedra de teste com um soco, cancelando todos os resultados. Digamos que ele não ficou muito feliz. Você! Bradou o homem, apontando um dedo acusador para Zhuang como se estivesse em um drama de tribunal. Aquele que usou truques para quebrar a pedra de teste. Hoje vou expor sua farsa. Tem coragem de me enfrentar em um duelo? Seus pensamentos revelavam sua verdadeira motivação. Créditos podem ser trocados por recursos de cultivo. Me fez perder tanto. Agora vou acabar com você. Não aceite! Alertou Yingying, sua voz carregada de preocupação genuína. Lembra do ranking que acabamos de ver? Apenas 3 pessoas estão significativamente à frente dos outros. Ele é um desses 3. Seu cultivo já alcançou o estágio inicial do estabelecimento da fundação.
É Montefaro, o terceiro colocado entre os novatos. Zhuang 13! Se tiver coragem, aceite meu desafio! Bradou Montefaro, sua voz alcançando níveis que fariam um trovão parecer um sussurro. Não aceite, advertiu Xu Yingying nervosamente. As regras da sessão interna são claras. Duelos só acontecem com concordância mútua. Além disso, com o ancião no salão Lingji, ele não ousaria te machucar. Recuso! Declarou Zhuang secamente, virando-se para sair. Estou ocupado tentando ganhar créditos, não tenho tempo para brincar com você. Montefaro tremeu de raiva, seus dentes rangendo como pedras sendo trituradas. Brincar? Eu sou o terceiro colocado entre os calouros e você acha que é brincadeira? Ótimo. Então vamos apostar 500 créditos. Você tem coragem! Zhuang congelou no meio do passo, suas orelhas se mexendo como antenas sintonizando a palavra créditos. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Quantos você disse mesmo? Missão ativada. Desafio. Você aceita o desafio de Montefaro? Sim, não. Recompensa da missão. Equipamento especializado, placas de peso. A recompensa dessa missão vale 300 pontos de treino, pensou Zhuang, seus olhos praticamente transformando-se em cifrões. Créditos e recompensa de missão. Dupla tentação. Juntando as mãos como em prece, tentou se convencer. Não posso. Quanto mais atenção eu chamar, mais fácil será me expor. Preciso me tornar um eremita. Com um sorriso sereno declarou. Preciso resistir. Segundos depois, inexplicavelmente, já se encontrava na arena face a face com seu oponente, pronto para o combate. Levando a mão ao rosto em desistência, suspirou. No final, não resistia à tentação. Sob o ringue, Ying Yin grita com entusiasmo para seu mestre. Agora que chegamos até aqui, sei que você não vai perder para esse cara. Nosso herói observa seu oponente com um olhar calculista, ponderando a situação. Lidar com esse sujeito agora, movimentos simples e lentos, serão mais que suficientes. Vamos manter em mente não atrair atenção desnecessária e não exagerar durante a luta. Montefaro, exibindo um sorriso confiante que beirava a arrogância, proclama. Finalmente chegou o dia. Lançando-se contra o jovem guerreiro, ele continua com um tom ameaçador. Aceitar o convite para o duelo é equivalente a aceitar um desafio de vida ou morte. Mesmo que eu o mate aqui, não serei responsabilizado. Em um movimento fluido, ele materializa sua lança, cuja ponta corta o ar em direção ao nosso protagonista. Ying Yin, observando a cena com olhos arregalados de preocupação, exclama: aquilo é uma arma espiritual de baixo grau, neste lugar remoto, e nas mãos de um calouro. Como ele possui uma arma desse nível? Mestre, por favor, tenha cuidado. Enquanto Montefaro avança gritando morra, a lança se aproxima perigosamente do rosto de nosso herói. Num movimento surpreendente, Zhuang agarra a arma com ambas as mãos, tomando-a para si. Porém, ao invés de contra-atacar, ele começa a fazer algo completamente inesperado. Exercitar-se usando a lança como se fosse uma barra de exercícios. A cena inusitada deixa os espectadores literalmente sem palavras, enquanto sua autoproclamada discípula observa boquiaberta. Como se isso não bastasse, o jovem começa a dobrar a lança ao meio, deixando tanto Montefaro quanto a garota em estado de perplexidade absoluta. O quê? É tudo o que conseguem balbuciar. Nesse momento, Zhuang finalmente percebe o que está fazendo, seus olhos se arregalando em uma súbita realização. Espera! O que eu estou fazendo? Eu não tinha dito para não exagerar nos movimentos? Mas quando vi esse objeto parecido com uma barra de exercícios, comecei a me exercitar por reflexo. Montefaro desaba de joelhos diante de sua arma, agora retorcida como uma serpente metálica no chão. Com uma expressão de pura incredulidade, ele balbucia. A arma ancestral da minha família, dobrada com as mãos nuas. Em questão de segundos, sua incredulidade se transforma em fúria explosiva. Veias saltam em sua testa enquanto ele grita, finalmente captando a atenção de nosso distraído protagonista. Agora eu realmente vou te matar! Montefaro dispara um soco furioso, mas Zhuang se esquiva sem esforço, embora de uma maneira peculiarmente cômica, como se estivesse fazendo um alongamento improvisado. O ataque se transforma em uma saraivada de golpes, cada um deles evitado pelo jovem com movimentos cada vez mais excêntricos, que mais pareciam uma sessão de ginástica do que uma luta mortal. Durante essa dança inusitada, Montefaro começa a cambalear visivelmente. Sua força superior do corpo até que é decente,
Observa Zhuang com um tom didático completamente inapropriado para o momento. Mas suas pernas estão instáveis. Isso é claramente resultado de negligenciar o treino de força dos membros inferiores. Enfurecido pela análise não solicitada de sua forma física, Montefaro começa a gesticular freneticamente com as mãos. Maldição! Técnica de fogo do estágio espiritual. Seus dedos traçam símbolos místicos no ar, enquanto seu peito infla dramaticamente. Fogo ardente. Porém, antes que pudesse concluir sua técnica elaborada, Zhuang simplesmente aparece atrás dele, aplicando um golpe certeiro na parte posterior dos joelhos. Você está demorando demais para lançar esse ataque. O grandioso ataque de fogo de Montefaro se resume a um patético cuspe de chama, e antes que pudesse processar sua humilhação, é atingido por um chute que o lança pelos ares como um projétil humano, indo colidir espetacularmente contra uma montanha próxima. A plateia, junto com Ying e Ying, observa a cena em silêncio absoluto, suas expressões oscilando entre espanto e descrença. A facilidade com que seu mestre transformou uma batalha mortal em algo que mais parecia uma aula improvisada de educação física deixou todos sem palavras para descrever o que acabaram de presenciar. Algum tempo depois, Zhuang navegava distraidamente em seu dispositivo quando se depara com as manchetes do dia. Tópico quente de hoje. Zhuang 13. Elimina o terceiro colocado entre os calouros. Primeiro, destruiu a pedra de teste espiritual com um único soco, e agora derrota Montefaro de forma dramática. Zhuang 13. Dobra uma arma espiritual de baixo grau com as mãos nuas. Habilidade ultrapassa. O que está acontecendo? Ele murmura. Viral de novo? Isso não pode continuar. Tenho sido chamativo demais ultimamente. Endireitando-se na cadeira com determinação fingida, ele tenta se convencer. Preciso agir com mais discrição. Primeiro, vou focar em completar meus estudos e acumular créditos adequadamente. No entanto, o destino parece ter outros planos para nossa tentativa de anonimato. No dia seguinte, uma figura familiar adentra ao salão. A mesma garota que Zhuang havia acidentalmente visto em uma situação, digamos, pouco vestida no lago. Leng Qingxuan se posiciona à frente da turma com um ar de autoridade. A partir de hoje, serei responsável por orientar parte dos estudos dos calouros. Eu sou sua nova mentora, Leng Qingxuan. Zhuang observa a cena com os ombros gradualmente desabando, como se o peso do universo estivesse descendo sobre ele. Em sua mente, um único pensamento ecoa com clareza cristalina. Estou completamente ferrado. No amplo salão da seita imortal Yulin, a voz autoritária de Leng Qingxuan ecoa. Sou sua nova instrutora do primeiro ano. O anúncio faz Zhuang congelar no lugar, seus olhos arregalando-se em reconhecimento. Ah não, que mundo pequeno! Ele pensa, sentindo gotas de suor frio escorrerem por sua testa. Com a sutileza de um gato assustado, o jovem de cabelos azuis começa a se esgueirar em direção às escadas. Para evitar problemas desnecessários, é melhor eu dar o fora daqui, raciocina, dando passos calculados em direção à saída. No entanto, os olhos afiados de Leng Qingxuan já haviam captado seu movimento furtivo. Aquele moleque está tentando fugir da aula? Que audácia! Ela reflete, seu olhar penetrante fixando-se nas costas do aluno fujão. Você aí, estudante de cabelo azul. Sua voz corta o ar como uma lâmina afiada, fazendo Zhuang estremecer. Tem algum motivo urgente para sair mais cedo? O tom autoritário faz o rapaz sentir como se tivesse levado um balde de água fria. Ah, não! Ela me descobriu! Como se a situação não pudesse piorar, um zeloso colega de classe surge por trás dele, apontando um dedo acusador. É a primeira aula da professora Leng e você já está saindo? Isso é uma falta de respeito. Sem hesitar, o intrometido agarra Zhuang pelos ombros, girando-o bruscamente de volta. Volte já para cá! Leng Qingxuan observa a cena com uma mistura de surpresa e reconhecimento gradual. Esta pessoa... Ela hesita, quando uma memória particularmente desagradável surge em sua mente. É o pervertido que me espiou enquanto eu me banhava há alguns dias. A revelação a faz cerrar os punhos com força, um sorriso sinistro se formando em seus lábios. É como diz o ditado, gastar sapatos de ferro procurando algo, apenas para obtê-lo sem esforço algum, ela reflete, saboreando a ironia da situação. Ele é um novo estudante da seita imortal Yulin. Agora que caiu em minhas mãos, seus olhos brilham com uma determinação vingativa. Preciso encontrar uma oportunidade para acabar com ele. De repente, uma voz ressoa na mente de Zhuang, fazendo-o estremecer. O que aconteceu no centro do lago naquele dia? Você espalhou para alguém?
A voz de Leng Qingxuan ecoa em sua consciência como gelo líquido. Confuso e assustado, o rapaz de cabelos azuis gira a cabeça freneticamente, seus olhos arregalados procurando a fonte da voz. Quem? Quem está falando? Sua expressão perdida apenas intensifica o olhar sombrio de Leng Qingxuan, que o observa com um silêncio ameaçador. Isto é transmissão de voz, seu tolo. A voz mental dela volta, cortante como uma lâmina. Mantenha a calma. Apenas responda em sua mente. Com o coração disparado, Zhuang responde mentalmente, sua voz interior tremendo. Eu juro que não disse absolutamente nada sobre aquilo. Foi um acidente, eu juro. Um sorriso cruel se forma nos lábios de Leng Qingxuan, enquanto ela pondera. Muito bem. Farei questão de que sua morte seja ainda mais dolorosa. Mas não é fácil agir dentro da seita. Vou fazê-lo sofrer um pouco primeiro. Voltando-se para a classe com uma postura profissional que mascarava suas verdadeiras intenções, ela anuncia: hoje, em nossa primeira aula, testaremos sua capacidade de suportar pressão. Sua voz carrega uma autoridade que faz os estudantes endireitarem suas posturas. Como cultivadores, vocês devem saber que a disparidade no nível de cultivo entre oponentes pode ser tão grande que o lado mais forte nem precisa atacar. Apenas liberar seu poder espiritual cria uma pressão imensa, capaz de forçar o lado mais fraco a se submeter. Ela faz uma pausa dramática, seus olhos percorrendo o salão. Resistir ao poder espiritual também é um curso obrigatório para cultivadores. Preciso de um voluntário para demonstrar comigo. Alguém se interessa? Em meio aos outros alunos, Jiang Muyang observa a cena com um brilho de expectativa em seus olhos. Finalmente uma oportunidade de me aproximar da professora Leng, ele pensa, inflando o peito com orgulho. Como o filho prodígio da família Jiang, me juntei a esta seita insignificante apenas por você. Antes que Jiang pudesse saborear seu momento de glória, o braço da instrutora passa por ele como um vendaval. Professora, eu gostaria de me voluntariar, ele exclama esperançoso. Sem hesitar, Leng Qingxuan o afasta com um soco casual que o manda voando. Saia da frente, ela dispensa, sua voz tão gélida quanto seu gesto. Com passos felinos, ela se aproxima de Zhuang, um sorriso perigosamente doce em seus lábios. Você tem interesse em se voluntariar? Pergunta, fazendo um gesto afetado com o dedo sobre os lábios. Sabe, há recompensas especiais. Ela definitivamente está escondendo algo por trás dessa aparência. Zhuang pensa em pânico, gotas de suor frio escorrendo por sua testa. Não quero chamar atenção, mas, como se o destino tivesse outros planos, uma janela do sistema surge diante de seus olhos. Missão ativada. Aceitar a proposta de Leng Qingxuan? Sim. Não. Recompensa da missão. Itens de aprimoramento aleatórios. Zhuang observa a janela com uma mistura de frustração e resignação. Suspirando internamente, ele se dirige à instrutora. Eu vou tentar. Por favor, pegue leve comigo, professora. Muito bem. Ela responde, um brilho sinistro em seus olhos. A maioria dos novos estudantes aqui tem apenas cultivo no estágio Fundação Qi, ela analisa mentalmente. Vou testar suas habilidades com meu poder espiritual do mesmo nível. Libertar poder espiritual, ela proclama, lançando sua técnica em direção a Zhuang, que permanece imóvel como uma estátua. Jiang Muyang, ainda se recuperando do soco, observa a cena com interesse crescente. A pressão espiritual é tão intensa que alguns estudantes próximos já começam a ofegar. Zhuang 13, ele murmura incrédulo. Ele não parece reagir nem um pouco? Já começou? Zhuang pergunta com genuína confusão, piscando inocentemente. Que garoto arrogante! Leng Qingxuan ferve por dentro, seus olhos estreitando-se perigosamente. Tentando me envergonhar, Com um movimento fluido de suas mãos, ela anuncia. Então vamos elevar isso para o nível do núcleo dourado. A nova onda de pressão atinge Zhuang com força suficiente para enterrar seus pés no solo. Agora sim estou sentindo alguma coisa, ele comenta casualmente, como se estivesse experimentando uma brisa leve. Gotas de suor começam a se formar na testa de Qingxuan. Ele ainda parece confiante e inabalável. Ela reflete, recordando seus encontros anteriores. Mas ele conseguiu escapar de mim antes. Então deve ter alguma força escondida. Deixe-me elevar a pressão ao máximo. Ela brada, sua voz carregada de determinação vingativa. Os olhos de Zhuang se arregalam em surpresa quando a pressão monumental atinge o local. O impacto é devastador. O chão se despedaça, pedregulhos voam em todas as direções e vários estudantes são arremessados como folhas ao vento. Jiang, forçado a se ajoelhar pela pressão residual, mal consegue manter a consciência. Que poder espiritual monstruoso!
Ele ofega. Mesmo aqui nas proximidades, mal consigo me manter consciente. Zhuang! Ele está resistindo de novo! Grita alguém em meio ao caos. Leng Qingshuan observa a cena com absoluta incredulidade. Como é possível? Liberei todo o meu poder espiritual com força total e ele está simplesmente segurando? No centro do turbilhão de energia, Zhuang permanece curvado sob a pressão, mas então ergue o olhar com uma expressão despreocupada. Este peso está perfeito. Para o horror e indignação de todos, ele começa a se erguer e, num movimento que beira o absurdo, inicia uma série de agachamentos. Este moleque está zombando de mim? Qingshuan range os dentes mentalmente. Um sorriso malicioso se forma em seus lábios, enquanto ela considera sua próxima jogada. Se você consegue aguentar tudo isso, então vou aplicar secretamente algumas técnicas espirituais. Se é tão forte assim, talvez não morra tão facilmente. Com um movimento furtivo, Leng Qingshuan esconde uma mão nas costas. Técnica espiritual do vento, ela murmura, e uma rajada colossal de vento desce dos céus, fundindo-se com a técnica de pressão já existente. Zhuang, pela primeira vez, demonstra genuína surpresa. O impacto é imediato. Forçado a se agachar novamente, seus dentes rangem com o esforço. A pressão aumentou de repente, ele pondera, finalmente demonstrando sinais de que está levando a situação a sério. Observando sua resistência contínua, Leng Qingshuan mal consegue conter sua incredulidade. Aumentei o poder, mas ele ainda está aguentando. Vamos ver como lida com mais vento. Seus olhos brilham com determinação enquanto intensifica a técnica. A pressão combinada agora é avassaladora. Zhuang luta visivelmente, seu corpo tremendo sob o impacto das forças sobrenaturais. Então, para o espanto de todos, ele solta um grito primitivo e começa a se erguer lentamente. Impossível! Leng Qingshuan pensa, seus olhos arregalados. Ele realmente acha que pode se levantar nessa situação? Agachamento com barra, Zhuang anuncia com uma calma desconcertante. Em um movimento que desafia toda lógica, ele se ergue completamente, elevando consigo a barreira de pressão como se fosse um peso de treino. A energia acumulada, agora sem lugar para ir, ricocheta em direção à sua origem. Os olhos de Qingshuan se arregalam em horror. Não pode ser! O feitiço está voltando para mim! Uma explosão de ar comprimido atinge a instrutora, arremessando-a para fora da plataforma de treino. Caída no chão, com seus cabelos em desalinho e sua dignidade abalada, ela murmura derrotada. Teste de resistência à pressão, demonstração, está encerrada. A noite cai sobre a seita imortal Yulin. Zhuang, recostado em sua cadeira, observa seu dispositivo com um suspiro de alívio. Finalmente minha performance na aula não causou alvoroço, mas seu momento de paz é interrompido por uma enxurrada de mensagens hostis. Só porque você resistiu ao teste de pressão, não fique se achando. Não pense que essa performance vai chamar a atenção da professora Leng. Você ainda está muito atrás de mim. Quem é esse idiota? Ele murmura, franzindo a testa. Antes que pudesse refletir mais sobre seu admirador misterioso, uma nova notificação surge em seu dispositivo. Aviso. Seus olhos percorrem um anúncio. O novo torneio da Espada Imortal está prestes a começar. Todos são bem-vindos para se inscrever. O torneio da Espada Imortal é realizado pela seita imortal Yulin a cada 3 anos, exclusivamente para novos estudantes. 1 mês após sua matrícula. Prêmios de inscrição substanciais. 1000 créditos. Recursos de cultivo de alta qualidade. Orientação de professores renomados. Tantos créditos. Zhuang exclama, seus olhos brilhando momentaneamente antes que a realidade o atinja. Mas participar dessa competição, não vou chamar atenção demais? Seu rosto se contorce em preocupação enquanto pondera. E o mais importante, não tenho raiz espiritual e não posso usar poder espiritual de forma alguma. Nem consigo controlar uma espada. Se participar, posso expor minhas fraquezas e acabar me prejudicando. Melhor continuar malhando e ganhando créditos discretamente. Ele decide, relaxando na cadeira. No mesmo instante, a janela do sistema materializa-se e o atinge na cabeça. Ai! Não aparece assim de jeito tão estranho! Ele protesta, massageando o local da pancada. Então, uma realização o atinge. Espera, por que o sistema apareceu agora? Não pode ser. Tarefa obrigatória. Participar do torneio da Espada Imortal e conquistar o primeiro lugar. É dito que o estágio do núcleo dourado permite que o cultivador alcance voo em velocidade da luz, atravessando nuvens e névoa como se fossem mera brisa.
No entanto, abaixo deste nível, os cultivadores precisam recorrer a poderes externos para controlar ferramentas, utilizando o poder espiritual para navegar pelos céus, sendo necessário atingir ao menos o estágio de refinamento de Ki como requisito mínimo. Entre todas as ferramentas de voo disponíveis, a espada se destaca como a mais tradicional e amplamente utilizada pelos cultivadores. Como um reflexo de sua importância central na arte do cultivo, ela não serve apenas como arma, mas também como o principal meio de transporte para aqueles que ainda não atingiram o estágio do núcleo dourado. O torneio da espada imortal está prestes a começar, anuncia a narradora, sua voz ecoando pelo local. Por favor, todos os participantes tomem suas posições. Uma multidão impressionante de participantes se aglomera na área designada. Zhuang, observando o ambiente com curiosidade, murmura para si mesmo. Tem muita gente aqui para o torneio. Hã? Uma voz carregada de desdém corta seus pensamentos. É Jiang Muyang, que se materializa ao seu lado como uma erva daninha indesejada. Não esperava ver você participando, moleque. Zhuang vira-se na direção da voz, seu rosto uma mistura perfeita de surpresa e confusão genuína. A expressão só serve para inflamar ainda mais seu interlocutor. Desta vez você não vai ter chance de se exibir, Jiang declara com ar de superioridade. Quem é você mesmo? Zhuang pergunta com sincera perplexidade. O rosto de Jiang assume um tom vermelho escarlate. Você nem me reconhece? Estávamos na mesma aula há alguns dias. Pigarreando para recuperar a compostura, ele endireita a postura. Ahem, deixe-me me apresentar formalmente. Seu tom assume uma grandiosa solenidade. Eu sou Jiang Muyang, filho da família Jiang das Terras Selvagens do Sul. Além disso, atualmente ocupo o segundo lugar na lista de novos estudantes. Seus olhos desviam-se momentaneamente para uma rocha flutuante, onde os instrutores observam. A professora Leng está assistindo do assento dos anciãos, ele pensa, seu coração acelerando. Preciso me apresentar bem! Voltando sua atenção para Zhuang, ele proclama com ar de superioridade. Nesta competição você só vai ver a poeira que eu deixo para trás. No entanto, Zhuang já está distraído, completamente alheio ao monólogo dramático de Jiang. Ele está me ignorando completamente. Jiang ferve internamente, suas sobrancelhas tremendo de indignação. A voz da narradora ecoou pelo recinto com autoridade. Agora todos os participantes apresentem suas ferramentas para o torneio. Um dos competidores, mal contendo sua empolgação, deu um passo à frente com um sorriso radiante estampado no rosto. Finalmente, minha hora de brilhar, proclamou, erguendo a mão num gesto teatral. Dragonic Pan. A narradora analisou o objeto com interesse genuíno, sua voz carregando uma mistura de surpresa e admiração. Este poder é uma ferramenta espiritual de nível médio. O primeiro participante nos apresenta uma rara ferramenta espiritual de qualidade intermediária. Entre a multidão, outro participante deixou escapar um comentário desdenhoso. Apenas qualidade média? Com um floreio exagerado, conjurou uma arma de um rosa berrante que, para o divertimento geral, mais se assemelhava a um peculiar objeto farmacêutico. Apareça, Beta Rod. Embora sua aparência seja, digamos, singular, a narradora escolheu diplomaticamente suas palavras. Surpreendentemente, trata-se de uma ferramenta espiritual de grau superior. Como esperado, todos vieram bem preparados. Nenhuma das ferramentas está abaixo do nível espiritual. Jiang, observando a cena com ar de superioridade, não conseguiu conter seu desdém. Um bando de gente de baixa classe. Isso é apenas uma arma espiritual. Fazendo sua própria demonstração, ele proclamou com arrogância. Contemplem minha preciosidade. Uma energia esmeralda serpenteou pelo ar, materializando-se em sua mão como uma espada envolta em uma aura resplandecente. A demonstração arrancou exclamações surpresas dos instrutores presentes. O ancião Zhang Lu, com os olhos arregalados, anunciou: este poder espiritual é uma ferramenta espiritual de nível celestial médio. Zhang Zhou, ponderando a situação, explicou aos presentes. As ferramentas espirituais são classificadas em níveis: mortal, espiritual, celestial, imortal e santo. Em torneios anteriores, as ferramentas eram fornecidas de forma padronizada. Desta vez, com os discípulos trazendo as suas próprias, não seria isso injusto? A instrutora de cabelos prateados, com um brilho de sabedoria em seus olhos, ofereceu sua perspectiva. Em situações onde as forças são semelhantes, o nível superior das ferramentas espirituais determina a vitória ou a derrota. Pode parecer injusto, mas essa é a lei do mundo.
Durante uma batalha de vida ou morte, nenhum oponente abriria mão de usar um tesouro espiritual de nível superior em nome da justiça. Jiang, exalando confiança, deixou um sorriso presunçoso dançar em seus lábios enquanto ponderava. Com meu cultivo no ápice do estágio de estabelecimento da fundação, somado a uma ferramenta espiritual de nível celestial, como poderia eu perder neste torneio? Virando-se para encarar Zhuang com ar de superioridade, começou. Zhuang, é hora de mostrar Suas palavras morreram na garganta quando seus olhos pousaram no objeto nas mãos do rival. Seus globos oculares ameaçaram abandonar suas órbitas. E isso é sua ferramenta espiritual? Correto! Respondeu Zhuang com uma naturalidade desconcertante. Antes da partida peguei emprestada do zelador que estava varrendo a entrada. Uma vassoura comum? Jiang processava mentalmente, atônito. Ele está tratando esta competição como uma piada? Foi quando a voz da narradora cortou o ar. Todos os participantes, por favor, coloquem suas ferramentas espirituais no local designado. Zhuang murmurou, uma ruga de confusão formando-se em sua testa. A narradora continuou, revelando uma reviravolta inesperada. Esta competição possui um segmento adicional. Primeiro, vocês deverão recuperar suas ferramentas à distância. Depois, voar por uma rota designada. O primeiro a alcançar o final será o vencedor. Fez uma pausa dramática antes de acrescentar. Naturalmente, há várias formações mágicas dispostas ao longo do caminho. Um palavrão ecoou na mente de nosso herói. Merda! Não tenho poder espiritual. Como vou recuperar algo à distância? Jiang aproximou-se, saboreando o momento com um sorriso malicioso. Agora está sentindo a pressão? O torneio, a narradora fez sua última proclamação, oficialmente começa. Como um balé coordenado, as armas espirituais cortaram o ar em direção a seus respectivos donos, que as agarraram com a graça natural de veteranos. Jiang, exibindo um sorriso de escárnio, proclamou: Vou na frente, novato. Em seguida, ele e os demais participantes partiram montados em suas armas, deixando apenas uma nuvem de poeira e um Zhuang solitário no centro da arena. A plateia não demorou a notar a figura estática no meio do campo. Os murmúrios logo se transformaram em comentários cada vez mais audíveis. Ainda tem alguém na arena! Por que ele não partiu ainda? Nem sequer recuperou sua ferramenta. Não consegue fazer nem mesmo o básico de recuperar a distância? E esse sujeito teve a ousadia de se inscrever? O que devo fazer? Zhuang ponderava, sentindo o peso dos olhares sobre si. Se não agir agora, vão suspeitar. Zhang Lu, observando a cena com crescente preocupação, questionou. Zhuang, qual o problema? Não consegue controlar ferramentas com poder espiritual neste nível? Qin Xuan, um sorriso malicioso brincando em seus lábios, saboreava antecipadamente. Aquele moleque vai passar uma vergonha. Zhuang, após um momento de reflexão intensa, chegou a uma conclusão. Só me resta tentar aquilo. Estendendo a mão dramaticamente em direção à vassoura, ele bradou. Espada! Venha! O que aconteceu em seguida deixou todos boquiabertos. O chão sob seus pés começou a rachar, tremendo como se um terremoto localizado tivesse sido desencadeado. Uma cratera foi se formando, serpenteando pelo solo até alcançar a vassoura, que, como se pega em uma onda, quicou na direção de Zhuang. Com um salto digno de um acrobata, ele agarrou a vassoura no ar, proclamando com um ar de triunfo: Recuperar a distância! Recuperada! Zhang Lu, com os olhos arregalados e o queixo praticamente no chão, só conseguiu balbuciar. Que tipo de recuperação à distância foi essa? Enquanto isso, no céu, os competidores deslizavam elegantemente sobre seus artefatos espirituais. Jiang Muyang, exalando confiança por todos os poros, proclamava: Como um cultivador de espada, somado à bênção de uma arma de guerra de grau celestial, esta competição parece ter sido feita sob medida para mim. Em contraste dramático, em outro ponto do percurso, nosso herói executava uma sequência de movimentos que mais pareciam uma dança caótica com sua vassoura. Distância! Gritava ele entre saltos acrobáticos. Buscarda! Continuava antes de ordenar a sua improvisada montaria. Voe com a vassoura! Zhang Lu, que observava a cena com uma mistura de fascínio e horror, não conseguia conter sua perplexidade. Que tipo de postura é essa? Sua técnica de voo com a espada, por que parece tão diferente dos outros? Como um relâmpago desgovernado, nosso protagonista cortava os céus com manobras que desafiavam não só a gravidade, mas também qualquer manual de cultivo conhecido. Seus movimentos eram tão únicos que Zhang, completamente confuso, só conseguia balbuciar.
Tenho a impressão de que suas manobras estão ficando cada vez mais bizarras. Bem à frente, Jiang observava seu entorno com ar de superioridade. A essa altura, os calouros já devem ter ficado para trás na poeira. Mal terminou de pronunciar essas palavras, quando uma figura familiar surgiu ao seu lado, fazendo seus olhos saltarem das órbitas. Porém, o momento de triunfo de nosso herói foi breve. A vassoura começou a perder altitude, e uma realização alarmante atingiu-o. Ah não, meu poder de salto está no limite. Ainda há uma distância considerável até as rochas flutuantes à frente, e não há nenhum lugar para tomar impulso, nenhum lugar para pegar força. Se não completar a tarefa obrigatória, a punição será severa. Jiang, com um sorriso venenoso nos lábios, destilou seu desprezo. Ousar participar da competição sem dominar a arte da espada? Que vergonhoso. Fazendo cena na frente da instrutora Cole antes, não é? Desta vez, vou te presentear com um pacote especial, para garantir que morra completamente. Com um gesto grandiloquente, ele invocou sua magia. Mão dragão aprisionadora. Ataque! Na área dos jurados, uma voz preocupada se elevou. Provocar as rochas flutuantes para atacar outros competidores, isso não vai contra as regras? Jiang respondeu com pragmatismo. O regulamento do torneio não proíbe esse comportamento. Nosso herói observou surpreso o ataque que se aproximava, enquanto Jiang saboreava antecipadamente sua vingança. Mesmo com toda a sua força física, você não escapará ileso de uma explosão dessa magnitude. Para espanto geral, Zhuang atravessou a nuvem de fogo como se estivesse passeando num jardim em uma tarde de primavera. Completamente ileso, deixou Jiang boquiaberto. O quê? Com um sorriso maroto, Zhuang respondeu. Obrigado pelo show de fogos de artifício, amigo. E antes que Jiang pudesse processar o que estava acontecendo, acrescentou. Aqui está meu presente de retribuição. O som do pé de Zhuang conectando com o rosto de Jiang ecoou pela arena, enviando o arrogante competidor em uma trajetória não planejada pelos ares, enquanto nosso herói continuava sua corrida rumo à vitória. O campeão emergiu. A voz da narradora trovejou pelo espaço. É Zhuang, e não apenas conquistou o campeonato, como também quebrou o recorde estabelecido pelo lendário irmão sênior da seita interior no menor tempo. Zhuang, com uma expressão genuinamente surpresa em seu rosto, piscou algumas vezes antes de responder. O quê? Eu quebrei o recorde por acidente também? Após a competição, Zhuang decidiu investir seu tempo e os substanciais prêmios, tanto da seita interior quanto as recompensas do sistema, em uma vida modesta de cultivo. Sentado na grama em uma tarde tranquila, nosso herói se dedicava a uma de suas atividades favoritas. Hora de repor proteína de alta qualidade, proclamava, enquanto assava um suculento frango sobre o fogo. Suas habilidades culinárias falaram mais alto. Com alguns temperos, isso ficaria ainda mais saboroso. Com esse pensamento, correu em direção à casa. Lembro que tinha alguns condimentos guardados. No entanto, ao retornar, seus olhos se arregalaram diante de uma cena surreal. Meu frango assado. Como só sobrou o esqueleto. Não era a primeira vez. Durante todo esse tempo, suas cuidadosamente preparadas fontes de proteína de alta qualidade vinham desaparecendo misteriosamente em suas ausências. Devem ser ratos, concluiu, embora algo em seu íntimo sugerisse que ratos normais dificilmente deixariam os ossos tão meticulosamente limpos. Determinado a resolver o mistério, Zhuang arquitetou um plano elaborado. Desta vez, usou uma isca especial. Usei especificamente um rei dos pássaros de fogo como isca. Não acredito que não vou te pegar. Escondido estrategicamente entre a grama alta, aguardou pacientemente. Logo percebeu um movimento sorrateiro. Aí vem. Quando a figura misteriosa se aproximou para realizar mais um de seus furtos gastronômicos, Zhuang agiu. Agora, com um movimento preciso, lançou a corda para capturar o suposto roedor. O que emergiu da confusão, no entanto, não era bem o que ele esperava. Diante dele estava uma menina miúda com feições infantis e olhos grandes que o encaravam com uma mistura de surpresa e... fome? O quê? Zhuang balbuciou processando a revelação. Não é um rato, é uma garotinha. Hã? Os dois se encaravam em um impasse silencioso até que a garotinha, com um olhar desafiador, agarrou o frango e disparou, lançando um sorriso provocativo por cima do ombro. Haha, acha mesmo que uma simples corda pode me prender? Sua confiança durou pouco ao perceber Zhuang logo atrás, segurando a corda e bradando. Ladra, devolva minha proteína. Tch, é só um frango assado! Ela protestou, antes de executar um chute certeiro que mandou nosso herói voando. Isso é para você aprender a não ser persistente. Delicioso!
Uma voz apreciativa soou atrás dela. O rei dos pássaros de fogo é realmente a melhor proteína. A garota girou nos calcanhares, furiosa, apenas para encontrar Zhuang saboreando o último pedaço do frango com um sorriso complacente. Não sobrou nada. Ladrão! Você está morto! Ela berrou, olhando incrédula para suas mãos vazias. Sua pestinha, por que está bancando a vítima? Zhuang questionou genuinamente perplexo. Uma vez que algo está em minhas mãos, naturalmente se torna meu, declarou ela, antes de partir para um ataque furioso. Zhuang esquivava-se dos golpes com graciosidade, observando impressionado. A força desta garota não é nada fraca. Cada golpe poderia despedaçar montanhas e fazer a terra tremer. Vai só ficar se esquivando? Provocou ela com um sorriso confiante. Em um movimento fluido, Zhuang a capturou com a corda. Desculpe, mas se eu deixar você continuar assim, vai destruir tudo ao redor. Pft, acha que uma corda comum pode me prender? Ela zombou. Vou me soltar. Após vários momentos de esforço infrutífero, sua confiança começou a vacilar. Ainda tentando manter as aparências, gritou. Eu me soltei, eu me soltei! Percebendo que realmente não conseguia se libertar, resmungou. Tsk, nenhum artefato de grau celestial pode me conter. Por que não consigo me soltar desta corda? Esta corda elástica é o que uso para treino de resistência, Zhuang explicou casualmente, pensando consigo mesmo. Não esperava que o equipamento de exercício premiado pelo sistema na competição fosse ser tão útil. Você sabe quem eu sou? Ela explodiu indignada. Como ousa me amarrar assim? Zhuang arqueou uma sobrancelha intrigado. Será que esta garota tem algum histórico extraordinário? Com um sorriso presunçoso, ela anunciou. Eu sou sua irmã sênior, a renomada pequena Bárbara do Portão Real Imortal. Sem hesitar um segundo, Zhuang a pegou como um saco de batatas e começou a carregá-la. Zhuang colocou a pequena encrenqueira no chão e os dois se encararam por um momento, até que ele quebrou o silêncio com um tom cético. Você parece ter só 7 ou 8 anos e está me dizendo que é minha irmã sênior? A garota estufou o peito com toda a sua audácia infantil. Não olhe para minha idade, eu entrei na seita antes de você. Sabe que tipo de punição vai receber por ofender uma sênior? Percebendo que Zhuang a ignorava completamente, ela se viu novamente sendo carregada como um pacote. Ei, o que você está fazendo? Saber que você é discípula da seita imortal Yulin torna as coisas mais fáceis, respondeu ele com um suspiro cansado. Vou te levar ao salão principal para discutirmos a compensação pela minha perda de proteína. Me solta! Ela esperneou. Você não respeita os jovens pela idade, nem os velhos pela antiguidade. Não me importo, respondeu Zhuang impassível. No salão principal, onde os discípulos estavam reunidos, um burburinho de pânico surgiu quando alguém gritou. Oh, não! A pequena bruxa fugiu de novo! Zhuang, que acabava de chegar com sua prisioneira devidamente amarrada, olhou para ela com um sorriso irônico. Parece que sua reputação não é das melhores. Não ligo! Ela respondeu virando o rosto com desdém. Enquanto Zhuang continuava sua caminhada pelo salão com sua inusitada prisioneira, os sussurros e comentários se espalhavam como fogo. Então essa é a famosa pequena bruxa da seita imortal Yulin? Parece que foi dominada por aquele esquisito Zhuang Shisan. Realmente só um excêntrico para subjugar outra excêntrica. O burburinho de vozes ao seu redor finalmente ultrapassou o limite da tolerância da jovem. Num movimento explosivo e inesperado, ela desferiu um chute devastador em uma pedra, a lançando contra um dos presentes. Os outros discípulos correram para socorrer o companheiro caído, apenas para constatar o óbvio. Ele tinha desmaiado completamente. Ei, comporte-se! A voz severa de Zhuang cortou o ar, mas a garota, ainda fervilhando de irritação, se defendeu prontamente. Eu não gosto de pessoas falando de mim pelas costas. Observando aquela cena caótica, o protagonista não conseguiu conter sua incredulidade. Eu realmente gostaria de conhecer que tipo de pais criaram uma criança como você, tão teimosa e caprichosa. Como se invocada por suas palavras, uma figura elegante emergiu graciosamente em seu campo de visão. Com uma presença que comandava respeito instantâneo, a bela mulher se apresentou. Exatamente, eu sou a mãe dela. O sangue fugiu do rosto do protagonista ao perceber a situação em que se metera. Foi tudo que conseguiu balbuciar. A recém-chegada, mantendo uma compostura serena que só amplificava sua autoridade, direcionou seu olhar penetrante para a filha. Já entendi perfeitamente o que aconteceu aqui. Como você escapou de novo? Não deveria estar cumprindo isolamento como punição? A pequena rebelde, agora visivelmente diminuída,
Baixou a cabeça enquanto tentava explicar. É que eu ouvi dizer que alguém quebrou a pedra medidora de espírito e superou o recorde do Tang Tang no torneio das espadas. Não consegui conter minha curiosidade e quis vir dar uma olhada. Com uma mistura de decepção e firmeza maternal, a mãe proferiu sua sentença. Punição estendida por 1 mês, mais cópias diárias do Dao Jing. Hã? Não, vai demorar uma eternidade! Protestou a garota, sua voz oscilando entre incredulidade e desespero. O olhar gélido que a mãe lhe lançou foi mais eloquente que qualquer palavra. Você tem alguma reclamação? Completamente subjugada pelo olhar materno, a garota respondeu cabisbaixa. Não me atrevo a reclamar, já estou me retirando. Enquanto ela deixava o grande salão, Zhuang e a mãe a observavam em silêncio. Após alguns momentos, a mulher quebrou o silêncio com um suspiro contemplativo. Ela também é uma criança digna de pena. Nasceu diferente. Diferente? Zhuang arqueou uma sobrancelha intrigado. Ela nasceu de um ovo gigante que encontrei há muitos anos, revelou a mulher com naturalidade, como se estivesse comentando sobre o clima. Um ovo gigante! O protagonista exclamou, enquanto um pensamento peculiar cruzava sua mente. Isso teria dado uma quantidade absurda de proteína. Ainda bem que não fui eu quem encontrou, senão teria feito uma omelete gigante na hora. A mulher prosseguiu com sua extraordinária narrativa. Inicialmente pensei em cozinhá-lo, mas surpreendentemente, sob o calor das chamas, o ovo gigante se abriu, e de dentro nasceu uma menininha. Zhuang a encarava boquiaberto, tentando processar aquela história surreal, enquanto ela continuava. E ela já nasceu no auge do refinamento corporal, com poder divino inato e uma constituição física extraordinária. Por compaixão, decidi adotá-la. Então ela é mãe adotiva, refletiu nosso protagonista, começando a entender melhor a dinâmica daquela peculiar família. Mas ela ainda não consegue controlar sua força como gostaria, acrescentou a mulher, explicando os incidentes anteriores. A força descomunal da pequena bruxa se revelou precocemente, de uma maneira tragicômica. Abraçando um patinho com entusiasmo infantil, ela exclamou alegremente, "Você é tão fofinho!" Infelizmente, o pobre animal não sobreviveu ao abraço afetuoso. Diante da pequena lápide improvisada, a menina murmurou arrependida, "Desculpe, perdi o controle da minha força de novo." O incidente do pato foi apenas o primeiro de uma série de acidentes involuntários. Logo se tornou comum ouvir relatos de danos colaterais, causados pela força incontrolável da garota. Em uma ocasião particularmente memorável, um discípulo passou correndo em pânico. "A irmã mais velha arrancou minha mão de novo." Logo atrás vinha a garotinha praticamente aos prantos. "Me desculpa, não foi de propósito." "É por isso que ela nunca teve amigos", comentou sua mãe com pesar na voz. "Amigos?" A palavra ecoou na mente de Zhuang, desenterrando memórias há muito guardadas. Em sua mente, reviveu uma cena de sua vida anterior. Um garotinho choroso perguntando à mãe, "Por quê? Por que ninguém quer brincar comigo?" A resposta maternal ainda ressoava em suas lembranças. "Talvez eles estejam preocupados em machucar você." "Ela é exatamente como eu era em minha vida passada", refletiu Zhuang, sentindo uma inesperada conexão com a pequena desajeitada. A voz da bela mulher o trouxe de volta ao presente. Aos poucos ela começou a mudar de personalidade. Tornou-se teimosa, travessa, sempre pregando peças nos outros. "Será que ela faz isso para chamar atenção?" ponderou o protagonista, antes de acrescentar com um olhar distante. "Não se deixe enganar pelas risadas e brincadeiras dela. Talvez seja apenas uma máscara para esconder sua solidão." No coração de um vale esquecido, a jovem descarregava sua fúria contra um paredão rochoso. Seus punhos encontravam a superfície áspera repetidamente, enquanto sua voz ecoava pela paisagem desolada. "Maldito Zhuang Shisan, minha punição foi aumentada por causa dele." Como se invocado por suas palavras raivosas, uma voz familiar cortou o ar, fazendo-a congelar no meio do movimento. "Então é aqui que você vive?" A surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em irritação quando seus olhos encontraram a figura de Zhuang. "Como você descobriu este lugar?" ela vociferou, seus olhos faiscando de indignação. "Não veio até aqui para zombar de mim, veio?" Zhuang, no entanto, estava perdido em suas próprias reflexões, relembrando as palavras enigmáticas da mãe da garota. "Você e Little Moon têm muito em comum. Talvez você possa ajudá-la." Seus olhos vagaram pelo ambiente, absorvendo cada detalhe do cenário caótico ao seu redor. "Por que tudo está tão destruído? Parece mais um ferro velho." De fato, o local mais se assemelhava a um campo de batalha abandonado do que a um lar.
especialmente para uma jovem. Suas palavras, embora honestas, só serviram para atiçar ainda mais a fúria dela. Então você realmente veio aqui para me humilhar? Ela explodiu, os punhos cerrados, tremendo de raiva. Estou realmente furiosa. Calma, calma, calma! Zhuang ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Não vim aqui para brigar. Ele fez uma pausa estratégica antes de continuar, seu tom mudando para algo mais compreensivo. Você gosta tanto de pregar peças porque quer chamar a atenção dos outros, não é? A pergunta atingiu Little Moon como um raio, deixando-a momentaneamente sem palavras. Aproveitando seu silêncio atordoado, Zhuang prosseguiu. No fundo, você sempre quis ter amigos, mas por causa da sua aparência, acabou sendo deixada de lado. Uma sombra de melancolia cruzou seu rosto enquanto murmurava quase para si mesmo, exatamente como eu em minha vida passada. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Little Moon baixou o olhar, suas costas voltadas para Zhuang, quando murmurou em voz baixa. Quem disse que, de repente, como se atingida por uma corrente elétrica, virou-se bruscamente. Quem disse que não tenho amigos? Com um entusiasmo quase febril, ela gesticulou para uma coleção peculiar de figuras. Olhe, esta é Little Moon número 11. Sua voz carregava um orgulho genuíno ao apresentar um boneco toscamente moldado em pedra. E este é o número 12, continuou, apontando para outro. Zhuang observava a cena em silêncio, seu rosto uma máscara de preocupação crescente. Não são apenas figuras de barro moldadas com terra e pedras? Pensou consigo mesmo. Esta criança parece bastante perturbada. Little Moon o interrompeu, como se pudesse ler seus pensamentos. Como pode dizer isso sobre mim? Eu tenho observado você por vários dias, vivendo tão isolado e sem interagir com ninguém. Você também não tem amigos, não é? Hã? Quem? Quem disse isso? Zhuang retrucou subitamente animado. Com um floreio teatral, agarrou uma barra de ferro com anilhas. Este é Tiegan. Em seguida, apresentou um halter com o mesmo entusiasmo. Este é Da Shuang. Por fim, pegou uma corda familiar. Você já conhece este aqui? Ele se chama Shigu. Enquanto Little Moon o observava com uma expressão vazia, Zhuang continuava sua apresentação com um sorriso radiante. Estes são meus companheiros que suaram e queimaram sua juventude comigo. O estado deste irmão é pior que o meu, Little Moon pensou, um misto de horror e compaixão em seu rosto. Em um movimento fluido, Zhuang retirou um livro de seu casaco, estendendo-o para ela com um gesto solene. Isto é para você. Hã? Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Aceite! Ele insistiu com um sorriso gentil. É uma técnica extraordinária. Considere uma compensação por ter aumentado sua punição. Com hesitação, Little Moon segurou o livro entre as mãos, seus olhos percorrendo a capa gasta. Isto é... Ao ler o título em voz alta, suas sobrancelhas se franziram levemente. Técnica de meditação Shiva. Seus olhos críticos examinaram a caligrafia e, sem filtro algum, comentou. Que letra horrorosa. Foi você mesmo quem transcreveu isso? Uma veia saltou na testa de Zhuang, sua irritação visível. Little Moon, notando sua expressão, perguntou com genuína inocência. Por que está me olhando com tanto desgosto? Você tem ideia do quão precioso é este manuscrito? Zhuang retrucou, sua voz carregada de indignação. Em seus pensamentos, recordou. Esta é a técnica de meditação concedida pelo sistema de cultivo muscular após completar a tarefa principal. Observando a garota com mais atenção, sua expressão suavizou-se. Percebo que, apesar da sua força extraordinária, você tem dificuldade em controlá-la livremente, explicou com uma suavidade inesperada. Especialmente quando suas emoções estão à flor da pele. Isso acontece porque seus músculos estão constantemente tensos demais. Little Moon absorvia cada palavra com uma intensidade surpreendente, seus olhos fixos em Zhuang, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Era a primeira vez que alguém parecia verdadeiramente entender sua situação. Neste momento, o que você precisa não é de mais treino de força, continuou ele, sua voz assumindo um tom quase paternal. Em vez disso, você precisa aprender a relaxar. A técnica de meditação Shiva é excepcionalmente eficaz na regulação das funções corporais, no relaxamento muscular e na melhoria do humor, explicou, sua voz carregando o peso da experiência própria. Então, girando nos calcanhares, Zhuang começou a se afastar. Use este tempo para refletir sobre isso. Estou indo embora agora. Little Moon permaneceu imóvel, observando sua figura se distanciar. Suas mãos apertaram o livro contra o peito com mais força, como se segurasse não apenas um manuscrito, mas também uma promessa de mudança.
O peso daquelas páginas gastas em suas mãos parecia de alguma forma mais significativo do que qualquer um dos golpes que já havia desferido contra aquele paredão rochoso. O celular de Zhuang vibrou com uma nova notificação nas redes sociais do templo. Os comentários fervilhavam. A pequena bruxa foi realmente domada? Quem é esse novo estudante? A notícia se espalhava como fogo em palha seca pelos corredores sagrados. No salão principal do templo, Liao Cheng ocupava seu trono com a arrogância característica de quem nasceu para liderar. Ultimamente só se fala dele, murmurou. Esse novo estudante, Zhuang Shisan, tem atraído atenção demais para meu gosto. É ele! A voz estridente de Jiang cortou o ar. Seu corpo, ainda coberto de ataduras do último confronto, tremia de indignação. Ele usou métodos desonestos para vencer o torneio. Olhe como me deixou! Ao seu lado, outro discípulo prostrou-se em genuflexão, sua testa quase tocando o chão em súplica. Minhas feridas do último duelo ainda não sararam, irmão Liao. Imploro que faça justiça em meu nome. Um sorriso sarcástico dançou nos lábios de Liao enquanto ele se recostava em seu assento. Não se preocupem, sua voz destilava veneno açucarado. Um novato chamando tanta atenção. Precisa aprender seu lugar na hierarquia. Enquanto as intrigas se desenrolavam no salão principal, o pátio do templo fervilhava com uma atmosfera completamente diferente. Vendedores ambulantes haviam transformado o local sagrado em um animado mercado improvisado. Suas vozes se sobrepunham numa cacofonia de ofertas tentadoras. Comprem e garantam seus benefícios, gritava um vendedor. Muitos discípulos da seita imortal de Yulin já aproveitaram esta oportunidade. Grande liquidação de pedras de origem, anunciava outro. Preços justos, sem enganação. Um terceiro vendedor exibia orgulhosamente sua mercadoria. Estas pedras vêm diretamente das minas da montanha Wandemon. Garanto pessoalmente sua qualidade. 2 jovens discípulos caminhavam pelo corredor movimentado do templo, seus olhares curiosos vagando entre as bancas improvisadas. Quem são esses vendedores? Sussurrou um deles, ajustando suas vestes cerimoniais. Nunca vi nenhum desses rostos por aqui. São mercadores errantes, respondeu seu companheiro, com ar de quem conhecia os costumes do templo. De tempos em tempos, os guardiões do portão da montanha permitem que eles comercializem nos corredores. Seus olhos brilharam com uma pontada de tentação. Que tal tentarmos a sorte? O primeiro discípulo fez um gesto dismissivo com a mão, sua expressão carregada de ceticismo. Nem pense nisso. Esses comerciantes de pedras de origem só fazem negócio uma única vez. Se você for enganado, a quem vai pedir explicações? Havia uma sabedoria amarga em suas palavras, provavelmente fruto de experiências anteriores. De repente, uma exclamação animada cortou o ar atrás deles. Pelos céus! Alguém acabou de dar um lance em uma fonte de cristal de grau médio. O quê? O discípulo cético arregalou os olhos, sua anterior postura de desconfiança completamente esquecida. Como se não conseguisse conter seu conhecimento, começou a explicar rapidamente. Fontes de cristal contêm energia espiritual e são o principal recurso de cultivo para praticantes, além de servirem como moeda universal, as famosas pedras espirituais. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. Baseado na energia espiritual contida, as fontes de cristal são classificadas em graus baixo, médio e alto. Para um mercador errante ter uma de grau médio, os 2 discípulos giraram nos calcanhares em perfeita sincronia, seus pescoços esticados para tentar vislumbrar o afortunado comprador. Quem é o sortudo? Sussurraram em uníssono, a inveja mal disfarçada em suas vozes. Xu Yingyin praticamente dançava ao lado de Zhuang, seus olhos brilhando enquanto examinava o cristal contra a luz. Benfeitor, isto é incrível! Exclamou ela, mal contendo seu entusiasmo. Uma fonte de cristal de grau médio. Cristais deste calibre são verdadeiras raridades nas terras devastadas. Como esse sujeito pode ter tanta sorte? Murmurou um homem próximo, a inveja evidente em sua voz. Com apenas 100 pedras espirituais de baixo grau, conseguiu uma fonte de cristal de grau médio inteira. Zhuang se remexeu desconfortavelmente, consciente dos olhares que atraía. Por que há tanta gente aqui? Pensou, constrangido. Isso vai chamar atenção demais. Se não fosse pela tarefa obrigatória do sistema, quem em sã consciência viria a um lugar tão lotado? Em seus pensamentos, ele lembra da tarefa passada pelo sistema. Detectado mercador de pedras de origem. Ativando tarefa obrigatória. Obter ao menos uma fonte de cristal de alto grau das mercadorias do comerciante. Maldição! Praguejou mentalmente, mas logo seu pragmatismo tomou conta. Bem,
Um dos requisitos para atualizar o sistema é conseguir 1000 fontes de cristal de grau médio. Posso considerar isso como parte da coleta. Seus cálculos foram interrompidos pelo som de palmas lentas e medidas. Uma voz melíflua cortou o burburinho da multidão. Nada mal mesmo. As palavras vinham carregadas de uma falsa admiração, que fez Zhuang instantaneamente se colocar em alerta ao ouvir. Não esperava que Zhuang Shisan, que tem sido tão ativo na sessão interna ultimamente, também tivesse conhecimento das técnicas de detecção de origem. Um jovem de porte altivo emergiu da multidão como se o cenário tivesse sido preparado especialmente para sua entrada. Com um sorriso que não alcançava seus olhos, fez uma reverência elaborada. Ver para crer. Eu, Liao Cheng, vim pessoalmente apresentar meus respeitos. Liao Shen? Zhuang franziu o senho, sua expressão genuinamente confusa. Existe alguém com esse nome entre os novos estudantes? Xu Yingying engoliu em seco, sua voz baixando para quase um sussurro. O que ele está fazendo aqui? Ela lançou um olhar preocupado para Zhuang antes de explicar. Ele não é um novato. Na verdade, tem praticado na seita imortal de Yulin por muitos anos. É um veterano da classe Tianzi. O quê? A surpresa de Zhuang era genuína, e uma rápida sombra de preocupação cruzou seu rosto. Os veteranos da classe Tianzi não eram conhecidos por fazer visitas sociais casuais a novatos. Liao Chen, mantendo seu sorriso calculado, fez um gesto elegante em direção a um homem que se aproximava. Tenho um amigo aqui que também possui algum conhecimento sobre a técnica de detecção de origem. Ele gostaria muito de trocar alguns pontos de vista com você. Sou Fang Tianshuo. O recém-chegado se apresentou com uma reverência estudadamente respeitosa. Seus olhos, porém, brilhavam com uma intensidade inquietante. Não pude deixar de notar que sua técnica de detecção de origem é soberba. Vim buscar seus conselhos. Zhuang piscou algumas vezes, sua confusão aumentando a cada momento. Técnica de detecção de origem? Que técnica de detecção de origem? Ele balançou a cabeça genuinamente perplexo. Sinceramente, não estou entendendo nada disso. Irmão Zhuang, você está brincando, não é? Fang insistiu, um sorriso fino se formando em seus lábios. Como prova de minha sinceridade, gostaria de demonstrar minhas modestas habilidades para você. Fang se afastou com uma confiança estudada, deixando Zhuang e Xu Yingying observando seus movimentos. Enquanto caminhava entre as pedras expostas, seus olhos experientes examinavam cada uma delas, até que algo capturou sua atenção. Com a graça de um predador que encontrou sua presa, ele se ajoelhou diante de uma pedra específica. Chefe, vou levar esta pedra de origem, anunciou com uma certeza que fez a multidão prender a respiração. Ao tocar a pedra, um rastro de fogo místico surgiu sob seus dedos. Com movimentos precisos, como um cirurgião realizando uma operação delicada, Fang abriu a pedra. Um brilho alaranjado intenso inundou o ambiente, arrancando suspiros dos espectadores. Este brilho! A voz de Fang carregava uma satisfação mal contida. É uma fonte de cristal de alto grau! Zhuang exclamou, incapaz de esconder sua surpresa. Ele conseguiu abrir uma fonte de cristal tão rara na primeira tentativa. Os murmúrios da multidão cresceram como uma onda. Como a visão dele pode ser tão aguçada? Será que estamos diante de um mestre avaliador de fontes? Nesse momento, o painel do sistema piscou urgentemente na mente de Zhuang. Alerta! Aviso! Resta apenas uma fonte de cristal de alto grau entre as pedras de origem. Aproveite esta oportunidade, hospedeiro! O quê? Só resta uma? O pensamento de Zhuang foi interrompido pela voz calculada de Liao Cheng. E então, Zhuang Shisan? Liao sorriu, seus olhos brilhando com malícia. Tem coragem de aceitar este desafio? Vamos ver quem consegue abrir uma fonte de cristal de maior valor. Ele fez uma pausa dramática antes de adicionar. E o perdedor deverá entregar todas as fontes de cristal abertas hoje. Antes que Zhuang pudesse responder, uma nova mensagem do sistema piscou. Tarefa obrigatória ativada. Aceitar o desafio de apostas com pedras de origem e vencer. Um sorriso enigmático se formou nos lábios de Zhuang, sua expressão mudando sutilmente. A tensão no ar era palpável, como eletricidade antes de uma tempestade. Xu Yingying, ao seu lado, segurava a respiração, seus dedos apertando nervosamente suas vestes. Quem tem medo de quem? A voz de Zhuang soou firme e desafiadora, surpreendendo até mesmo Liao Chen com sua confiança repentina. Os quatro se encaram num silêncio tenso, até que Liao o quebra com uma gargalhada estrondosa. Ha 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 ha! Muito bem, jovens são mesmo impetuosos, caindo tão facilmente na armadilha.
proclama ele, seu rosto iluminado por um sorriso astuto. Esta é sua aposta com Fang Tianshuo, mas quero propor uma aposta lateral adicional. Você ousa aceitar? Zhuang, com os olhos estreitados, questiona. Uma aposta lateral? Exatamente. Liao inclina-se para frente, saboreando cada palavra. Cada um de nós apostará mais 10.000 pedras espirituais de baixo grau. Assim, o perdedor não apenas abrirá mão de todas as fontes de cristal cortadas hoje, mas também dessas 10.000 pedras espirituais. A revelação causa um alvoroço entre os discípulos próximos, que sussurram entre si com espanto. De 10.000 pedras espirituais? É uma fortuna. Estou na seita há 10 anos e mal consegui juntar 1.000 pedras de baixo grau, como esperado de um veterano da classe Tianzi. Em meio à comoção, nosso protagonista volta-se para sua companheira, uma nota de preocupação em sua voz. Shu Yingying, quanto me resta das pedras espirituais que troquei por créditos? Tenho menos de 2.000 restantes, responde ela hesitante. Zhuang fica sem palavras diante da situação, enquanto Liao, com um sorriso zombeteiro, provoca. Menos de 2.000? Essa quantia mal compraria uma pedra de origem decente. Não tenho pedras espirituais suficientes, admite Zhuang. Direto. Liao, com um brilho audacioso nos olhos, apresenta uma proposta que mais parece uma armadilha. Não se preocupe. Se perder, pode me servir por 3 anos. Considere como compensação. Benfeitor, por favor, não aceite! Sussurra Shu Yingying com urgência, sua voz tremendo de preocupação. Pelo jeito dele, é óbvio que veio preparado para isso. Zhuang hesita por um momento, pensando consigo mesmo. Eu adoraria recusar. Mas antes que pudesse elaborar melhor seu pensamento, o painel à sua frente acende com uma mensagem impossível de ignorar. Tarefa obrigatória, ativada. Aceitar a aposta de Liu Cheng. Sem problemas, declara Zhuang, sua voz firme contrastando com a situação precária. Shu o observa com olhos faiscantes de irritação, enquanto Liao e Fang trocam sorrisos satisfeitos, como predadores que acabaram de encurralar sua presa. A tensão no ar é momentaneamente quebrada pela chegada oportuna de um vendedor de pedras que se aproxima com um sorriso conhecedor. É raro presenciar uma competição de técnicas de detecção de origem dentro da seita, ele comenta, sua voz carregando um tom teatral. Não posso manter estas preciosidades escondidas em uma ocasião como esta. O salão, já lotado de discípulos curiosos, fica em absoluto silêncio quando o vendedor revela 3 pedras magníficas. Sob a luz do ambiente, elas emitem um brilho misterioso que captura a atenção de todos os presentes. Esta é uma pedra de origem de 9 orifícios, nutrida pela energia espiritual do céu e da terra, explica ele com um orgulho evidente. A probabilidade de cortar uma fonte de cristal de alto grau é consideravelmente maior. Originalmente planejava negociá-la no pavilhão da pedra do Yuan Celestial, mas hoje ele faz uma pausa dramática. Vou disponibilizá-la para este espetáculo. Então, pronuncia Liao, sua confiança emanando como uma aura palpável, que comece a competição de técnica de detecção de origem. Zhuang e Feng aproximam-se das pedras com passos deliberados, atenção palpável no ar. Feng, com movimentos precisos, entrelaça os dedos em uma sequência complexa antes de apontá-los para o próprio rosto. Seus olhos brilham com reconhecimento. Encontrei! Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Zhuang, como um raio, pousa a mão sobre a mesma pedra que Feng havia identificado. Quero esta, declara com firmeza. Ele chegou primeiro! Exclama Feng, mal conseguindo esconder sua admiração. Que velocidade impressionante! O vendedor, percebendo uma oportunidade de ouro, volta-se para Zhuang com um sorriso comercial. Jovem, você tem um excelente olho, elogia antes de acrescentar com um tom calculado. Mas esta pedra de origem custa 3.000 pedras espirituais. O quê? O rosto de Zhuang contorce-se em frustração. Minhas pedras espirituais não serão suficientes. Desesperado, ele tenta uma alternativa. Posso trocar pela fonte de cristal de grau médio que obtive? As fontes de cristal abertas desta vez são apostas. Intervém Feng com um sorriso malicioso, pousando sua mão sobre a mesma pedra. Não podem ser usadas para negociação. E eu também quero esta. Zhuang observa Fan com incredulidade, enquanto Shu Yingying, não conseguindo mais conter sua indignação, explode. Vocês são desprezíveis. Estamos apenas participando de uma competição justa, rebate Fang com falsa inocência. Se você não tem pedras espirituais suficientes, isso apenas demonstra sua falta de preparação. Com um movimento fluido de sua mão,
Ele traça um arco no ar que corta a pedra como manteiga, revelando a fonte de cristal em seu interior. Esta é a última fonte de cristal de alto grau, reflete nosso protagonista, seu rosto tensionando-se enquanto as implicações dessa revelação pesam sobre seus ombros. A situação, já complicada, acabara de ficar ainda mais desesperadora. Além disso, proclama Fang, enquanto seus dedos dançam no ar, deixando rastros de energia. Não sou apenas um mestre de avaliação original de baixo nível, mas sim um mestre de avaliação de origem de alto nível, algo muito mais raro e estimado. Seu peito infla de orgulho enquanto continua. O nível inferior pode identificar a fonte e detectar o pulso, mas o nível superior pode prever a fortuna e revelar os segredos celestiais. Zhuang permanece cabisbaixo, absorvendo o golpe, quando o vendedor se aproxima com uma sugestão oportuna. Jovem, quer dar uma olhada nas outras 2 pedras de origem de 9 orifícios? Posso vendê-las por 2.000 pedras espirituais cada. Em resposta, nosso protagonista assume uma postura meditativa que intriga os presentes. Começa uma contagem rítmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os outros cultivadores no templo o observam com crescente curiosidade, enquanto Liao, confuso com o comportamento incomum, questiona: o que esse garoto está fazendo? Em seu íntimo, Zhuang analisa a situação. Embora a fonte de cristal de alto grau tenha sido perdida, o sistema não exibiu nenhum aviso de falha na tarefa. E se a missão exige pelo menos uma fonte de cristal de alto grau, isso sugere que entre essas pedras de origem pode haver uma de qualidade ainda superior. Em minhas observações recentes, apenas senti vagamente a energia espiritual de 3 pedras. Parece que minha visão não está aguçada o suficiente. Exercício ocular encerrado, declara subitamente. Agora é hora de vencer. Com essas palavras, ele se levanta e, ainda curvado, gira a cabeça para observar as 3 pedras. Seus olhos se arregalam com a revelação. De fato, minha visão ficou mais clara. Seu olhar varre o ambiente, absorvendo cada detalhe do templo negro e seus ocupantes com uma nitidez surpreendente. Avançando entre as pedras, Zhuang se detém diante de algumas menores, aparentemente insignificantes. Vou levar esta, declara com uma confiança que surpreende os presentes. Não precisa escolher do lixo se já desistiu de si mesmo. Zomba Liao, seu tom carregado de desprezo. Zhuang, imperturbável, oferece sua análise com a precisão de um especialista. A casca da pedra não apenas bloqueia completamente a aura das fontes de cristal, mas também isola o brilho das fontes de alto grau. Esta pedra de origem tem veios claros, uma textura profunda e sólida, provavelmente vem da parte mais profunda da mina. Liao observa com ceticismo, enquanto Zhuang habilmente abre a pedra, revelando um cristal que emite um brilho vermelho intenso. O rosto de Liao contorce-se em choque. Fonte de cristal vermelha! É uma fonte de cristal de grau superior, exclama Fang, sua voz tremendo de incredulidade. Como pode existir uma pedra de origem de tão alto grau nesta pilha de refugos? Em um movimento brusco, Liao agarra o vendedor pelo colarinho, seus olhos faiscando de raiva. O que está acontecendo aqui? Eu não sei, defende-se o vendedor, as palavras saindo atropeladas. Estes materiais foram comprados em massa do depósito de lixo da mina. Quem poderia imaginar que havia uma fonte de cristal de alto grau escondida entre eles? Zhuang ergue a pedra contra a luz, um sorriso sutil brincando em seus lábios. Mesmo que esta fonte de cristal seja apenas do tamanho de um punho, explica com calma calculada, seu valor supera a fonte de cristal de alto grau que você acabou de abrir. Seu olhar endurece ao completar. Você perdeu. Entregue todas as fontes de cristal que abriu hoje e as 10.000 pedras espirituais de baixo grau que apostou adicionalmente. É tudo que Liao consegue pronunciar, seu orgulho visivelmente ferido pela derrota inesperada. O ar ainda vibra com a tensão da disputa quando Zhuang recebe 2 anéis das mãos de Liao, que explica secamente. São 2 anéis de armazenamento. O vermelho contém todas as fontes de cristal cortadas hoje, e o outro, as 10.000 pedras espirituais. Liao se vira para partir com Fang, mas não sem antes lançar um aviso carregado de ameaça. Não fique muito orgulhoso, Zhuang Shisan. O verdadeiro espetáculo ainda está por vir. Suas palavras pairam no ar como uma nuvem escura, mas Zhuang mantém sua compostura, observando-os partir em silêncio. Shu corre em sua direção, os olhos brilhando de admiração. Você foi incrível, exclama ela.
Nem mesmo um mestre de avaliação de nível superior conseguiu derrotá-lo. Haha, foi apenas sorte, responde Zhuang com modéstia. Obrigado pela ajuda hoje. Com um movimento fluido, ele manipula o anel de armazenamento. Aqui está um presente para você. Os olhos de Shu se arregalam ao receber o presente. Isto é 10.000 pedras espirituais de baixo grau. Não, é valioso demais. Aceite, insiste Zhuang com um sorriso gentil. Não tenho muito uso para isso, especialmente considerando as muitas fontes de cristal que obtive hoje. Em seu íntimo, completa com uma ponta de ironia. Afinal, não posso absorver energia espiritual. Mais tarde, em sua casa, Zhuang examina o painel que brilha com várias notificações. Tarefa obrigatória concluída. Aceitou a competição de Fang Tianshuo. Tarefa obrigatória concluída. Aceitou o desafio de apostas de Liao Shen. Recompensa total, 1.000 pontos de crédito. Fontes de cristal detectadas. Uma peça grande de fonte de cristal de grau superior. Uma peça pequena de fonte de cristal de alto grau. Uma peça de fonte de cristal de alto grau. Uma peça de fonte de cristal de grau médio. Sozinho, Zhuang contempla as mensagens do sistema, ponderando suas opções. A atualização do sistema requer 2.000 cristais de grau médio. Como devo distribuir a colheita de hoje? A cena muda para o templo, onde uma discussão acalorada se desenrola diante da grande mestre. O vendedor, com voz trêmula de indignação, implora: Grande mestre, por favor, faça um julgamento justo. As pedras espirituais que troquei com este rapaz hoje, todas se transformaram em pedras comuns. Você deve ter usado algum truque de ilusão para me enganar. Isso é absurdo! Rebate Zhuang, sua voz carregada de irritação. Resgatei essas pedras com meus créditos hoje. E por que você não as verificou cuidadosamente quando as recebeu? O vendedor, assumindo uma postura mais abatida, tenta justificar. Nós, mercadores, temos um baixo nível de cultivo. Como poderíamos reconhecer seus truques? Então, intervém a grande mestre, sua voz calma contrastando com a tensão no ar. Qual solução você propõe? Um brilho astuto surge nos olhos do vendedor. Já que foram usadas pedras espirituais falsas, a negociação é inválida. Portanto, as fontes de cristal vendidas devem retornar ao seu proprietário original. Ele faz uma pausa calculada antes de continuar. Não peço muito, apenas devolvam aquela fonte de cristal de grau superior e consideraremos tudo resolvido. Então era isso que você queria! Zhuang exclama, seu rosto endurecendo. Infelizmente, aquela fonte de cristal já foi absorvida por mim. Isso é impossível, contesta o vendedor, ceticismo evidente em sua voz. Aquela era uma fonte de cristal de grau superior. Como poderia ser absorvida tão rapidamente? A grande mestre, percebendo a necessidade de uma solução diplomática, intervém. Este é um dispositivo de detecção de fonte de alto grau, que ainda pode ser usado mais uma vez. Pode ao menos detectar pedras de origem contendo fontes de cristal de alto grau. Seria uma compensação adequada para você? Mestre! Exclama Zhuang, surpreso com a oferta do dispositivo. Está tudo bem, responde o mestre com um sorriso enigmático que passa despercebido pelos demais. O vendedor, mal contendo sua alegria, praticamente saltita ao responder. Hehehe, ótimo, vamos fazer isso. Considere como minha pequena perda. Zhuang observa a cena com constrangimento evidente. Maldição, você ainda é verde demais para competir conosco, provoca o vendedor, saboreando seu aparente triunfo. Mais tarde, naquela mesma noite, o celular de Zhuang não para de vibrar com notificações. A lista de assuntos mais comentados explode. Trending Topics. Usando truques para enganar comerciantes. O comportamento vergonhoso de Zhuang Shisan exposto. Seria Zhuang Shisan também um bárbaro altamente cultivado? Métodos desprezíveis que envergonham a seita. Por que de repente surgiram tantas controvérsias nas buscas? Murmura Zhuang, observando perplexo a tempestade digital que se forma ao seu redor. História paralela no templo. Mestre, questiona um discípulo. O mercador estava claramente tentando jogar sujo. Por que o senhor cedeu a ele? A mestre, com um brilho maroto nos olhos que contradiz sua expressão séria, responde casualmente. Esqueci de mencionar que quando o dispositivo de busca de fontes é ativado, ele atrai demônios de nível superior das proximidades. Será que isso é um problema? Atrás da montanha Yulin, um grupo despreocupado de criaturas vivia ali em paz. Até que um dia, um gigante aterrorizante apareceu. Proteína? Proteína? A vida pacífica foi despedaçada. Era Zhuang, segurando uma galinha pelo pescoço, declarando com satisfação. A proteína de hoje está garantida. Enquanto isso, as outras galinhas debandavam em pânico.
A notícia se espalhou rapidamente entre os animais da região. O título de Rei Demônio da Proteína ecoava pela floresta, provocando uma debandada geral da fauna local. As histórias sobre suas façanhas corriam de bico em bico, de pata em pata. De repente, um grito corta o ar. Socorro! Socorro! Alguém pedindo ajuda mais adiante? Zhuang murmura, seus ouvidos atentos. Saltando habilmente entre as árvores, ele afasta a folhagem e observa a cena que se desenrola à sua frente. É um javali selvagem perseguindo alguém. Seus olhos brilham com interesse. Que javali enorme, quanta proteína! Mas então, seu olhar se estreita em reconhecimento. Espera um minuto. A pessoa sendo perseguida não é o Fang Tianshuo, aquele que apostou nas fontes há alguns dias? Como que para pontuar seus pensamentos, o javali acerta Fang em cheio nas costas, arremessando-o longe. Zhuang observa a cena com uma mistura de confusão e diversão. Este cara não é um veterano? Como não consegue nem derrotar um javali? Será que gastou todos os pontos de habilidade em avaliação de fontes? Fang começa a se levantar, gemendo de dor. Este lugar é tão isolado. Parece que estou em sérios apuros. Então seus olhos captam uma figura familiar. Não é o Zhuang Shisan. Socorro! Será que ele vai me ajudar? Espera! Acabei de ter um confronto com ele há alguns dias. O javali golpeou Fang mais uma vez, fazendo-o cuspir um filete de sangue que tingiu o chão de vermelho. À distância, Zhuang observava a cena com um olhar falsamente piedoso. Que pancada brutal! Exclamou Zhuang, fingindo preocupação. Talvez eu devesse ajudar. Dias atrás queria dar uma lição nele, mas sendo discípulos da mesma seita, não deveria simplesmente assistir sua morte, não é? Como resposta ao seu dilema moral, uma notificação luminosa surgiu em seu painel. Tarefa ativada. Resgatar Fang Tianshuo? Sim. Recompensa, 100 pontos de treinamento. Não. Recompensa, conjunto de roupas esportivas premium com defesa embutida, bloqueando a sondagem de indivíduos poderosos. Os olhos de Zhuang brilharam com cobiça mal contida. Roupas esportivas! Exclamou com um entusiasmo quase infantil. Sinto muito, Fang Tianshuo, mas parece que o destino decidiu contra você. Completamente destroçado pelos golpes do javali, Fang observou Zhuang rindo enquanto interagia com o sistema. Ainda zombando de mim, é óbvio que ele não pretende ajudar, murmurou amargamente. Seus pensamentos vagaram, resignados. Era de se esperar. Alguém como eu que segue o vento e se curva aos poderosos merece esse fim. As memórias começaram a fluir como um rio turbulento em sua mente. Primeiro, a voz grave do ancião de sua seita ecoou. Fang Tianshuo, o futuro da família depende de você. Ele se lembrou de seu juramento. Entrei na seita imortal Yu Lin com a missão de revitalizar minha família. Mas devido à minha aptidão medíocre, nunca fui valorizado, refletiu amargamente. A voz desdenhosa de Zhang Lu reverberou em suas lembranças. Como alguém do seu nível conseguiu entrar na seção interna? Isso mesmo, pensou Fang, enquanto outra memória o assaltava. Ele próprio prostrado aos pés de outro discípulo, que proclamava com arrogância: posso providenciar todos os recursos necessários para seu cultivo. Ainda caído, com o sangue manchando suas vestes, Fang continuou seu amargo monólogo interior. Providenciar recursos para cultivo, diante do poder, submeti-me voluntariamente. O sonho original de reviver a família foi destruído, e eu só trouxe mais vergonha ao nosso nome. Colhemos o que plantamos. Esse é o destino que mereço. O javali avançou em direção a Fang, suas presas afiadas prontas para desferir o golpe fatal. Adeus, murmurou Fang, fechando os olhos em resignação. Um estrondo repentino o fez abri-los novamente, apenas para encontrar Zhuang parado à sua frente. Na verdade, comentou Zhuang casualmente, como se estivesse discutindo o cardápio do almoço. Comparado às roupas esportivas, a proteína parece mais atraente agora. Zhuang Shisan! Exclamou Fang incrédulo. Em um movimento fluido, Zhuang desferiu um único soco carregado de energia diretamente na boca do javali. O impacto foi devastador, e a fera caiu sem vida instantaneamente. Que força absurda! Gaguejou Fang, os olhos arregalados de espanto. Apenas um golpe e está morto! Zhuang franziu a testa, genuinamente confuso. Ué? É só uma fera selvagem um pouco maior que o normal. Qual a dificuldade em matar com um golpe? Fera selvagem? Fang quase engasgou com as palavras. Isso é uma besta demoníaca de 4º nível, comparável ao cultivo de um praticante no estágio do núcleo dourado. Sério? Zhuang coçou a cabeça, parecendo sinceramente surpreso. Para mim parecia igual àquelas galinhas e patos. Um golpe, e não escapam das minhas mãos.
Recuperando-se do choque inicial, Fang encarou seu salvador com curiosidade. Tivemos um conflito há alguns dias. Por que me salvou? Zhuang lançou um olhar despreocupado na direção do javali caído, um sorriso maroto brincando em seus lábios. Não é nada demais. De repente me deu vontade de comer javali assado. À luz tremeluzente da fogueira, Zhuang mastigava alegremente um pedaço suculento do javali assado. Fang observava a cena com uma mistura de horror e fascinação, como quem presencia um desastre em câmera lenta. Tem certeza que não quer um pedaço? Ofereceu Zhuang, estendendo uma porção fumegante. Fang recuou como se lhe tivessem oferecido veneno puro. Isso é carne de uma besta demoníaca de 4º nível! Exclamou, horrorizado. No meu estado atual, mesmo uma única mordida não conseguiria suprimir sua essência. A energia poderia explodir dentro do meu corpo e me matar. Zhuang pausou no meio da mastigação, lançando um olhar incrédulo para seu companheiro. Esse cara é maluco? Precisa mesmo ser tão dramático? É só carne assada normal. Enquanto isso, Fang observava boquiaberto seu salvador devorar a carne perigosa. Ele perdeu o juízo? Mesmo com um físico poderoso, comer tanta carne de uma besta demoníaca de 4º nível é demais. Não está preocupado em sobrecarregar seu corpo? Por falar nisso, Zhuang perguntou casualmente, pegando outro pedaço. Como você acabou sendo emboscado por um javali? Primeiro, Fang ergueu um dedo em protesto. Quero enfatizar novamente que não era um javali comum, mas uma besta demoníaca de 4º nível. Após sua correção enfática, continuou. Como você sabe, sou um adivinho. Durante o cultivo, a coisa que mais detestamos são perturbações, então preciso escolher lugares isolados. As montanhas atrás de nossa seita são florestas vazias que fazem fronteira com a cordilheira demoníaca. Por isso, dificilmente alguém vem aqui. Sua expressão tornou-se pensativa. É estranho. Bestas demoníacas raramente se aventuram para além da cordilheira, ainda mais uma de 4º nível que normalmente habita as profundezas da floresta. Será que algo aconteceu nas profundezas das montanhas? A propósito, Fang pigarreou desconfortável. Como posso retribuir? Não gosto de dever favores. Que tal se eu ler seu futuro? Pode ajudá-lo a atrair sorte e evitar infortúnios. É o melhor que posso oferecer no momento. Zhuang ponderou por um instante, coçando o queixo. Adivinhação? Considerando minha atual situação de criminoso procurado, isso pode ser bastante útil. Um sorriso se formou em seus lábios. Vamos tentar então. Nas montanhas Yuli, os dois se posicionaram frente a frente. Fang ergueu a mão, revelando um objeto misterioso. Para um mestre da adivinhação deduzir o futuro, explicou com seriedade, é necessário escalar a escada do destino. Quanto mais alto subo, mais do futuro posso vislumbrar. Fez uma pausa significativa. Claro, o custo também aumenta proporcionalmente. Vamos começar, declarou sua voz carregada de determinação. O objeto em sua mão começou a brilhar, desdobrando-se em múltiplos círculos concêntricos que giravam como constelações vivas. Fang manteve-se em profunda concentração, seus olhos revelando o caleidoscópio de possibilidades que se desenrolava diante dele. Subitamente sua expressão se contorceu em choque. Como isso é possível? Exclamou, sua voz tremendo. Suas mãos tremiam enquanto continuava a busca espiritual. Onde está a escada do destino? Por que há uma porta trancada aqui? Se um poder superior tivesse usado magia para ocultar os segredos dos céus, eu sequer deveria conseguir entrar neste espaço. Mas agora, entrei no espaço e não consigo ver a escada. Obstinado, Fang fixou seu olhar na porta misteriosa que só ele podia ver. Será que a escada está atrás desta porta? Preciso abri-la para vislumbrar o futuro? De repente, quando Fang tocou a imponente porta, um raio de energia o atingiu com força brutal, arremessando-o para longe. Zhuang correu em sua direção, preocupado. Você está bem? Falhei, murmurou Fang, a decepção evidente em sua voz. Será que minhas habilidades são insuficientes? Ou será que o futuro deste homem é impossível de ser lido? Zhuang se aproximou, tentando amenizar a situação. Talvez seja melhor esquecer isso. Afinal, ajudar você foi apenas um pequeno favor. Não! Fang protestou veementemente. Não gosto de dever favores a ninguém. Se não posso ler seu futuro, então vou limpar seu nome. Limpar meu nome? Zhuang arqueou uma sobrancelha intrigado. Sim. Fang endireitou-se, sua voz ganhando firmeza. Aquela aposta de alguns dias atrás, tanto o vendedor quanto a fonte de cristal de origem foram armações de Liao Cheng. O mercador era servo da família deles, e a fonte que leiloamos foi preparada antecipadamente. Ele fez uma pausa antes de continuar. Eles só não esperavam que uma fonte de cristal de grau superior
estivesse escondida no descarte, justamente a que você pegou. Abaixando a cabeça, Fang prosseguiu. Depois, a história sobre você usar pedras espirituais falsas. Tudo foi fabricado para manchar sua reputação. Eu sabia! Exclamou Zhuang, seus olhos faiscando de raiva. Sabia que havia algo errado! Depois de um momento de reflexão, acrescentou pensativo. Mas aquele mercador ambulante certamente enfrentará as consequências. Fang ergueu o olhar, determinação brilhando em seus olhos. Vou expor Liao Cheng. Escreverei um artigo revelando toda a verdade e limparei seu nome. Mas você não é subordinado de Liao Cheng? Zhuang questionou surpreso. Essa ação não vai prejudicá-lo? Fang sorriu tristemente. Depois desta experiência de vida ou morte, parece que recuperei algo que havia perdido no passado. Não se preocupe, ficarei bem. Mais tarde, naquele dia, as notificações começaram a inundar os celulares. Urgente. Conluio com o mercador, revelado o mentor por trás da aposta da fonte. Zhuang Shisan era inocente. Em sua varanda, Fang observava os artigos com satisfação. Ele realmente publicou e alcançou os trending topics tão rápido. No dia seguinte, porém, uma nova onda de notícias surgiu. Grande reviravolta! Fang Tianshuo é o verdadeiro mentor da fraude da fonte. O sujo falando do mal lavado. As artimanhas sujas de Fang Tianshuo. Fang Tianshuo morde a mão que o alimenta. Que diabos está acontecendo? Zhuang franziu a testa confuso. Em apenas uma noite surgiram tantos artigos difamando Fang Tianshuo. Será que Liao está contratando trolls da internet? Olhando para o celular, ponderou. Talvez eu devesse mandar uma mensagem de apoio. Digitou rapidamente. Você está bem? A resposta de Fang veio quase instantaneamente. Venha ao pavilhão sul. Precisamos conversar. Respondeu rápido demais, murmurou Zhuang. Considerando a tempestade de opinião pública que ele está enfrentando por tentar limpar meu nome, devo ir vê-lo. Ao chegar ao pavilhão sul, Zhuang encontrou o local aparentemente vazio. O ponto de encontro não era aqui? Onde ele está? Ah, finalmente chegou. Uma voz familiar cortou o silêncio. Zhuang se virou, apenas para se deparar com uma cena perturbadora. Liao e outros discípulos o encaravam com sorrisos maliciosos, enquanto Fang pendia do teto, amarrado, seu rosto desfigurado por hematomas e sangue. Venha. Liao sorriu com falsa cordialidade. Vamos ter uma boa conversa. A tensão era palpável quando nosso protagonista avistou Fang em estado lastimável. Foi você quem o reduziu a esse estado deplorável? A mesma pergunta ecoou simultaneamente dos lábios de Liao, criando um momento de irônica sincronia. Zhuang, perplexo com a cena, interviu. Não somos todos discípulos da mesma seita? Havia realmente necessidade de tamanha brutalidade? Uma risada sarcástica cortou o ar. Da mesma seita? Zombou Liao. Como ainda pode existir alguém tão ingênuo quanto você? Bem, já que você colocou dessa forma, nosso protagonista avançou determinadamente em direção a Liao, apenas para ser interrompido por um alerta ameaçador. Mais um passo e a vida dele está perdida, vociferou Liao. Ajoelhe-se e curve-se, desobedeça, e ele morre. Com um olhar que mesclava sabedoria e resignação, Zhuang observou. Verdadeiramente, em qualquer mundo, a natureza dos vilões permanece inalterada. Enquanto Liao ainda processava aquelas palavras, nosso protagonista, em um movimento imperceptível, já havia libertado Fang de suas amarras e o colocado em segurança. Disse que é hora de acertar as contas, declarou com firmeza. O rosto de Liao Shan contorceu-se em espanto. Quando ele chegou lá, sua voz traía admiração involuntária. É evidente que sua arrogância tem fundamento, dadas suas excepcionais habilidades de movimento. Erguendo as mãos em desespero, Liao ordenou. Todos, ataquem! Seus discípulos avançaram em massa, apenas para serem derrotados sem piedade por nosso protagonista. Liao observava, estupefato. Impossível. Não consigo acompanhar seus movimentos. Antes, só os percebi por negligência, mas agora, mesmo em total concentração, é praticamente impossível discerni-los. Em um último ato de desafio, Liao ergueu 2 dedos, empunhando sua espada de grau celestial. Com o meu nível de cultivo e o poder de uma arma celestial, não há motivo para temer um novato como você. Com determinação implacável, nosso protagonista avançou contra Liao, desferindo um soco devastador que encontrou a lâmina da espada. Um filete de sangue escorreu por seus dedos enquanto Liao recuava aos tropeções. Zhuang observou pensativo. Pensar que você conseguiu me ferir. Esta espada não é comum. Hahaha. Está aterrorizado agora? Provocou Liao Chang, seu rosto contorcido em um sorriso maldoso.
Vou deixar você provar o verdadeiro poder de uma arma de grau celestial. No instante seguinte, uma chuva de lâminas cortou o ar, atingindo nosso protagonista e tingindo o salão com seu sangue. Já que você decidiu usar uma arma, murmurou Zhuang. O chão sob seus pés começou a tremer, rachaduras se espalhando como teias de aranha pelo piso. De repente, surgiu em suas mãos um halter que, com um único e preciso golpe, despedaçou a espada celestial. O choque estampou-se no rosto de Liao Chang. Impossível! Uma arma de grau celestial reduzida a pedaços num instante. Seus pensamentos corriam frenéticos. Que tipo de arma é essa? Jamais vi um design assim. Nosso protagonista saltou pelo ar, desferindo uma sequência brutal de socos contra seu adversário. Liao Chang, já sentindo o gosto da derrota, suplicou entre golpes. Espere. Admito meu erro, poupe minha vida, posso compensá-lo. A resposta veio na forma de um golpe ainda mais poderoso, fazendo Liao cuspir sangue. Não haja precipitadamente, berrou em desespero. Sou um veterano da classe Cell. Você tem ideia das consequências? Tenho pessoas poderosas me apoiando. Sua boca realmente não para de falar, não é? Com expressão intensa, nosso protagonista desferiu múltiplos golpes, desfigurando completamente o rosto de Liao Chang. Enquanto atacava, uma voz ecoa. Lembre-se, mesmo ao disciplinar um cão, deve-se considerar seu mestre. Você, novato, tem muita coragem. Zhuang sente uma grande pressão, fazendo pedras e destroços levitarem ao seu redor. A pressão era tão intensa que até mesmo o ar parecia pesado, levando-o a refletir. Que pressão avassaladora! Liu Songxing avançou com seus discípulos, sua presença emanando autoridade. Embora ele seja apenas um cão da classe Universo Celestial, humilhá-lo dessa forma é como esbofetear a própria face da nossa classe, declarou com desdém. Seus olhos faiscavam de indignação quando acrescentou. Como ousa um novato demonstrar tamanha audácia? Chefe, Liao balbuciou praticamente do chão. Quem é você? Zhuang perguntou, sua voz carregando uma calma perigosa. Um dos discípulos apressou-se em explicar, sua voz tremendo de reverência. Esta pessoa é a autoridade máxima de nossa classe Universo Celestial, além de ser o jovem mestre da família Liu do Estado Central, Liu Songxing. Você é como uma pérola perdida no deserto. A dignidade da classe Universo Celestial não pode ser provocada, Liu proclamou com altivez. Ensinem-lhe uma lição, vão. Enquanto os discípulos avançavam, nosso prota rosnou. Tss, recorrendo a táticas desonrosas e me atacando em grupo, até mesmo sacando armas. Bem, eu tenho as minhas próprias. Em um movimento que mesclava brutalidade e um mórbido senso de humor, Zhuang agarrou Liao Shen e, numa demonstração surpreendente de improviso, começou a usá-lo como uma arma humana contra seus atacantes. O sangue jorrava dos lábios de um dos discípulos enquanto ele exclamava incrédulo. Esse moleque, usando Liao Cheng como arma humana. A cena transformou-se em uma grotesca roleta, com nosso protagonista girando o corpo maltratado de Liao como um macabro bastão contra seus oponentes. No entanto, Liu Songxing surgiu num lampejo e, com um único golpe preciso, arremeteu Liao para longe. Zhuang encarou seu novo oponente com determinação férrea. Seu punho cortou o ar em direção a Liu, mas para sua surpresa, o golpe foi bloqueado. Bloqueou! O pensamento atravessou sua mente como um raio enquanto media seu novo adversário. Com um movimento preciso, Liu segurou o pulso de nosso protagonista, seu dedo indicador apontando para cima enquanto pronunciava. Golpe surpreendente! No mesmo instante, um fino filete de sangue escorreu pela testa de Zhuang, que refletiu admirado. Ele conseguiu me ferir sem uma arma, apenas com sua técnica. Após o impacto, Zhuang recuou estrategicamente. Liu, com um sorriso de satisfação, comentou. Impressionante. Aquele golpe deveria ter atravessado sua cabeça, mas você conseguiu desviar. Qual é seu nível de cultivo? Zhuang perguntou, estudando seu oponente com cautela. Alma nascente. A resposta veio acompanhada de um aviso que pairou no ar. Liu Songxing, estágio inicial do reino da alma nascente, tomador de decisões da classe personagem celestial. Diante dessa revelação, um painel surgiu diante de Zhuang, apresentando duas opções. Render-se, pois os sábios se adaptam às circunstâncias, retaliar, olho por olho. Há mesmo necessidade de escolher, murmurou nosso protagonista, sua decisão já tomada. Mão de captura do dragão.
bradou seu adversário, conjurando uma gigantesca mão com garras que agarrou Zhuang, erguendo-o do chão. Não consigo me libertar, pensou ele, momentaneamente surpreso. Venha, surpreendente, Liu começou a dizer, mas foi interrompido por um sorriso irônico de Zhuang. Brincadeirinha. Com uma explosão de força, nosso protagonista desferiu um soco devastador, arremessando Liu para longe. Já que você veio com intenção assassina, é claro que devo retaliar. Liu Songxing levantou-se, limpando um filete de sangue do canto da boca. Aquele soco foi muito bom, mas não foi o suficiente. Por quê? Zhuang refletiu perplexo. Claramente o atingi, mas ele não sofreu dano algum. Seria uma cultivação dual de técnicas corporais e espirituais? Liu sorriu com arrogância. Admiro sinceramente sua força e lhe ofereço duas escolhas. Submeta-se a mim, torne-se meu braço direito, ou o executarei aqui e agora. Um painel luminoso surgiu. Escolha de missão ativada. Com um toque decidido, Zhuang fez sua escolha. Esquive-se. Estou verdadeiramente empolgado. Um sorriso perigoso brincou em seus lábios. É raro alguém me forçar a usar toda a minha força até agora. Diante do olhar confuso de Liu, ele continuou. Agora, quantos dos meus golpes você consegue suportar? A tensão no ar era palpável enquanto Zhuang avançava, sua voz trovejando. Quantos dos meus golpes você consegue suportar? Enquanto isso, Liao, com o rosto irreconhecível, tentava recobrar a consciência. Estou morto, murmurou debilmente. Fang, observando a cena com horror, gritou. Fantasmas! Aquele é Liao Cheng! Por que ele está tão diferente? Seus olhos arregalaram-se ao reconhecer os sons da batalha. É Zhuang Shisan! Ele veio me resgatar novamente? Sua expressão mudou para choque ao identificar o outro combatente. Liu Songxing, o tomador de decisões da classe personagem celestial. Ele até mesmo o arrastou para essa confusão. O pânico tomou conta de seus pensamentos. Não, se eu não os detiver, Zhuang Shisan será morto. Com toda a força que conseguiu reunir, Fang gritou. Parem com isso agora! Quantos dos meus golpes você consegue suportar? A pergunta ecoou pelo ar enquanto Zhuang investia contra Liu. Uma saraivada de socos explodiu contra seu oponente, gerando uma densa nuvem de fumaça branca. O quê? O quê? Fang observava atônito. Liu Songxing atingiu o reino da alma nascente. Sua força é comparável à dos anciãos. E mesmo assim está sendo pressionado por Zhuang Shisan? Quão forte ele realmente é? Um rugido de fúria escapou dos lábios de Liu, seguido por uma exclamação de incredulidade. Impossível! Meu talismã protetor de grau celestial! Ele o despedaçou completamente. Zhuang não deu tempo para a recuperação. Seus punhos encontraram com precisão brutal o rosto e o estômago de Liu, gerando uma explosão que o arremessou pelos ares. Uma cascata de sangue tingiu o chão de carmesim enquanto Liu tossia violentamente. Parece que finalmente surtiu efeito, Zhuang observou com satisfação. No entanto, sua vitória foi interrompida quando de um símbolo mágico surgiram correntes douradas resplandecentes que se enroscaram em seus punhos cerrados. Enquanto lutava para se libertar, uma voz autoritária trovejou. Pare imediatamente! Zhuang Shisan! Combates secretos são uma grave violação das regras da seita. Eles me provocaram primeiro. Zhuang rebateu sem hesitação. Como ousa? O ancião Shou explodiu em fúria. Você tem ideia de quem é Liu Songxing? A família Liu é uma força vassala leal à atual família real. Alguém que aceita a imortal da floresta imperial não pode se dar ao luxo de ofender. Especialmente não por um mero ninguém como você. Isso mesmo, Zhuang Shisan, Liu pronunciou entre golfadas de sangue. Ofender-me não lhe trará boa fortuna. A família real, você diz? Um sorriso perigoso cruzou o rosto de Zhuang. Então certamente não posso mais me conter. Com um movimento explosivo, ele girou os punhos, estilhaçando as correntes mágicas. Ele conseguiu se libertar dos meus feitiços. O ancião observou, atônito. Sem hesitação, Zhuang investiu contra Liu. Seu punho encontrou o rosto do adversário com um impacto devastador, gerando uma explosão que deixou um rastro de fumaça branca até as montanhas distantes. Que insolência! Que audácia! O ancião vociferou, sua voz tremendo de raiva. Como ousa desafiar as ordens de um ancião, tal desrespeito com seus superiores? Com um gesto elaborado, ele conjurou enormes mãos amarelas que fizeram o chão rachar sob seus pés. Zhuang observava tenso a situação quando uma voz autoritária cortou o ar. Parem! Uma espada vermelha de poder celestial surgiu, colidindo com as mãos mágicas numa explosão que arremessou destroços em todas as direções.
Zhuang protegeu o rosto, pensando admirado. Apenas a aura da espada me repeliu. Então é isso que é verdadeira força? A espada do destino carmesim, o ancião murmurou em reconhecimento. Líder da seita. Mais tarde, na floresta imperial Yin, o ancião protestava furiosamente. Como assim? A única punição para esse moleque é a dedução de pontos e 1 mês de confinamento? Afinal, a grande líder respondeu com calma inabalável. Foram Liao Cheng e Liu Songxing que começaram o conflito. Não posso aceitar isso, o ancião explodiu. Esse garoto não respeita seus superiores, ignora as regras e ousa desafiar minhas ordens. Por que a líder da seita continua a favorecê-lo? A tensão no ar era palpável quando Zhang Zhou, com um tom carregado de desdém, confrontou Zhang Lu. Velho fantasma, você sequer tem a audácia de falar? Como um veterano não consegue nem subjugar um novato? Por acaso negligenciou seu cultivo nos últimos anos? Zhang Lu, com veias saltando em sua têmpora, revidou no mesmo instante. Seu tolo gorduroso, quem você pensa que está menosprezando? Que tal resolvermos isso com um duelo, seu pequeno covarde? Quem está com medo de quem? Rugiu Zhang Zhou. Mas antes que a situação se deteriorasse ainda mais, a voz trovejante da grande mestre ecoou. Comportem-se vocês dois! Com um brilho calculista nos olhos, Zhang Lu prosseguiu. De qualquer forma, este assunto termina comigo, a menos que... Sua voz diminuiu, provocando uma curiosidade maliciosa em Zhang Zhou, que perguntou, a menos que Zhuangxi-san suporte 2 golpes de palma meus, sem usar talismãs de proteção, declarou o ancião Lu, um sorriso fino brincando em seus lábios. A indignação explodiu no rosto de Zhang Zhou. Seu velho tolo imortal, você está indo longe demais. Quantos na seita da Floresta Imperial podem suportar seus 2 golpes? Zhuangxi-san é uma figura crucial para o cultivo. E se você prejudicar sua fundação de cultivo, então o quê? Virando-se para Zhuang, sua voz suavizou com preocupação genuína. Não aceite os termos dele. Hoje eu estou ao seu lado. Zhuang hesitou por um momento. Agradeço sua preocupação, ancião. Mas, neste instante, uma janela do sistema surgiu diante de seus olhos com uma mensagem clara. Tarefa obrigatória. Aceite o desafio do ancião Shou. Com determinação renovada em sua voz, Zhuang proclamou. Se isso pode resolver este assunto, eu aceito seus termos. Você perdeu o juízo, garoto? Zhang Zhou bradou, sua voz tremendo de preocupação. Aquele velho fantasma está no estágio intermediário do reino da alma nascente. Não se engane pela pequena diferença com Liu Songxing. A diferença de poder entre cada reino menor no estágio da alma nascente é imenso. Está bem, deixe Zhuangxi-san tentar, declarou a grande mestre com serenidade. A notícia se espalhou como fogo pelo grande templo. Notícia urgente! Zhuangxi-san vai enfrentar o ancião Shou, anunciou um discípulo excitado, enquanto outros comentavam animados. Isso vai ser um espetáculo! Ele realmente provocou o ancião Shou. Na arena, uma multidão já se aglomerava para testemunhar o embate. Zhuang, claramente desconfortável com a atenção, murmurou. Por que há tantos espectadores? Pare de olhar ao redor. Vou começar agora. Selo sacudidor de montanhas. Bradou o ancião Shou, interrompendo os pensamentos de Zhuang. Sua coisa sem vergonha, rosnou Zhang Zhou indignado. É uma técnica espiritual de palma de nível superior ao palma sacudidor de montanhas. O selo sacudidor de montanhas. Uma imensa energia em forma de montanha descendeu sobre nosso protagonista, que, embora confuso, aguardou o ataque. Ao ver a montanha pairando sobre sua cabeça, Zhuang a sustentou com as palmas das mãos. O impacto foi tão intenso que rachou o solo sob seus pés, levantando uma densa nuvem de poeira. Ele suportou, exclamou o ancião, a incredulidade evidente em sua voz. Zhuang refletiu internamente. Apesar de estar no estágio intermediário da alma nascente, esta força é muito maior que o teste de pressão da instrutora Leng daquela vez. Mas eu também venho ficando mais forte durante este estágio. Com um movimento fluido, Zhuang ergueu a rocha apenas com os braços, sem demonstrar esforço aparente, e a arremessou em direção às montanhas. O impacto produziu um estrondo ensurdecedor. O quê? Exclamou o ancião perplexo. Meu ataque foi realmente repelido. Não, isso não está certo. Não senti você usar nenhum poder espiritual agora há pouco. Você repeliu meu ataque apenas com força bruta? Isso não é bom. Fui longe demais. Zhuang pensou, horrorizado. Em voz alta, tentou explicar. Ah, isso. Na verdade, eu sou um cultivador físico. E completou em pensamento. Melhor não levantar suspeitas. O ancião franziu o senho.
Mesmo para um cultivador físico, é difícil fazer isso, especialmente sob meu ataque. É difícil, mas não impossível, Zhuang argumentou. À medida que os cultivadores envelhecem, podem experimentar um declínio na resistência, levando a uma falta de força em momentos críticos, energia enfraquecida e força de impacto insuficiente. Seu maldito! Vou obliterá-lo! Rugiu o ancião, fervendo de raiva. Técnica da palma celestial! Cruzando as mãos, ele invocou. Selo sacudidor de montanhas de Brahma. Uma montanha colossal de magma incandescente descendia ameaçadoramente em direção ao nosso protagonista. Zhang Zhou, não conseguindo conter sua fúria, bradou. Seu velho tolo imortal! Está tentando matar Zhuang Shisan? Não posso mais ficar apenas observando. Preciso agir. Espere! A voz da grande mestre ressoou com autoridade. Vamos testemunhar as verdadeiras capacidades de Zhuang Shisan. Zhuang observou atentamente a massa ardente que se aproximava, seus olhos fixos no perigo iminente. Pode vir! Desafiou ele, sua voz carregada de determinação. O impacto foi explosivo. Zhuang apoiou a rocha magmática com ambas as mãos, enquanto o chão sob seus pés se despedaçava violentamente, lançando fragmentos em todas as direções. Ele realmente suportou a técnica da palma celestial, exclamou Zhang Zhou, o espanto evidente em sua voz. Um sorriso sarcástico dançou nos lábios de Zhuang. Hehe. Mas ao notar os olhares intensos da multidão sobre si, seu semblante mudou. Não! Qual é o sentido disso tudo? Refletiu internamente. O ancião Shou quer me punir. É apenas um pretexto para salvar as aparências. Se eu suportar suas 2 palmas, acabarei fazendo-o perder a face na frente de todos. Mesmo que eu supere isso agora, ele certamente me terá como alvo no futuro. E a força que demonstrei está chamando a atenção demais agora, o que não é bom. Zhuang calculou em seus pensamentos. Então vou fingir estar ferido. O solo continuava a rachar sob seus pés quando Zhuang exclamou dramaticamente. Ah, não consigo mais aguentar. O ancião Zhang Lu observava confuso enquanto Zhuang aparentemente perdia suas forças. A pedra incandescente finalmente o atingiu com um impacto devastador, provocando um estrondo ensurdecedor e erguendo uma densa nuvem de fumaça branca que se espalhou por toda a arena. Velho fantasma, não vai retirar sua mão? Você realmente quer matá-lo? Gritou Zhang Zhou, sua voz carregada de urgência. Com um movimento quase imperceptível de seus dedos, o ancião murmurou. Retirar. A rocha se ergueu, revelando uma cratera profunda no solo. Zhang Zhou se aproximou da borda do buraco e gritou. Garoto, você está bem? Graças à misericórdia do ancião Shou, caso contrário, minha vida teria se encerrado aqui, respondeu Zhuang, sua voz propositalmente fraca e seu rosto simulando exaustão. O ancião Zhang Lu estreitou os olhos, pensativo. Ele não tem uma única lesão no corpo. Como pode agir como se estivesse à beira da morte? Além disso, ele inicialmente suportou minha técnica da palma. Será que ele caiu de propósito para não me envergonhar na frente de todos? Em voz alta, o ancião comentou. Seu cultivo físico não é nada mal, para não ter se ferido a tal ponto. Ah, Zhuang começou constrangido, mas foi interrompido por Zhang Zhou. Bem, ele não é nada especial, declarou Zhang Zhou com desdém. Neste vasto mundo, não faltam maravilhas. O desempenho de Zhuang Shisan não é único dentro da seita interior. Aquela pequena bruxa, mesmo estando apenas no reino do temperamento corporal, possui um corpo que desafia os céus. Sua força também é comparável a um cultivador do reino do núcleo dourado. A grande mestre elevou sua voz, carregada de sabedoria ancestral. Shenzhou é dividida em 5 continentes, cada um com suas próprias fortalezas. As forças do Estado Central são divididas em 3 níveis, 4 seitas, 3 facções, 36 portões e, no topo de tudo, a própria família real. A seita imortal da Floresta Imperial, agora em declínio, corre o risco de perder até mesmo seu lugar entre os 36 portões. No entanto, 3 prodígios emergiram. Esta é a graça dos céus, sinalizando que a seita imortal da Floresta Imperial se erguerá novamente. Zhuang Shisan já suportou suas 2 palmas. Há mais alguma objeção quanto à sua punição? Nenhuma, respondeu o ancião Shou, sua voz contida. O líder da seita decidirá. Em um vale isolado atrás da montanha, Zhuang Shisan encontrava-se em reclusão.
pendurado de cabeça para baixo, observava distraidamente a floresta enquanto resmungava. Realmente, esta punição zerou todos os meus pontos de crédito, me forçando a começar tudo de novo. Uma notificação surgiu no painel do sistema. Dica: proficiência de movimento atingiu 90%. Os olhos de Zhuang brilharam de entusiasmo ao analisar a mensagem. Oh, este objetivo também foi completado. Apenas mais 3 condições para atualizar o sistema, e poderei avançar para a próxima fase, a fase de fortalecimento avançado. De repente, um feixe de luz dourada e resplandecente desceu do céu, penetrando a densa floresta. Zhuang observou atentamente. Por que há um súbito estouro de luz dourada por ali? Impulsionado pela curiosidade, ele disparou pelos ares. Vamos dar uma olhada. Ao pousar no solo, seus olhos se arregalaram de surpresa. O quê? À sua frente, um imponente portão se erguia, desafiando a lógica de sua existência. Como pode haver uma residência no vale? Diante do portão majestoso, Zhuang permanecia boquiaberto. Aquela luz dourada, será que se origina daqui? Talvez o grande ancião tenha escolhido este lugar para reclusão. Melhor deixar para lá. Não vamos causar problemas desnecessários. Vamos embora. Antes que pudesse se mover, um rangido ecoou pelo vale enquanto o portão se abria lentamente. Encostado em seu batente, um jovem surgiu com um sorriso sereno. Jovem, já que está de passagem, por que não entra para descansar um pouco? Dizem que o destino une as pessoas. Destino uma ova, pensou Nianfan, mantendo seu sorriso plácido. Passei dias canalizando o poder espiritual só para atrair você até aqui. Como pode ser tão obtuso? Tive que manifestar meu poder espiritual em luz só para chamar sua atenção. Tão jovem, exclamou Zhuang surpreso. Por acaso você também é um grande ancião da seita imortal da Floresta Imperial? De modo algum, respondeu Nianfan com falsa modéstia, enquanto seus pensamentos corriam em outra direção. Mas não me confunda com uma das formigas do seu mundo mortal. Sou um imortal do reino superior, um ser muito além do alcance de sua existência mundana. A competição e a motivação para se destacar no reino imortal estão além de sua compreensão. Estamos todos nos entrelaçando até a morte. Sou um desses indivíduos entrelaçados. Por isso escolhi vir ao reino mortal para umas férias, para ser um chefe oculto do mundo. Ocasionalmente explodo alguns peixes. Foi só recentemente que senti sua presença. Queria atrair você aqui para exibir minha superioridade. É uma forma de justificar meus 1000 anos de cultivo árduo. Este imortal... Oh, não. Eu sou Li Nianfan, apenas um simples eremita do campo, disse ele enquanto pensava, revelando uma falha intencionalmente. O título Este Imortal não é algo que um chefe comum possa usar. Você deve ter notado minha natureza discreta. Já que me convidou tão sinceramente como hóspede, não vou fazer cerimônia. Por acaso estou com sede também, respondeu nosso protagonista animadamente. Completamente despercebido, lamentou Nianfan em pensamento. Zhuang admirou a fachada com olhos maravilhados. Terra abençoada da montanha da Floresta Imperial, uma morada do reino mortal. Muito bom! Exultou Nianfan internamente. Você conseguiu notar. Este é um personagem que eu pessoalmente escrevi. Carrega incontáveis camadas de encanto. Você, jovem, deveria se imergir nele. A caligrafia não é ruim, comentou Zhuang casualmente. Mas você perdeu completamente o ponto principal. Ei, protestou Nianfan em seus pensamentos. Ao entrar na morada do reino mortal, Zhuang exclamou, Isto é... He. Mesmo sendo lento, você finalmente percebeu, regozijou-se Nianfan em pensamento. As plantas cultivadas aqui são todas ervas espirituais de alto grau. Até um desperdício pode melhorar muito seu cultivo apenas inalando a energia espiritual dispersa. Nianfan verdadeiramente tem um comportamento tranquilo e refinado. Você decorou o pátio de forma tão única, elogiou Zhuang. Deixe-me ver, respondeu Nianfan, enquanto um cachorro se aproximava do protagonista, que o observava atentamente. Pensou Nianfan com satisfação. Este tirano é minha montaria celestial. Desta vez deixarei que libere sua aura celestial diretamente. Você deve estar convencido agora, jovem. Ao se aproximar do imponente cão, nosso protagonista se ajoelhou, estendendo a mão com cuidado para acariciá-lo. Na verdade, fiquei bastante surpreso com a presença intimidadora deste cachorro agora há pouco, admitiu ele, um sorriso se formando em seus lábios. Não esperava que algo com aparência tão feroz pudesse ser tão gentil e amigável. Todos dizem o mesmo, respondeu Nianfan, enquanto em seus pensamentos ecoava uma indignação cômica.
E quanto à dignidade de ser uma besta celestial? Zhuang interveio no momento. Agradeço pela atenção. Inclusive, preparei um chá para você. Este é um chá especial da minha terra natal. Experimente, ofereceu Nianfan, mas seus pensamentos revelavam outras intenções. Este é um chá do despertar que pode causar uma tempestade sangrenta no reino mortal. Mesmo com sua percepção limitada, beber este chá diretamente deveria certamente provocar alguma reação. Com gestos deliberados, Zhuang levou a xícara aos lábios, provando o líquido com atenção. O sabor é realmente extraordinário, exclamou ele com genuíno apreço. Finalmente há uma reação, pensou Nianfan ansiosamente, antes de perguntar em voz alta. O que mais? O que mais? Está sentindo alguma outra sensação diferente? Nosso protagonista, com uma expressão confusa, respondeu simplesmente. De fato, o sabor é realmente muito bom. A resposta casual provocou uma reação dramática em Nianfan, que bateu no próprio peito, cuspindo um filete de sangue em frustração. Seus pensamentos eram um turbilhão de indignação. Isso está completamente fora do normal. Pela lógica, as pessoas não deveriam estar se ajoelhando e me adorando. Eu, o chefe, esta pessoa definitivamente não é normal. Nianfan circulava ao redor do visitante, seus olhos atentos o examinando de todos os ângulos possíveis. Realmente, não consigo sentir nenhuma energia espiritual, refletia ele em crescente perplexidade. Seria uma disparidade enorme no nível de cultivo? Será que minha aura celestial está completamente ocultando sua energia espiritual? Uma súbita realização o atingiu. Então é porque seu cultivo é baixo demais. Esta pessoa não consegue perceber o valor destes tesouros, não é? Como diz o ditado, um javali da montanha não aprecia farelo refinado. Mas há uma solução. Jovem, está chegando a hora da refeição, pronunciou Nianfan em voz alta, um brilho sagaz em seus olhos. Por que não fica para uma refeição improvisada? O rosto de Zhuang se iluminou com a oferta. Já que o senhor é tão gentil, aceito com prazer sua hospitalidade. Fisgado, pensou Nianfan triunfante, antes de anunciar em voz alta. Hot pot com carne. Enquanto preparava a refeição, seus pensamentos fervilhavam de expectativa. Esta é a carne de uma besta demoníaca de 5º nível. A energia contida nela é excepcionalmente violenta. Se for consumida em excesso por cultivadores abaixo do estágio alma nascente, podem não conseguir suprimir a energia espiritual desenfreada e acabar se autodestruindo. O efeito é bastante direto. Zhuang fitou o alimento com olhos brilhantes de adoração. É proteína. Não vou me conter. Muito bem. Finalmente uma reação decente. Nianfan exultava em pensamento. Aguarde para ser dominado pelo contragolpe da energia espiritual. Nesse momento farei meu movimento para salvá-lo, ocultando minhas verdadeiras habilidades e fama. O que se seguiu foi um espetáculo que deixou Nianfan em estado de choque absoluto, suas mãos agarrando a própria cabeça enquanto observava horrorizado, tudo completamente revelado. Estou tão satisfeito, declarou nosso protagonista com contentamento, aparentemente alheio ao tormento de seu anfitrião, enquanto dava tapinhas em sua barriga bem alimentada. Uma sequência de mensagens do sistema invade a visão de Zhuang, deixando-o perplexo. Mais um de força física, anuncia uma delas. Mas antes que pudesse processar a informação, uma nova notificação surge. Primeira vez consumindo a carne de uma besta monstro nível 5. Energia sanguínea aprimorada, força física mais 10. Força aumentada? Reflete ele, sentindo a energia pulsar em suas veias. Preciso testar isso de alguma forma. Seus olhos então capturam o brilho sedutor de um arco extraordinário. Analisando o objeto com admiração, Zhuang recorda seus conhecimentos. Quanto mais elevada a categoria do arco, maior a força necessária para manejá-lo. Intrigado pela beleza da arma, ele se volta para Nianfan. Senhor, posso experimentar aquele arco? Fique à vontade, responde Nianfan, mas seu pensamento dispara em alarme. Espere um momento, ele não pode estar falando do céus, é exatamente aquele, meu tesouro mais precioso, uma autêntica relíquia imortal. Sem poder divino no reino mortal, é impossível tensionar este arco. Zhuang ergue a arma sentindo seu peso considerável. Posicionando-o contra o peito, faz sua primeira tentativa de tensioná-lo, mas o arco permanece imóvel como uma rocha. Nem se moveu, murmura ele franzindo o senho. Nianfan deixa escapar um suspiro de alívio. Você me assustou por um momento. Nem mesmo os habitantes do reino superior conseguem tensionar este arco casualmente.
Com um brilho determinado nos olhos, Zhuang assume uma postura mais firme. Desta vez usarei toda a minha força. Para horror de Nian Fan, que observa a cena com os cabelos em pé, Zhuang começa a puxar a corda do arco. Filetes de sangue escorrem por seus dedos, enquanto a arma gradualmente cede à sua força sobre-humana. Não pode ser, pensa Nian Fan em pânico. Ele realmente conseguiu tensionar o arco. Este é o arco divino caça-sol, revela Nian Fan, sua voz carregada de reverência. Seu poder é extraordinário. Mesmo sem flechas divinas, quando tensionado, ele naturalmente reúne energia espiritual e forma suas próprias setas. Antes que pudesse terminar sua explicação, um brilho alarmante emana do arco nas mãos de Zhuang. Pare! Grita Nian Fan em desespero. Com uma expressão de inocente surpresa, Zhuang observa um raio de luz formar-se na ponta do arco. É tudo o que consegue murmurar antes que o projétil energético dispare, rasgando céus e terras em sua trajetória devastadora, até atingir as 10.000 montanhas com um impacto ensurdecedor, despedaçando o antigo selo de proteção. Quilômetros distante, em um templo sereno, um ancião sentado em meditação súbito cospe sangue, alarmando seu discípulo próximo. Mestre, o que houve? Péssimas notícias! O ancião responde, sua voz tremendo. O selo das 10.000 montanhas demoníacas foi quebrado. De volta à residência de Nian Fan, mestre e discípulo contemplam o céu em silêncio atordoado, até Zhuang finalmente encontrar palavras. Como este arco pode possuir tamanho poder? A culpa é minha por não tê-lo alertado antes, admite Nian Fan, pesaroso. Espero que nada grave aconteça, murmura Zhuang, preocupação evidente em sua voz. Observe a direção das flechas, pondera Nian Fan. Elas voaram em direção às 10.000 montanhas demoníacas, que não haja baixas. Ele pausa, observando Zhuang com nova admiração. Mas você, garoto, realmente me surpreendeu. Enquanto isso, seus pensamentos correm em outra direção. Será que o reino mortal já está produzindo talentos tão extraordinários? No fim, o verdadeiro palhaço fui eu. Lágrimas silenciosas escorrem por seu rosto. Nas 10.000 montanhas, onde o selo foi destroçado, a terra treme e se parte. Das profundezas da rocha emergente, uma colossal besta demoníaca começa a se erguer, trazendo consigo a promessa de caos e destruição. O imperador demônio crava suas próprias garras no peito, deixando que seu sangue esverdeado escorra e empape o solo abaixo. Com voz gutural, ele entoa seu chamado. Eu, o imperador demônio, através do poder do sangue ancestral, convoco todos os reis das raças demoníacas para prestarem sua homenagem. Purificaremos o reino mortal com sangue. Como resposta ao chamado sinistro, bestas emergem das profundezas da floresta, convergindo em direção ao seu líder supremo. Um imponente leão demoníaco, prostrado em submissão, declara em nome de todos. Salve o imperador demônio! Nós, os reis das raças demoníacas, juramos obediência aos seus comandos. Enquanto a cerimônia sombria se desenrola, uma figura humana se aproxima do clã demoníaco, sua presença causando ondas de tensão no ar. Com voz analítica, ele compartilha seu conhecimento. Uma besta monstro de nível 5 equipara-se ao nível de cultivo da alma nascente. São estes os chamados reis demônios. Já uma besta de nível 6, embora preserve certas características monstruosas, pode assumir forma humana e tornar-se um cultivador demoníaco. Tais cultivadores atingem o nível de transformação divina, pertencendo ao reino do imperador demônio. Finalmente, uma presa digna. Um humano! Exclamam as bestas em uníssono, seus rosnados ecoando pela montanha. Como ousa um cultivador humano aparecer aqui? O imperador demônio acaricia seu queixo, um sorriso cruel se formando em sua face bestial. Verdadeiramente tem desejo de morte, ousando invadir a terra sagrada do clã demônio. Assumindo postura de combate, o imperador proclama com sede de sangue. Não importa. Oferecerei sua cabeça em sacrifício aos céus, que comece a trilha de massacre do clã demônio. O misterioso humano, no entanto, mantém uma calma perturbadora. Tocando os lábios com o dedo em gesto contemplativo, ele analisa seu adversário com um olhar penetrante. O poder que este corpo pode liberar é limitado, mas contra você. Com um movimento preciso, o humano ergue seu dedo, e dele projeta-se uma lança de energia vermelha, cortando o ar como um relâmpago escarlate. O projétil atravessa o peito do imperador demônio, que tomba aos pés de seu assassino, seu corpo maciço curvando-se em derrota. O imperador demônio foi massacrado, brada o leão, terror ecoando em sua voz. O pânico se espalha como fogo entre o clã demoníaco.
Corram! Corram por suas vidas! Os gritos se misturam ao som de patas e garras batendo contra o solo enquanto as bestas fogem em debandada. Contemplando o corpo inerte de sua vítima, o misterioso humano revela um sorriso satisfeito. Como esperado, exatamente como previ. Bestas monstros são negligentes no cultivo de sua consciência espiritual. Não importa quão fortes sejam fisicamente, permanecem vulneráveis a ataques no nível espiritual. Sua voz assume um tom mais sombrio. Agora, tomarei seu corpo físico para mim. Uma energia sinistra emana do humano enquanto ele inicia um ritual macabro, sugando a essência vital do imperador demônio. Como uma sombra faminta, ele penetra no corpo da besta, absorvendo cada gota de poder, até não restar nada além de uma carcaça vazia. Nada mal, ele murmura, testando seu novo corpo. Embora este corpo esteja longe de seu poder máximo, será mais que suficiente para aniquilar aquela seita. Sua voz carrega décadas de ódio acumulado. Yulin, seu velho ladrão, naquele dia, você destruiu meu corpo físico e selou minha alma na pedra seladora de espíritos por 10.000 anos. Hoje, massacrarei todos os seus discípulos e descendentes, exterminarei sua linhagem. Enquanto isso, nos campos da aldeia, camponeses trabalham tranquilamente a terra até que um rugido aterrorizante rompe a paz. Uma enorme besta emerge da floresta, avançando em alta velocidade. Uma besta monstro! Corram! Os gritos de pânico dos aldeões rasgam o ar. No salão principal da aldeia, um discípulo irrompe, ofegante. Chefe da aldeia, é terrível! Outra besta monstro surgiu da floresta. Os aldeões da vila agrícola não resistiram ao ataque. Há mais feridos. Seria outra besta monstro de nível 2? Questiona o chefe da vila, preocupação vincando sua testa. Normalmente lidamos bem com as de nível 1, mas ultimamente só aparecem as mais poderosas. Deveríamos pedir ajuda às seitas próximas? Sugere o discípulo. Sim, não temos escolha. Isso está além de nossas capacidades. Um mês se passa, e Zhuang adentra o templo com um misto de esperança e resignação. Olá, há alguma tarefa com boa pontuação disponível? Pergunta ele, enquanto pensa consigo mesmo. Todos meus pontos foram penalizados. Só me resta aceitar algumas missões para recuperá-los. O discípulo responde com formalidade. Atualmente, as missões de maior recompensa são as de grau B, que envolvem caçar e deter bestas monstro. Contudo, são tarefas em equipe. Os times devem ser formados por classe, com no mínimo 3 pessoas. Classes? Zhuang inclina a cabeça confuso. Exato. Os novos estudantes já foram designados para suas classes. Basta escanear seu token de Jade de identidade no Coroa Celestial do Destino para ver sua designação. Ansioso, Zhuang posiciona seu celular próximo à coroa e aguarda. A notificação finalmente aparece. Lista de designação de calouros, classe avançada de calouros, classe padrão de calouros, classe de estudos místicos, classe de tradições esotéricas. Não, meu nome não está aqui, exclama ele perplexo. O discípulo sorri conhecedor. Parabéns, você foi selecionado. Você está em uma classe especial. Classe 0! A voz alegre da pequena bruxa ecoa pelo salão. Quem diria que nossos destinos estariam tão entrelaçados? Encontrando Zhuang ajoelhado cabisbaixo sob uma mesa, ela coloca a mão sobre sua cabeça com um sorriso travesso. Não se preocupe, de agora em diante eu te protejo. A cena seria cômica se não fosse levemente trágica. Um guerreiro capaz de tensionar o lendário arco divino Caça-Sol agora encontrava-se sob a proteção de uma pequena bruxa travessa. O destino definitivamente tinha um senso de humor peculiar. Ah, então é por pontos, observa a pequena bruxa, cruzando os braços com ar conhecedor. Saltando para cima da mesa, ela infla o peito com confiança exagerada. Com minha presença, pode ficar tranquilo. Todo mundo sabe que tenho qualificação para liderar e sou uma veterana confiável. É realmente mais tranquilizador ter você aqui, Zhuang responde com uma calma suspeita. E o mais importante, precisamos de pelo menos 3 membros na equipe. Nesta classe não seremos só nós 2, certo? Com um ar de superioridade teatral, a garota anuncia. Já que é assim, só nos resta chamá-lo. Ele? Xiao Tang Tang! Ela exclama. O primeiro a entrar na classe 0, apontando para um imponente templo à distância, continua. Também conhecido como o excepcionalmente talentoso irmão mais velho da seita da Floresta Imperial, um gênio que aparece uma vez por século. Na porta do templo, uma placa anuncia solenemente. Em reclusão. Dentro do santuário, Tang Yi medita em meio a um mar de papéis amassados, sua expressão contorcida em agonia criativa. Não está funcionando. Minha mente está completamente vazia. Não consigo escrever nada. Como todos sabem, sou um escritor, reflete ele consigo mesmo.
Minha obra Continente da Luta dos Gansos varreu Zhongzhou como uma tempestade. Recebeu muitas críticas positivas. Claro, também estou aberto a feedback negativo. Atualmente estou preparando uma nova obra, mas após dias em reclusão, a inspiração me abandona. Espreguiçando-se, ele se levanta. Ficar enterrado em contemplação profunda não está ajudando. Talvez um passeio traga novas ideias. Aliás, continua seu monólogo interior. Além da escrita, também dedico tempo ao cultivo. Possivelmente tenho algum talento, e com as pedras espirituais generosamente oferecidas pelos leitores, meu nível de cultivo é decente. Ao abrir as portas do templo, depara-se com Juan e a pequena bruxa. Que coincidência, diz Juan, seu punho ainda erguido para bater. Eu estava prestes a... Quem são vocês? Pergunta Tang, olhando confuso para seus visitantes. Xiao Tang Tang, sou eu. A pequena bruxa responde com entusiasmo exagerado, enquanto Juan intervém mais pragmaticamente. Temos algo para discutir com você. Já sentados à mesa, Tang analisa a situação. Então você aceitou a missão da classe e quer que eu me junte ao time. O que acha, irmão mais velho Tang? Pergunta Juan, uma nota de esperança em sua voz. Vale a tentativa, concorda Tang, provocando uma explosão de alegria da pequena bruxa, que ergue os braços como se tivesse ganho um prêmio. Eba! Finalmente vamos poder sair e nos divertir. Mas para aumentar a coesão da equipe, Tang assume um tom solene. Sugiro criarmos um nome para nosso esquadrão. Alguma objeção? Nenhuma, respondem em uníssono. Então seremos o clã Tang, declara ele com orgulho, enquanto Juan observa ceticamente a óbvia escolha egocêntrica. Quando estivermos em missão, precisamos ser extremamente cautelosos, continua Tang, agora em modo conspiratório. Usaremos codinomes para proteger nossas identidades e evitar vingança de inimigos. Podemos usar apelidos entre nós durante as missões? Sem problema, concorda Juan, já prevendo o rumo da conversa. Em termos de senioridade, você é o terceiro na linha. Então, na equipe, você será Tang-san. Tang parece extraordinariamente satisfeito com sua própria lógica. Claro, esta missão tem seus riscos. Sugiro calcularmos a auspiciosidade desta jornada. Tudo bem? Xiao Tang Tang. Desde quando você aprendeu essa habilidade? Pergunta a pequena bruxa, genuinamente curiosa. Sendo discreto, Tang responde com falsa modéstia. Em minha última viagem, por acaso encontrei as anotações remanescentes de um mestre da adivinhação. Então comece adivinhando o meu! Exclama a pequena bruxa, praticamente pulando de empolgação. Com os dedos pressionados contra a testa, Tang proclamou. Aqui vou eu. Seus olhos adquiriram um brilho sobrenatural, enquanto várias esferas surgiam em movimento circular ao seu redor. Em um instante, sua consciência foi transportada para uma grandiosa arena. Diante dele, erguia-se uma escadaria monumental que parecia tocar o céu. Então, esta é a escada do destino, exclamou em admiração. Uma vez que você a sobe, pode vislumbrar o destino dos outros. Conforme subia os degraus místicos, sua voz ecoava pela vastidão do espaço. É verdadeiramente místico. O futuro de Xiao é, antes que pudesse completar sua previsão, um redemoinho colossal se materializou, dele emergindo uma perna gigantesca dotada de garras afiadas. Há uma visão, conseguiu gritar, antes de ser abruptamente puxado de volta à realidade. Murmurou pensativo, chamando a atenção da garotinha presente. O que há de errado? Ela perguntou, preocupação evidente em sua voz. A adivinhação foi interrompida. Parece que uma proibição foi colocada sobre o futuro de Xiao. Tang explicou franzindo o senho. Será que foi obra do mestre da seita? A garota insistiu, curiosa. Desviando do assunto, Tang voltou-se para seu outro visitante. Bem, vamos dar uma olhada em sua fortuna, irmãozinho. Ah, está bem, Juan concordou prontamente. Mais uma vez, Tang retornou à arena mística, mas algo havia mudado. O quê? Como uma porta apareceu? Exclamou perplexo. O livro não mencionou nada sobre isso. Será que a escada do destino está escondida atrás da porta? Determinado, Tang empurrou a porta com toda sua força. A tanta resistência, grunhiu, sem desistir. Finalmente, uma fresta se abriu. Através da fresta, Tang vislumbrou um avatar misterioso. No mesmo instante, seus olhos começaram a sangrar, e um filete vermelho escorreu pelo canto de sua boca. Quando voltou à realidade, estava visivelmente abalado. Irmão mais velho, você está bem? Juan perguntou alarmado. Sem responder, Tang correu de volta à sua sala, trancando-se rapidamente. Na porta, deixou apenas uma placa com os dizeres: em reclusão para cura. Diante da cena, o protagonista e a garotinha se entreolharam desolados. Nossa equipe, nós falhamos! Murmuraram em uníssono.
observando a porta fechada que guardava os segredos de sua tentativa fracassada. No templo principal, a atmosfera estava carregada de preocupação. O discípulo se dirigiu a Xiao e Zhuang com um tom inquisitivo. Vocês disseram que o irmão mais velho está entrando em reclusão novamente. Não tem membros suficientes na equipe? Sim, respondeu Zhuang pensativo. Será que podemos encontrar alguém de outra equipe para substituí-lo? Na verdade, tenho 2 candidatos em mente. Enquanto falava, a imagem de 2 amigos surgia em seus pensamentos. O discípulo ponderou por um momento antes de responder. Considerando a natureza única da sua equipe zero, não é impossível abrir uma exceção. Foi nesse momento que Leng surgiu, sua presença chamando a atenção de todos. E se eu substituir o irmão mais velho e formar uma equipe? Propôs ela, sua voz carregando uma confiança peculiar. João ouviu atentamente enquanto Leng continuava. Ouvi dizer que o irmão mais velho é tão poderoso quanto um ancião. Se eu tomar o lugar dele, a força de combate será comparável. Por que ela? Zhuang se perguntou internamente, um leve desconforto crescendo em seu peito. O discípulo, aparentemente satisfeito com a proposta, declarou: já que a instrutora Leng está disposta a assumir a liderança, não tenho objeções. Um sorriso sinistro se formou nos pensamentos de Leng. Finalmente consegui a oportunidade de usar a faca de outro para matar. O grupo seguiu seu caminho, com Xiao confortavelmente instalada nos ombros do protagonista, enquanto Leng liderava à frente. Ela começou a explicar detalhadamente. Deixe-me reiterar os requisitos da missão. O selo nas montanhas demoníacas está se afrouxando. As bestas demoníacas de alto nível lá dentro podem ser afetadas e apresentar risco de transbordamento. Isso poderia representar uma ameaça para as cidades vizinhas. Durante o período em que os guardiões da montanha estiverem refazendo o selo da área, tudo o que precisamos fazer é impedir ou caçar as bestas demoníacas que transbordarem. Naturalmente, quaisquer materiais demoníacos obtidos da caça às bestas demoníacas pertencem a nós. Como um raio cortando o céu, eles chegaram aos arredores das montanhas demoníacas, onde um cenário caótico de intensa competição entre discípulos se desenrolava. Ataquem, ataquem, sem misericórdia! Gritos ecoavam pelo ar. Como ousam ser tão arrogantes? Vociferou um discípulo antes de ser atingido por uma corrente que ricocheteou, gerando uma explosão que o arremessou para longe. Observando a cena com desdém, outro discípulo comentou: não vale nem um único golpe. É essa a força digna de uma das 36 seitas? A seita da Floresta Imperial é realmente só conversa. De repente, um raio azul de energia celestial cortou os céus e atingiu o solo com força devastadora. Quem ousa difamar a seita da Floresta Imperial? Uma voz trovejou. Quando a luz do raio se dissipou, revelaram-se Leng, Xiao e Zhuang. É a instrutora Leng! Exclamou um discípulo em admiração. Os outros discípulos começaram a murmurar entre si, analisando os recém-chegados. Olhem as vestimentas. São da seita Qingfeng. Parece que receberam a mesma missão que nós. Leng, observando o caos com escárnio, questionou. Por que estão lutando entre si? Estávamos trabalhando juntos para cercar e matar uma besta demoníaca de nível 4. Explicou um discípulo. Quando estávamos prestes a conseguir, eles nos interceptaram. No final, surgiu um conflito sobre a posse dos materiais demoníacos. Um ancião surgiu repentinamente, sua presença imponente dominando o ambiente. Não, fui eu quem claramente desferiu o golpe fatal, bem quando a besta demoníaca foi completamente derrotada, declarou com autoridade. Sou o ancião Wu da seita Qingfeng. Prazer em conhecê-los. Para evitar prejudicar a harmonia entre nossas seitas, proponho que cada lado envie um discípulo para competir. O vencedor terá o direito de reivindicar a propriedade dos materiais demoníacos. O que acham? Parece bom, respondeu Leng, começando a ponderar. Então nós enviaremos. Antes que ela pudesse completar, Xiao se adiantou com entusiasmo. Então nós enviaremos. Não parece divertido? Os discípulos observavam com irritação mal contida, sussurrando entre si. Não é aquela pequena bruxa? Por que o mestre da seita a deixou sair? João se inclinou para Xiao com um sorriso divertido. Pequena, você está bem? Eles parecem bem fracos, não é? Só tome cuidado para não matar alguém acidentalmente. Não se preocupe, respondeu Xiao com tranquilidade. Tenho praticado bastante aquela técnica de relaxamento de yoga que você me ensinou. O ancião observava a cena com desprezo, seus pensamentos revelando seu julgamento precipitado. A seita da Floresta Imperial realmente está em decadência. Mandaram uma criança para lutar. Pela aura, parece que está apenas no reino do cultivo corporal. Chen-Feng, é sua vez, comandou o ancião, acrescentando em tom de alerta. Lembre-se, tenha cuidado com seus golpes. Não mate seu oponente por acidente. Discípulo compreende.
respondeu Shen Feng respeitosamente, antes de se voltar para sua adversária. Sou Shen Feng, discípulo sênior da seita Qing Feng. Tenho cultivo no reino do núcleo dourado. Por favor, me ilumine. Venha! Foi a única resposta de Xiao, seu tom infantil contrastando com sua postura confiante. A corrente de Chen cortou o ar em direção a Xiao, que se esquivou com uma graciosidade surpreendente, a arma passando rente ao seu rosto. Surpresa, não é? Provocou Chen. Você não pode escapar a uma distância tão curta. Vou atravessar seu corpo. Para espanto geral, Xiao respondeu à ameaça com uma cabeçada precisa na corrente, gerando uma explosão que estilhaçou a ponta da arma em pequenos fragmentos. O quê? Exclamou Chen incrédulo. Hehe, puxa! Xiao riu, agarrando a corrente e puxando seu oponente para perto. Com um soco devastador, atingiu o rosto de Chen, fazendo filetes de sangue escorrerem de sua boca. Sem perder o ritmo, continuou puxando e socando seu adversário em sequência. O ancião assistia à cena com horror crescente. Como? Como isso é possível? Meu discípulo mais promissor, derrotado por uma garota no reino do cultivo corporal, chega. A demonstração de força de Xiao havia deixado claro que as aparências podiam ser extremamente enganosas, especialmente quando se tratava de uma pequena bruxa, com um sorriso inocente no rosto. Garota, nada mal mesmo, elogiou Zhuang, observando enquanto o oponente de Xiao voava longe, caindo completamente derrotado. Seus golpes estavam mais controlados. Discretamente, uma gênia de fato, agradeceu Xiao com um sorriso modesto. É isso que você chama de controlado? Bradou o ancião furioso. Você o espancou até que nem a própria mãe o reconheceria. Len interviu com frieza. Como combinado, a besta demoníaca de nível 4 pertence a nós. Bufou o ancião. Levem-no para tratamento, vamos embora, ordenou, retirando-se rapidamente do local com seus discípulos. Os discípulos da seita da Floresta Imperial cercaram Xiao em celebração. A irmã mais velha foi incrível. A besta demoníaca é nossa. É nossa primeira vez capturando uma besta demoníaca de nível 4. Irmã mais velha, você é impressionante, exclamou um dos discípulos com admiração. Enquanto era celebrada, Xiao refletiu internamente. Será que todos gostam de mim? A comemoração continuou com os discípulos erguendo Xiao nos braços, saltitando alegremente. Yeah! Ha ha ha! Afastada da celebração, Leng mantinha um semblante pensativo. Uma besta demoníaca de nível 4. Isso é considerado uma classificação superior. Em teoria, as bestas demoníacas de nível superior escaparam de dentro. Elas ocuparam o espaço vital de outras bestas demoníacas de nível inferior do lado de fora. As primeiras a transbordar deveriam ser as bestas demoníacas de nível inferior. Agora, até as bestas demoníacas de nível 4 estão escapando. Isso indica que a situação dentro das montanhas demoníacas está bastante crítica. Com a situação se tornando mais séria, Leng analisou a situação. A situação dentro das montanhas demoníacas parece ter excedido as expectativas. Se bestas demoníacas de nível 4 ou superior escaparem novamente, isso vai ultrapassar completamente os requisitos de uma missão de grau B. Proponho que o Esquadrão Zero entre no interior para investigação. Precisamos coletar novas informações. Por trás de suas palavras aparentemente prudentes, seus pensamentos revelavam outras intenções. Em lugares caóticos, há mais oportunidades para assassinatos. João ponderou preocupado. Entrar no interior? Isso não aumenta a probabilidade de encontrarmos bestas demoníacas de nível superior? As condições para a atualização do sistema podem essencialmente ser cumpridas aqui. E como que em resposta, uma notificação do sistema surgiu. Núcleo de besta demoníaca nível 5, 0 a 1 carne e sangue de besta demoníaca nível 6, 0 a 10 queijo. Len e Zhuang trocaram olhares maliciosos antes de Zhuang concordar. Eu aceito. Xiao, alheia à atenção do momento, saiu correndo animadamente. Podemos ir numa aventura dentro da cordilheira. Garotinha, não se separe! Zhuang gritou preocupado. Não precisa se preocupar com ela. Leng o tranquilizou com frieza. Ela carrega a marca deixada pelo mestre da seita. Sua vida não corre perigo. Vamos! Enquanto caminhavam pelas montanhas, o protagonista observou. As montanhas demoníacas não parecem muito diferentes de florestas comuns, não é? É verdade, respondeu Leng. Por trás de Zhuang, um sorriso excitado se formou em seu rosto enquanto segurava um frasco. Com um movimento preciso dos dedos, ela manipulou um líquido âmbar, pensando consigo mesma. Este é o líquido âmbar do dragão. Pode atrair bestas demoníacas próximas. No máximo, pode atrair a presença de um rei demônio de nível 5. Com um movimento preciso e elegante,
Ela estalou os dedos, lançando um líquido misterioso em direção ao pescoço do jovem. Ele, ainda alheio à situação, ergueu o olhar para o céu. Gotas de água? Será que vai chover? Murmurou, girando em busca de sua companheira. Lang, você tem algum artefato para nos abrigar? Sua voz ecoou sem resposta, fazendo-o perceber sua súbita solidão. Onde estão todos? A alguns metros dali, empoleirada estrategicamente sobre uma árvore, Lang observava sua presa com um sorriso malicioso. Esta distância deveria ser segura, ponderou. Dizem que ele derrotou um ancião com apenas um golpe de palma. Sua cultivação está estimada no estágio do núcleo dourado. Contando apenas com força física, seu poder mal alcança o nível da alma nascente. Quando atrairmos um rei demônio de nível 5, será seu fim inevitável. Um rugido estrondoso cortou o ar, fazendo Zhuang entrar em estado de alerta. Uma besta demoníaca emergia das sombras, aproximando-se com passos pesados que faziam o chão tremer. As bestas demoníacas foram atraídas tão rapidamente. Lang exultou em seu esconderijo. O líquido âmbar do dragão é verdadeiramente um tesouro precioso para o refinamento corporal. Sua atração sobre as bestas demoníacas é impressionante. A criatura parou diante de Zhuang, que manteve uma postura surpreendentemente casual. Encontrar uma besta demoníaca tão cedo? Você é bastante sortudo, comentou com um tom quase divertido. Posso perguntar, que nível de besta demoníaca você é? Len analisava a cena com crescente satisfação. Pela sua aura, parece ser uma besta demoníaca de nível 4 em estágio avançado, equivalente ao estágio final do reino do núcleo dourado. É mais que suficiente para dar uma lição nesse garoto. Sou uma besta demoníaca de nível 4, a criatura rugiu orgulhosamente, avançando contra seu oponente. Zhuang bloqueou o ataque com uma facilidade desconcertante, sua expressão revelando leve desapontamento. Não está funcionando. Não atende às condições para subir de nível, murmurou, mais para si mesmo que para seu oponente. Depois, como se tivesse uma ideia súbita, seus olhos brilharam. Espere, há outra alternativa. Posso trocar o núcleo demoníaco por alguns créditos na seita interior. Por favor, poupe-me. A súplica da besta foi interrompida por um único golpe devastador de Zhuang, que a partiu ao meio como se cortasse manteiga. Agachando-se junto aos restos da criatura, ele recuperou uma pequena esfera reluzente. Achei um núcleo demoníaco de nível 4. Do seu posto de observação, Lang assistia à cena com horror estampado em seu rosto. O quê? Matou com um único soco? Contemplando os restos mortais da besta, Zhuang esboçou um sorriso desafiador. Seria ainda melhor se mais monstros aparecessem. Como se suas palavras fossem um convite, várias bestas começaram a emergir das sombras, seus olhos brilhando com uma mistura de cautela e cobiça. O cheiro está vindo desse moleque, sussurraram entre si, suas vozes carregadas de excitação. Ele tem a essência da saliva do dragão. João arqueou uma sobrancelha, genuinamente intrigado. Nossa, como tantos apareceram de repente. Pergunto-me se há algum monstro de nível 5 entre vocês. É só um pirralho, bradou uma das bestas, avançando imprudentemente. Em um piscar de olhos, seu corpo jazia despedaçado no chão, com João coletando mais uma esfera reluzente. Vamos lá, provocou ele, girando a esfera entre os dedos. Mostrem seus núcleos monstruosos. Apenas os de nível 5 podem ser absorvidos pelo sistema. Como isso é possível? Rugiu um rinoceronte bestial, sua voz traindo incredulidade. Matou o lobo cinzento com um único golpe! Um tigre bestial, mais cauteloso, ergueu a voz. Esse humano não é ordinário. Não o subestimem. Vamos atacar juntos e depois dividiremos a essência da saliva do dragão. Eu lidero o ataque, declarou o rinoceronte, investindo contra Zhuang. Postura do arco com Alter, começou Zhuang, mas foi interrompido quando duas lagartixas gigantes o prenderam com suas línguas pegajosas. Ambas as mãos estão presas, constatou ele, sem demonstrar preocupação. Está acabado, humano, rugiu o rinoceronte, investindo com toda a força contra a testa de Zhuang. Para seu horror, seu chifre se estilhaçou ao impacto. Com um sorriso tranquilo, Zhuang executou um movimento preciso, fechando os braços e forçando as lagartixas a colidirem uma contra a outra. O impacto foi fatal para ambas. Essa pessoa deve estar no estágio da alma nascente, gritou o tigre em pânico. Corram, rápido! As bestas dispararam em fuga desenfreada, mas Zhuang, com um movimento ágil, agarrou o tigre pelo rabo. Nenhum de vocês vai escapar, declarou com frieza, antes de desferir um golpe mortal que silenciou permanentemente a criatura. Do seu posto de observação, Lang assistia à carnificina com crescente horror. É um completo massacre unilateral. A força desse garoto vai muito além das minhas estimativas.
Mal teve tempo de completar seu pensamento quando percebeu uma presença sinistra às suas costas. Uma serpente monstruosa emergiu das sombras. Leng conseguiu desviar por um fio do ataque que despedaçou a árvore onde estava. A serpente, com sua voz sibilante e carregada de veneno, comentou: "A percepção de um cultivador da alma nascente é verdadeiramente impressionante. Fiz o meu melhor para ocultar minha aura. Ainda assim você me detectou." O sangue de Leng gelou nas veias ao reconhecer a criatura. Este monstro é um rei monstruoso de nível 5. Sua mente trabalhava freneticamente enquanto questionava: "Por que você não foi atraído pela essência da saliva do dragão? Por que se concentrou em mim?" A serpente deixou escapar um riso gutural que fez os pelos da nuca de Leng se arrepiarem. "Eu notei você muito antes de entrar neste território." "Maldição!" murmurou Leng, sua mente correndo em busca de opções. No mesmo nível, a força dos monstros geralmente excede a dos cultivadores humanos. Temo não ser páreo para ela. Só posso tentar manobrar com minhas técnicas. Tentando mobilizar seu poder espiritual para uma fuga desesperada, Leng descobriu com pavor que suas energias pareciam bloqueadas. Poder espiritual, difícil de mobilizar. A realização de que estava em sérios apuros começava a pesar sobre seus ombros. A serpente deixou escapar uma risada sinistra que ecoou pela floresta. "Haha! Estive observando secretamente por muito tempo. Acha que não me preparei para tudo? Posso liberar uma toxina supressora de espírito pela cauda." Sua atenção estava completamente voltada para o campo de batalha à frente. Sem perceber, você inalou demais. Agora está como uma tartaruga presa em um pote. Deixe-me esquartejá-la. Enquanto isso, alheio ao perigo que se aproximava, Juan continuava sua metódica coleta de esferas das bestas abatidas. "Todos os núcleos monstruosos estão aqui", declarou ele ao sistema. "Absorva-os e verifique se há algum de nível 5. A resposta do sistema veio quase instantaneamente. Nenhum núcleo monstruoso de nível 5 detectado. "O quê?" Juan não conseguiu esconder sua frustração. Depois de todo esse esforço, nenhum sequer alcança o padrão. Sua indignação foi interrompida por um estrondo violento às suas costas. Ao se virar, seus olhos se arregalaram ao ver Leng caída no chão. "Mestra, quem a feriu desse jeito?" O solo tremeu quando uma figura colossal emergiu das sombras, rochas e detritos flutuando ao seu redor como uma dança macabra. "Diante de mim está o rei monstruoso da serpente Azur." Leng conseguiu balbuciar, sua voz fraca. A serpente gigantesca ergueu-se em toda sua magnitude, sua presença emanando um poder sufocante. "Todos vocês não passam de formigas!" Sua voz trovejou, carregada de desprezo e promessas de violência. Diante da serpente monstruosa que se ergue à sua frente, Juan não consegue conter a surpresa em sua voz. "Que monstro gigantesco! Com certeza é de nível 5. A criatura, em resposta, deixa escapar um sibilo desdenhoso. "Meras formigas. Morram." Em um movimento veloz, expele um jato de veneno mortal. Juan, demonstrando reflexos extraordinários, desvia-se do ataque, embora o movimento brusco o faça colidir contra uma rocha próxima. "Você realmente bloqueou o ataque com esse movimento." A incredulidade na voz da serpente é palpável, suas escamas reluzindo sob a luz enquanto observa o jovem guerreiro. Com um movimento ágil, Juan agarra o corpo escamoso da criatura, seus olhos brilhando com determinação. "Seu núcleo de monstro. Eu vou pegá-lo." A serpente, perplexa com a audácia do jovem, repete suas palavras como se não pudesse acreditar no que ouvia. Aproveitando o momento de hesitação, Juan inicia uma sequência de movimentos precisos, rodopiando a serpente antes de arremessá-la ao chão. Preparando seu golpe especial, ele assume a postura de combate. Postura do arco, movimento halter, avançar. O soco poderoso corta o ar, mas a serpente, demonstrando uma agilidade surpreendente, consegue se esquivar do impacto, deslizando para longe com graça letal. Juan, ofegante, questiona sua própria força. "Meu golpe com toda a força não fez efeito nela?" Com um ar de superioridade, a serpente desliza em círculos ao redor de sua presa. "É surpreendente que você não tenha virado pó com o meu golpe. Garoto, seu treinamento físico é muito bom, mas infelizmente não é o suficiente." Em um movimento fluido, a cauda da serpente chicoteia o ar, arremessando Juan para longe. O monstro então prepara seu golpe mais mortífero. Veneno corrosivo. Até mesmo cultivadores abaixo do estágio alma nascente se transformam em água ensanguentada ao menor contato. Mas Juan, mesmo diante do perigo iminente, mantém a compostura. Com determinação férrea, ele invoca sua técnica defensiva. Movimento do aplauso.
Nesse momento, Zhuang fecha as mãos com precisão, gerando um redemoinho de ar que anula completamente o veneno da serpente. A criatura, atônita com tal demonstração de poder, recua ligeiramente. O quê? Sem usar magias, apenas a onda de choque de um aplauso dispersou meu veneno? Aterrissando com graciosidade, Zhuang não perde tempo e anuncia sua próxima técnica. Avanço contínuo com halteres. Uma saraivada de socos simultâneos atinge a serpente, fazendo-a serpentear no ar. A serpente, ainda mantendo sua arrogância, contra-ataca. É inútil! Sou um monstro de nível 5 no auge. Apenas um passo de me tornar um rei monstro. Além disso, minha pele externa tem defesa absoluta contra ataques abaixo do estágio alma nascente. Mas suas palavras são interrompidas pelo som de suas próprias escamas se partindo. O quê? Minhas escamas foram perfuradas! Maldição! Em desespero, a serpente começa a agitar sua cauda, produzindo um som familiar que Zhuang reconhece imediatamente. Aquele som de novo. Sopro do Rei Serpente! Brada o monstro, liberando um raio de energia devastador que atravessa toda a montanha, deixando apenas destruição e fumaça em seu rastro. Satisfeita com a aparente vitória, a serpente sorri. Nenhum sinal de respiração. Parece que o transformei em pedaços. Agora é sua vez. A essência da saliva do dragão está com você. Com um movimento calculado, a serpente começa a sugar Leng, elevando seu corpo no ar e revelando a cobiçada essência. Finalmente está prestes a ser minha. Mas nesse exato momento, o chão se rompe violentamente. Uma corda surge das profundezas, agarrando a essência, seguida por Zhuang, que ressurge com um salto magistral. Com a essência em mãos, ele analisa a situação. Agora entendo por que você sempre evitava a mestra durante a luta recente. Você temia danificar isto. Seu moleque ainda está vivo? A serpente sibila furiosa. Estava se escondendo embaixo da terra. Vou devorá-lo. E com essa ameaça, escancara sua boca monstruosa, revelando presas do tamanho de espadas. Distraído pela essência em suas mãos, Zhuang é engolido pela serpente, deslizando por sua garganta até cair pesadamente em seu estômago. Longe de demonstrar pânico, ele analisa seu novo ambiente. Então este é o estômago daquela serpente gigante? Que idiota! Se a casca é difícil de destruir, é muito mais fácil causar dano por dentro. Com determinação renovada, desfere uma série de socos contra a parede estomacal da serpente, mas logo percebe. Não está funcionando. A serpente deixa escapar uma risada cruel. Acha que sou tão estúpida assim? Se meu estômago não fosse tão resistente quanto minha pele, por que eu te engoliria? Nesse momento, Zhuang sente um calor intenso sob seus pés e exclama, quente. Agora, só precisamos esperar o ácido estomacal te corroer, a serpente declara com satisfação. Então, naturalmente, poderei absorver a essência da saliva do dragão. Essência da saliva do dragão? É isso? Zhuang observa o frasco em suas mãos, quando uma notificação do sistema surge. Lembrete essência da saliva do dragão. Aumenta significativamente os atributos físicos. Aumento? Um plano começa a se formar em sua mente. Sem hesitar, ele bebe a essência de uma só vez. Imediatamente, várias notificações do sistema surgem em sequência. Valor muscular. Seguido por, após tomar a essência da saliva do dragão, valor muscular plus 5. A força do hospedeiro foi significativamente aumentada. Valor muscular, 95, 100. Uma energia pulsante percorre todo o corpo de Zhuang. Posso sentir? Todos os músculos do meu corpo estão pulsando. Agora os efeitos devem começar. Com força renovada, Zhuang retoma seus ataques contra as paredes internas da serpente. A criatura estremece, surpresa com a mudança repentina. O que está acontecendo? Como a força desse garoto aumentou tanto de repente? Em seus pensamentos, a serpente tenta racionalizar. Mesmo que ele tenha engolido a essência da saliva do dragão, é impossível refiná-la em tão pouco tempo. E esse período é mais que suficiente para eu dissolvê-lo. Dentro do estômago da serpente, Zhuang começa a executar uma série de movimentos frenéticos. Corrida de 100 metros, saltos laterais. O que aquele moleque está fazendo no meu estômago? A serpente se contorce, irritada com os movimentos internos. Em um movimento explosivo, Zhuang dispara pela garganta da serpente, emergindo como um raio. Enfurecida com tal audácia, a serpente prepara seu ataque mais poderoso. Isso me deixa furiosa. Sopro do Rei Serpente. Mas Zhuang está preparado. Com precisão calculada, ele contra-ataca. Arremesso de placa de Halter. O quê? Meu sopro foi realmente bloqueado por aquela coisa. A serpente exclama, antes de ser atingida em cheio pela placa. Ela geme de dor, seus pensamentos revelando sua confusão. Que tipo de tesouro mágico é esse?
Com um soco devastador, Zhuang atinge a cabeça da serpente, fazendo-a desabar no chão. Em seu último momento de lucidez, a criatura tenta compreender sua derrota. Como ele ficou tão mais forte de repente? Será que estava escondendo sua força antes? Recuar é a melhor opção. Mas enquanto a serpente tenta escapar, arrastando-se desesperadamente pelo solo, Zhuang prova ser mais veloz. Em um movimento preciso, ele enlaça o pescoço da criatura e anuncia: "Vou pegar seu núcleo de monstro." Com um soco carregado de poder, ele destrói a serpente, extraindo seu núcleo. Sem perder tempo, comanda ao sistema: "Absorva isso." O sistema imediatamente responde com uma notificação: "Núcleo de monstro de nível 5 adquirido. Atualização do sistema pendente. Necessários mais 5 pontos de valor muscular e 10 quilos de carne e sangue de monstro de nível 6. O hospedeiro entrará na fase avançada de fortalecimento do cultivo muscular." Perdida nas montanhas onde cada pedra parece idêntica à anterior, Xiao suspira desanimada. "Acho que me perdi. Tudo aqui parece praticamente igual. Não consigo distinguir as direções." De repente, uma figura enfaixada surge à sua frente. Um fantasma!" Ela exclama, desferindo um soco poderoso sem pensar duas vezes. As faixas se desenrolam, revelando um homem inconsciente. "Ah, é um humano," ela constata, observando sua vítima. "Parece que ainda está respirando. Acho que peguei um pouco pesado. Sorte sua ter encontrado esta jovem dama. Você está salvo." Mal termina sua frase de autocongratulação, uma aranha gigantesca emerge das sombras. Os olhos de Xiao brilham com empolgação. "Finalmente encontrei um monstro decente. Hora de mostrar minhas habilidades." O que se segue é uma cena cômica. Xiao dispara em fuga, arrastando o pobre homem inconsciente pelo chão rochoso, enquanto a aranha os persegue implacavelmente. "Vou morrer! Por que tinha que ser um demônio de 5º estágio de nível médio? Esta jovem dama não pode com ele." Durante a fuga desesperada, o infortunado homem serve involuntariamente como um esfregão humano, seu rosto raspando no chão, enquanto sua cabeça colide com várias rochas pelo caminho. Xiao, em seu pânico, para abruptamente. "Para onde devo correr?" Então seu nariz capta algo familiar. Este cheiro é... Não muito distante dali, alheio ao caos, Zhuang saboreia tranquilamente seu churrasco. Depois de uma grande batalha, repor proteína é a melhor forma de se recuperar. Contudo, depois de comer a carne de um demônio de 5º estágio no auge, o sistema nem reagiu. Parece que conforme o valor muscular aumenta, as condições para avanço ficam mais exigentes. De repente, Zhuang é interrompido por um grito. Ao se virar, vê Xiao correndo em sua direção. "Socorro! Este monstro está me perseguindo o tempo todo!" Sem hesitar, Zhuang elimina a da aranha com um único soco certeiro. Xiao observa a demonstração de força, impressionada. Um demônio de 5º estágio, derrotado com apenas um soco. "Quem é esse irmão?" Zhuang pergunta, notando o homem inconsciente. "Um cultivador que salvei pelo caminho", responde a garota com naturalidade. Zhuang examina as vestes do homem com curiosidade. Olhando para suas roupas, não posso evitar a sensação de que são familiares. Ao virar o cultivador, ele se espanta. Como seu rosto ficou ferido desse jeito?" Xiao assume sua expressão mais inocente. "Foi tudo culpa daquela aranha monstruosa." "Este lugar é extremamente perigoso", adverte Zhuang. "Você deveria levar o mestre e os outros de volta primeiro." "O mestre também está ferido?" Xiao pergunta cautelosa. "Sim, o mestre foi gravemente ferido por aquela serpente gigante. Um oponente que nem mesmo o mestre conseguiu derrotar. Na verdade, os pensamentos de Xiao são interrompidos por Zhuang. "Ah, quase esqueci", ele diz, mostrando uma coleção de núcleos. "Você tem um anel de armazenamento? Leve estes núcleos de demônio e também aqueles 2 cadáveres de demônio ali. Você pode trocá-los por muitas recompensas no portão interno. Você está aqui para estocar tantos materiais de demônios." Xiao observa surpresa, antes de questionar. "Você não vai voltar comigo?" Com um olhar determinado, Zhuang responde. "Não, ainda quero ir mais fundo nas montanhas, para me aperfeiçoar." Em seus pensamentos, acrescenta. "Perder esta oportunidade. Não sei quando encontrarei uma besta demoníaca de 6º nível. Ouvi dizer que nas profundezas das montanhas há um selo contendo um imperador demônio de 6º nível. Você deve ter muito cuidado", alerta Xiao. "Não se preocupe", Zhuang responde com confiança. "Eu também sou muito forte." Nas profundezas da montanha, raios de energia carmesim rasgavam o céu noturno. Uma majestosa fênix pairava no ar, seu corpo emanando um poder avermelhado que tingia as nuvens. Abaixo, um ancião, com gestos precisos e determinados, executava uma antiga técnica de proteção.
Suas mãos traçavam símbolos no ar enquanto energia fluía pelo solo, fazendo brotar raízes místicas que se entrelaçavam como dedos gigantescos. Muito bem! Exclamou o ancião, enquanto as raízes se fundiam numa única estrutura, tomando a forma de um punho colossal. O golpe atingiu a fênix com força devastadora, arremessando-a contra o horizonte escuro. A criatura mística, recuperando-se rapidamente, deixou escapar um som que mesclava irritação e desdém. Nada mal. Você conseguiu quebrar os resquícios da minha imagem sombria, reconheceu a fênix, sua voz ecoando pela montanha. Mas vocês continuam sendo apenas um bando de brutamontes. Já disse antes, eu não sou o imperador demônio que vocês procuram. Parem de desperdiçar minha energia. Vocês têm me importunado há quase um mês. O ancião cruzou os braços, sua postura irredutível. Embora eu nunca tenha visto o imperador demônio, o ancestral foi bem específico. É uma besta demoníaca de pelos dourados e totalmente negra. A fênix manteve-se em silêncio, suas penas brilhando sob a luz da lua. O ancião, interpretando aquele silêncio como culpa, prosseguiu com renovada convicção. E você não pode se esconder de mim. O estandarte supressor de demônios reagiu à sua aura. Mesmo que você se transforme para parecer mais humano, é inútil. Enquanto observava o velho guerreiro, a fênix ponderou em silêncio. Deve ser porque você tomou posse daquele imperador demônio. É por isso que você tem a aura dele em você. Então, com um tom que carregava tanto pesar quanto ameaça, pronunciou em voz alta. Você está trazendo destruição sobre si mesmo. Com um movimento preciso, a fênix executou sua técnica mais devastadora. Dedo divino da morte. O golpe atingiu em cheio a testa do ancião, que desabou instantaneamente, cuspindo sangue. Ah! Gemeu o ancião, enquanto um de seus discípulos corria para ampará-lo. Murmurou o jovem discípulo, preocupado com o estado de seu mestre. Entre espasmos de dor, o ancião conseguiu explicar. É um ataque à alma. Este tipo de técnica é extremamente rara em todo o continente divino. Por que uma besta demoníaca usaria isso? A alma divina do chefe está danificada, constatou o discípulo, alarmado. Vamos recuar por enquanto. Precisamos que o ancestral saia de seu isolamento. Os discípulos partiram rapidamente, carregando seu mestre ferido. A fênix observou sua retirada e, assim que se viu sozinha, caiu de joelhos, exausta. Ah! Exclamou ofegante. Na minha condição atual, ataques à alma são como ferir o inimigo com 1000 golpes, mas sofrer 800 em retorno. O desgaste na alma divina é imenso. Iniciando um processo de levitação, a fênix declarou. Preciso fazer uma pausa e me recuperar. Ataquem novamente, guardas reais. Enquanto os discípulos saltavam de árvore em árvore, carregando seu mestre ferido para longe do perigo, avistaram uma figura solitária no caminho. Um dos discípulos reconheceu as vestimentas do estranho e questionou. Suas vestes. Você é um discípulo da seita da Floresta Imperial. Como conseguiu se infiltrar tão profundamente? Quem são vocês? Perguntou Juan, em posição defensiva. Somos o clã dos Guardiões da Montanha, respondeu o discípulo. Fomos nós que emitimos a missão para sua seita. Jovem irmão, à frente está o território de um imperador demônio de 6º nível. Aconselho você a fugir rapidamente. Ele é muito poderoso? Perguntou Juan, sua curiosidade superando momentaneamente a cautela. O discípulo respondeu com urgência na voz. Nosso chefe é um especialista do estágio inicial da divindade nascente. Mesmo nas circunstâncias em que está contido pelo estandarte supressor de demônios, ele continua imbatível. O que você acha disso? Fujam depressa! Gritaram os discípulos enquanto se afastavam rapidamente com seu mestre ferido. Sozinho, Juan refletiu sobre a situação. Um verdadeiro imperador demônio no estágio da divindade nascente. E a força deste demônio definitivamente não é inferior a um especialista do estágio inicial da divindade nascente. Precisamos fazer preparativos minuciosos. Acessando seu painel do sistema, murmurou. Vou verificar se o sistema tem algum item útil. Isto! É um item recompensa da competição de esgrima. Muito viável. A fênix, ainda em seu estado de levitação recuperativa, percebeu uma presença se aproximando. Alguém está vindo, sussurrou. João emergiu da floresta, caminhando deliberadamente em direção ao ser místico. Você é o imperador demônio de 6º nível? É você mesmo! A criatura respondeu com uma risada que ecoou pelo ar. Parece que estávamos verdadeiramente destinados a nos encontrar. Já nos conhecemos antes? Perguntou João, surpreso pela familiaridade no tom da criatura. Dentro da pedra de teste espiritual, através de anos de consumo, apenas um último impulso do exterior poderia quebrá-la, explicou o demônio, observando a confusão no rosto do jovem. Vendo que Juan ainda não compreendia, a criatura provocou. Você esqueceu?
Você é aquele que quebrou a pedra de teste espiritual com um soco. Aquele que me libertou. Enquanto Zhuang absorvia essa revelação atônito, uma notificação do sistema piscou diante de seus olhos. Missão forçada ativada. Derrote a antiga Fênix Negra. O ancião, uma vez, mencionou que uma Fênix Negra primordial estava selada dentro da pedra de teste espiritual. Recordou Zhuang, as memórias voltando como fragmentos de um quebra-cabeça. Seria você? Exatamente, confirmou a Fênix, sua voz carregada de satisfação sombria. Então não foi totalmente minha culpa que a pedra de teste espiritual foi despedaçada, concluiu Zhuang. A Fênix deixou escapar uma risada maliciosa. Hahaha, você está se superestimando. Se não fosse por minha interferência interna, você realmente acha que poderia quebrá-la? A raiva explodiu dentro de Zhuang. Com um grito de fúria, ele avançou contra a Fênix, seu punho cortando o ar. É tudo por sua causa! Quanto problema você me causou! O golpe conectou, mas a Fênix apenas sorriu com desdém. Está tentando me provocar? Com um movimento fluido de seu dedo, ela arremessou Zhuang para longe como se fosse uma folha ao vento. Se não fossem aqueles homens selvagens da montanha, eu já teria invadido a seita da Floresta Imperial há muito tempo. Zhuang se levantou, determinado, enquanto a Fênix continuava. Mas você chegou bem na hora. Como o primeiro discípulo da seita da Floresta Imperial que encontrei, vou torturá-lo até a morte. Num piscar de olhos, a Fênix atacou, enterrando a cabeça de Zhuang no chão com força brutal. Rochas e poeira explodiram ao redor do impacto. Mas Zhuang, demonstrando uma resiliência impressionante, apoiou-se nos braços e contra-atacou. Chute alto! Gritou, seu pé cortando o ar em um arco preciso, acertando em cheio o queixo da Fênix. A criatura mística apenas inclinou o queixo levemente e sorriu com desdém. Seguido de supino com halter, bradou Zhuang, avançando com uma sequência de golpes contra seu oponente. No entanto, a Fênix deteve seu punho com uma única mão, como se segurasse uma pluma. Você é igual àqueles homens selvagens, aparentemente ignorando por completo uma coisa, declarou a Fênix, antes de desferir um soco devastador no estômago de Zhuang. Ah! Gemeu ele, paralisado pela dor, cambaleando para trás enquanto a Fênix revelava. Todo o meu corpo. Um feitiço protetor envolve tudo. Relembrando o golpe anterior de Zhuang, a criatura mística explicou com desdém. Você pensa que me atingiu. Na realidade, você só acertou minha barreira protetora. Nem mesmo minha defesa pode ser penetrada. Um feitiço protetor? Murmurou Zhuang, processando a informação. Seu corpo físico é bem cultivado, observou a Fênix. Receber alguns golpes meus não o afetou muito. Pergunto-me quanto divertimento você pode me proporcionar? A Fênix avançou novamente, desferindo uma sequência brutal de socos simultâneos que elevaram o corpo de Zhuang no ar. Estranho, pensou ela, continuando seu ataque implacável. Em meio ao turbilhão de golpes, Zhuang conseguiu invocar sua técnica, Trovão Descendente. Uma onda de energia azul envolveu seu corpo, propulsionando-o para longe do alcance de seu algoz. E ainda está respirando, refletiu a Fênix, surpresa. Meus ataques surpreendentemente não conseguem matá-lo em pouco tempo. Dói tanto, murmurou Zhuang, seu corpo tremendo de dor. Em seus pensamentos, uma constatação perturbadora. Este tipo de dor é a primeira vez que sinto desde que despertei o sistema. Maldição! Vociferou a Fênix, disparando um fio de energia negra que atravessou o peito de Zhuang. O jovem guerreiro cuspiu uma quantidade alarmante de sangue. Ah, não, a diferença de poder é grande demais, ofegou Zhuang. Se isso continuar, meu corpo provavelmente não vai aguentar. O problema é que meus punhos são ineficazes contra ele. Desesperado, ele recorreu ao sistema. Sistema, seu hospedeiro está em grave perigo. Não vai dar uma mãozinha? A resposta veio em forma de uma fria notificação. Tarefa obrigatória. Derrote a Fênix Negra Primordial. 3.000 relâmpagos negros, rugiu a Fênix, liberando uma tempestade de fios de energia sombria que atingiram Zhuang impiedosamente, derrubando-o. Você realmente é o sistema mais inútil, murmurou Zhuang, caído. O sistema piscou irritado, proibido difamar o sistema. Caso contrário, enfrentará sanções severas. Por que você ainda não morreu? Gritou a Fênix, lançando outro ataque devastador que deixou Zhuang prostrado, seus lábios manchados de sangue. Com um sorriso resignado, Zhuang provocou. Sistemas de outros lugares ajudariam seus hospedeiros em momentos de perigo para virar o jogo. Nunca vi um tão inútil quanto você. Este sistema está furioso, brilhou a notificação, enquanto raios de energia azul começavam a se formar. Agora, gritou Zhuang, aproveitando o momento. Num movimento surpreendente, ele correu e abraçou a Fênix, prendendo-a consigo,
enquanto a explosão de energia do sistema enfurecido os atingia simultaneamente. Ah! O grito da Fênix ecoou pela montanha, enquanto ambos eram engolfados pela tempestade de energia azul. Uma explosão de energia sacudiu o ambiente quando o sistema manifestou seu poder através de Zhuang e Fênix. O impacto foi devastador. As vestes de Fênix se desintegraram em milhares de fragmentos, enquanto pedras ao redor começaram a flutuar em meio a densas nuvens de fumaça que serpenteavam rumo ao céu. Atônito, Fênix examinou seus trajes em frangalhos. Como é possível? Um ataque mágico conseguiu romper minha formação de proteção? A incredulidade em sua voz ecoava pelo ambiente caótico. Ainda em queda livre, Zhuang consultou rapidamente o painel do sistema. Você realmente pegou pesado dessa vez, sistema. Pelo menos conseguimos quebrar a proteção dele, mas minha situação atual não está nada favorável. É hora de recorrer aos itens. Com um movimento ágil, ele mergulhou a mão no painel digital, extraindo uma poção misteriosa. O sistema prontamente identificou. Elixir proteico de fortalecimento muscular. Efeito: duplica a força muscular em tempo real por 10 minutos. Sem hesitar, Zhuang sorveu o conteúdo do frasco. Seu corpo começou a emanar uma névoa densa, um espetáculo que não passou despercebido por Fênix, que bradou furioso. Vou massacrar você! Impulsionado pelo elixir, Zhuang avançou contra seu oponente, desferindo um ataque preciso. Sequência de supino! Gritou, enquanto uma saraivada de socos simultâneos cortava o ar. Fênix revidou com um golpe certeiro, mas Zhuang conseguiu recuar a tempo de evitar o impacto. Com um sorriso sardônico, Fênix provocou. Você realmente acha que destruir minha formação de proteção é suficiente para me ferir? Com este corpo físico como receptáculo, meu poder está quase tão intenso quanto na fase de fusão. Seus olhos brilharam com malícia enquanto proclamava: Inferno devorador. Fios de energia negra serpentearam pelo ar em direção a Zhuang, mas ele não hesitou. Com um movimento preciso, executou sua técnica. Exercício do aplauso. O impacto foi imediato. As energias sombrias de Fênix se dissiparam como névoa ao vento. O quê? A surpresa na voz de Fênix era palpável. Nesse momento crítico, o sistema manifestou-se com um alerta. Creio que mesmo um novato, como você já percebeu, com sua proficiência atual, você pode derrotar todos os inimigos abaixo do estágio da divindade nascente. No entanto, enfrentar oponentes nesse nível será, sem dúvida, muito mais desafiador. E mesmo assim você me dá a tarefa impossível de derrotá-lo. Zhuang protestou, a frustração evidente em sua voz. Como espera que eu complete algo assim? Antes que pudesse receber uma resposta, Fênix já estava em movimento. Dedo mata deuses! O ataque cortou o ar com precisão mortal, atingindo Zhuang em cheio. O impacto foi devastador, lançando nosso protagonista ao solo com força brutal. Um sorriso cruel dançou nos lábios de Fênix enquanto observava seu oponente caído. Ah, agora você experimentou meu ataque espiritual com força total. Desta vez, deve estar à beira da morte. Zhuang se levantou cambaleante, pressionando as têmporas com as mãos. Ah, minha cabeça está latejando! O grito ecoou pelas montanhas, enquanto Fênix o observava com ceticismo. Nesse momento crítico, o sistema projetou uma nova notificação. Considerando a vasta diferença de poder entre o hospedeiro e o oponente, este sistema oferece uma dica. Detectados nas proximidades os restos mortais de um imperador demônio nível 6, capaz de satisfazer as condições de upgrade do sistema. Hospedeiro, faça todo o possível para realizar o upgrade. Sem pensar duas vezes, Zhuang disparou em direção às montanhas. A fúria de Fênix explodiu ao ver sua presa escapando. Por quê? Por que você não morre? É como uma barata, avatar da alma da Fênix Negra. Uma colossal fênix de energia sombria materializou-se nos céus, suas asas negras eclipsando o sol enquanto perseguia Zhuang, que corria desesperadamente pela encosta rochosa em busca do corpo do Demon. De repente, seus olhos captaram algo entre as pedras. É aquele ali! Exclamou ofegante, mas ao olhar para trás, seu sangue gelou. A monstruosa Fênix Negra se aproximava rapidamente, sua forma majestosa e terrível dominando o horizonte. O que é aquilo? Sua verdadeira forma? O sistema soou um alerta urgente. O poder deste ataque mágico é ainda mais devastador que a punição que acabei de aplicar. O quê? O horror na voz de Zhuang era palpável. Em uma corrida frenética contra o tempo, ele se lançou em direção ao corpo do Demon. Seus dedos se estenderam, tocando o chifre no último instante possível. Agora é a chance. Absorver.
foram suas últimas palavras antes que seu corpo fosse engolfado pela imensa fênix negra. Uma tempestade de energia negra envolveu Zhuang como um casulo de trevas. Não muito distante, Xiao e outros discípulos observavam os corpos de sua mestra e do misterioso Salvador, quando sentiram a perturbação no ar. Esse poder espiritual é sufocante, Xiao exclamou, seus olhos fixos na imensa coluna de energia sombria que rasgava os céus. Você está bem? Gritou em vão, sua voz perdida na turbulência supernatural. No epicentro da tormenta, Zhuang sentia seu corpo ser dilacerado. Suas vestes se desfaziam como papel em brasa, enquanto espasmos de dor contorciam seu rosto. Um gemido escapou de seus lábios. O sistema piscou um aviso urgente. Alerta. Esta técnica de relâmpago equivale à aprovação do estágio de fusão transcendente, excedendo em muito os limites físicos do hospedeiro. A risada de Fênix ecoou através da tempestade. Ha ha ha! Uma vez atingido pelo meu trovão celestial da aniquilação, você será completamente obliterado. Em meio à agonia avassaladora, a consciência de Zhuang começou a oscilar. Eu vou morrer? Murmurou, enquanto fragmentos de memória dançavam diante de seus olhos. Rostos familiares, momentos com sua família, lembranças que pareciam agora tão distantes quanto estrelas. Mas algo dentro dele se recusava a ceder. Seus olhos recuperaram o foco, sua determinação crescendo mesmo quando o sistema informava. Condição física. 95, 100. Não importa quanto você lute, é inútil. Fênix proclamou com cruel satisfação. Depois que você morrer, banharei a seita em sangue. Sua mestra, seus condiscípulos, até seus amigos, todos serão impiedosamente massacrados por mim. Em meio à densa energia negra, fragmentos de memória de seus amigos atravessaram a mente de Zhuang. Mal consegui sobreviver nesta vida, murmurou, enquanto o sistema continuava monitorando. Condição física, 95, 100. Seu olhar ganhou uma intensidade feroz. Um companheiro conquistado com tanta dificuldade, como posso permitir que você o destrua novamente? Sua determinação era palpável, refletida no incremento registrado pelo sistema. Condição física, Manayun, 96, 100. Maldição! Vociferou Fênix. Liberem todo o poder espiritual. A ordem resultou em uma nova onda de energia devastadora contra Zhuang. Meu corpo precisa aguentar isso. Entre dentes cerrados, Zhuang resistia enquanto rochas ao seu redor flutuavam, pulverizadas pelo poder descomunal. O sistema continuava registrando sua evolução. Condição física Messiah 1, condição física 100-100. Condições de upgrade do sistema atingidas. De repente, ondas de fumaça começaram a emanar do corpo de Zhuang, e o sistema anunciou: parabéns ao hospedeiro por entrar na fase avançada de fortalecimento do cultivo muscular. Por quê? Por que você não morreu? A voz de Fênix transparecia desespero. E seu corpo físico parece ter sido aprimorado? Maldição, não me importo mais. Mesmo que signifique queimar minha alma, vou acabar com sua vida. O sistema rapidamente instruiu. O hospedeiro entrou com sucesso em um novo estágio. As ações recompensadas foram inseridas no cérebro do hospedeiro. Estas novas ações não só podem ser usadas para treinamento, mas também têm um efeito mais poderoso em combate real. Enquanto os efeitos da medicina ainda estão ativos, vamos confrontar o inimigo diretamente. Zhuang assumiu postura de combate, observando seu inimigo avançar impetuosamente em sua direção. O momento decisivo havia chegado. Um raio irrompeu do solo, perfurando o céu com uma violência descomunal. A fissura resultante no espaço-tempo pulsava como uma ferida cósmica antes de se fechar vagarosamente. Uma hora após o fenômeno, o ancestral do clã dos Guardiões da Montanha, um cultivador no estágio tardio da transformação divina, observava contemplativamente a fumaça que ainda serpenteava pelo ar. Por centenas de milhas, tudo se transformou em ruínas, murmurou ele, sua voz carregada de espanto. Seria isso verdadeiramente uma batalha no nível da transformação divina? Com um movimento fluido, o ancião saltou em direção ao corpo inerte do imperador demônio. Seus olhos experientes examinavam cada detalhe da cena de destruição enquanto refletia. O imperador demônio foi aniquilado. Dizem que o último a entrar aqui era um mero discípulo da seita imortal da Floresta Imperial. Como ele poderia possuir tal poder? Concentrando-se, o ancião gerou círculos concêntricos de energia que emanavam de seu corpo. Percepção do sentido divino, proclamou, enquanto um redemoinho se formava no próprio tecido do espaço-tempo. Após alguns momentos de profunda concentração,
Sua expressão tornou-se grave. Nenhuma aura espiritual detectada. Parece que este guerreiro pereceu junto com o Imperador Demônio. Aniquilação completa. O quê? Ele está morto? A jovem Xiao explodiu em descrença, socando freneticamente o peito do ancião. Não acredito! Não posso acreditar! Ele era tão forte, como poderia simplesmente morrer? Criança, contenha-se! Seu irmão a repreendeu severamente, puxando-a para trás. O ancião, mantendo sua compostura diante da explosão emocional da jovem, reafirmou. Usei meu sentido divino para vasculhar toda a área. De fato, não detectei qualquer vestígio de aura espiritual. À margem da cena, a mestra Leng observava junto aos outros discípulos, seus pensamentos em turbilhão. Então ele finalmente morreu. Mas por que sinto esta inexplicável sensação de perda, apesar de todos os nossos conflitos, mesmo tendo desejado sua morte em alguns momentos? Se ele não estivesse aqui, eu provavelmente já teria perdido minha vida nas presas daquele rei serpente. Não, não pode ser. Você deve ter se enganado, protestou Xiao, sua voz embargada pela emoção. Sua obstinação foi interrompida por um golpe preciso na nuca, fazendo-a desmaiar instantaneamente nos braços da mestra. Aventurar-se pelo mundo exterior sempre foi uma questão imprevisível de vida ou morte, pronunciou a mestra, ajustando o peso da discípula inconsciente em seus braços. Quando retornar à seita, explicarei tudo ao líder. O ancião meneou a cabeça pesarosamente. Que desperdício! Um gênio como esse surgir nas terras selvagens do sul poderia ter sido um forte candidato para a reunião celestial. Tornar-se imortal no futuro não seria impossível para alguém com tal talento. Não muito distante dali, uma densa nuvem de fumaça subia aos céus. No solo, uma voz fraca e rouca cortava o silêncio. Socorro, me ajudem, me salvem. Era nosso protagonista que, com grande esforço, conseguiu se levantar, levando a mão à cabeça em uma expressão de dor aguda. Ah, como dói! Parece que meu corpo inteiro está se despedaçando, gemeu ele, quando seus olhos capturaram uma visão inesperada. Era Fênix, sua voz também carregada de urgência. Me salve. Se meu corpo físico não estabilizar minha alma, eu vou me dissolver completamente. Você ainda não morreu! Exclamou Zhuang, sua surpresa evidente na voz. Nosso protagonista se sentou com dificuldade, lançando um olhar carregado de desconfiança para Fênix. Não foi você que ameaçou banhar a seita imortal da Floresta Imperial em sangue? Questionou ele com amargura. Salvar você não seria como devolver um tigre à montanha? Não quero morrer, implorou Fênix com desespero genuíno. Se você me salvar, juro pelos céus que o servirei. Se eu quebrar este juramento, que os próprios céus me destruam. Nosso protagonista ponderou a proposta, um pensamento estratégico cruzando sua mente. Uma fênix negra ancestral como montaria parece uma boa escolha. Muito bem, respondeu ele. O que preciso fazer? Fênix, ainda prostrado no chão, explicou com voz fraca. Apenas casse e mate uma besta demoníaca. Então, você poderá hospedar meu corpo físico. Fez uma pausa antes de acrescentar. Claro, quanto mais alto o nível, melhor. Besta demoníaca? Zhuang mal teve tempo de questionar quando uma notificação do sistema chamou sua atenção. Alerta! Devido aos efeitos colaterais da água proteica fortificante, o hospedeiro está temporariamente enfraquecido e deve evitar combate. De fato, refletiu Zhuang, sinto-me fraco por completo. Seria difícil até mesmo enfrentar uma besta demoníaca de 3º nível. Voltando-se para Fênix, perguntou, olhe ao redor, consegue encontrar outra besta demoníaca? Por favor, me salve, suplicou Fênix. Mal consigo me manter. Tenho um plano, declarou nosso protagonista. Com um movimento preciso, penetrou o dedo no painel do sistema, retirando um item que jogou no chão. Use isto! Esta é a proteína de alta qualidade que recebi como recompensa da tarefa do Ancião Supremo. Pensou consigo mesmo. Estava relutante em comê-la. Fênix gaguejou ao ver o objeto. Ah, isto. Sua voz oscilava entre indignação e descrença. Eu, a majestosa Fênix negra ancestral, hospedado em algo assim, isto nem sequer é um corpo físico digno. É obviamente uma galinha prestes a ser cozida. Zhuang, com um olhar exausto, respondeu secamente. No momento é tudo que temos. Você decide se quer usar ou não. Com visível relutância, Fênix transferiu sua essência para a galinha, que despertou instantaneamente. Abrindo as asas num gesto que pretendia ser majestoso, mas resultou mais cômico que imponente, bradou, Fênix negra, ressuscite! A galinha Fênix esticou-se experimentalmente,
testando seus novos membros com uma mistura de surpresa e curiosidade. O que está acontecendo? A compatibilidade deste corpo é ainda maior que a do Imperador Demônio, exclamou incrédula. Se eu restaurar minha alma divina, sinto que posso alcançar meu estado máximo e refinar ainda mais este corpo físico. Fez uma pausa, contemplando suas penas com desgosto. É só que este corpo é realmente desagradável aos olhos. Transformar. Com um flash de energia, Fênix executou sua transformação, que resultou apenas em uma mudança na coloração de suas penas. Assim está muito melhor, declarou com satisfação mal disfarçada. Nosso protagonista, observando suas próprias vestes em frangalhos, comentou: minhas roupas também estão rasgadas. Transforme-me em um novo traje. Com um movimento displicente de sua pena, Fênix murmurou: transformar. Que tipo de roupas são estas? Protestou Zhuang, horrorizado. Quero as originais. Tão exigente? Suspirou Fênix, revirando os olhos. Transformar. Zhuang examinou o novo conjunto com aprovação. Este traje até que ficou agradável. Seu estômago roncou, lembrando-o de sua fome. Estou faminto. Busque-me alguma carne de caça. Eu, a poderosa Fênix Negra Ancestral? Começou Fênix indignada. Você realmente me vê como sua serva? Foi você quem jurou me servir como mestre, argumentou nosso protagonista com um sorriso astuto. Quer ir contra seu juramento? Convidar a calamidade dos céus? Aguarde um momento, resmungou Fênix, partindo em um lampejo de penas flamejantes. Pelo menos consegui fazê-lo ir embora, murmurou Zhuang, satisfeito. Voltando sua atenção ao painel do sistema, continuou. Depois da atualização do sistema, ainda não explorei completamente os novos recursos. Uma cascata de notificações surgiu diante de seus olhos. Recompensa de missão, 5.000 pontos de treinamento. Recompensa de atualização, 5.000 pontos de treinamento. Nome, Zhuang Shizan. Idade, 16. Raízes espirituais. Nenhuma fortuna de QI. Valor físico, pontos de treinamento, 1.300. Os equipamentos de treinamento foram atualizados, programas aprimorados e novas atividades desbloqueadas. Leu ele em voz alta. Novas cenas de suporte importadas e Jeet Kune Do foi desbloqueado. Jeet Kune Do? Perguntou Zhuang, arqueando uma sobrancelha. O sistema prontamente respondeu. Este é um novo programa de treinamento muscular com maior ênfase em combate prático. Jeet Kune Do é uma arte de combate livre e abrangente que integra boxe e sistemas de esgrima, combinando a essência de várias artes marciais de todo o mundo. Por favor, hospedeiro, empenhe-se em ganhar pontos de treinamento para desbloquear mais habilidades do Jeet Kune Do. Desta vez, as cenas também foram atualizadas, observou Zhuang, explorando mais opções no painel. Novas notificações surgiram. Dojo aumenta a eficácia do treinamento piscina de águas termais, cura lesões corporais. Sauna aprimora a essência física, removendo impurezas. Piscina de águas termais? Exclamou Zhuang, animado. Será que pode curar os efeitos colaterais no meu corpo? Sua esperança foi rapidamente frustrada pela resposta do sistema. Ineficaz para efeitos colaterais causados por itens especiais. Uma piscina de águas termais materializou-se diante de nosso protagonista. Deixa pra lá. Depois de uma grande batalha, relaxar em um banho também é bom, murmurou ele, mergulhando nas águas reconfortantes. Tão confortável. Enquanto isso, Fênix, ainda em sua forma de galinha, encarava um lobo demoníaco que debochava. Como é que uma galinha da montanha veio parar na Cordilheira das Bestas? Estava justamente preocupado por não encontrar nenhuma presa por perto. Vou usar você como aquecimento. Apenas um monstro de nível 3, zombou Fênix com desdém. Com um único chute, abateu a besta e começou a arrastá-la pelo rabo de volta ao seu mestre. Ao encontrar Zhuang, mergulhado na piscina, exclamou: De onde surgiu esta piscina? Você voltou. Bom trabalho, elogiou Zhuang despreocupadamente. Venha, relaxe um pouco no banho. Eu, a poderosa Fênix Negra Ancestral, como poderia me rebaixar a tomar banho em uma banheira com um mero mortal como você? Protestou, mas logo sua expressão mudou. Esta sensação, minha alma divina está se recuperando gradualmente. Acho que vou, relutantemente, ficar de molho mais um pouco. Prepare-me uma refeição daqui a pouco, comandou Zhuang. Depois, leve-me à seita imortal da Floresta Imperial. O quê? Você realmente acha que sou um servo? Vários dias depois, na seita imortal da Floresta Imperial, uma cena bem diferente se desenrolava.
na Montanha dos Fundos, diante de um túmulo recém-erguido, diversos discípulos se reuniam em luto silencioso. Fan, com voz embargada, lamentou: Irmão, se você não está mais aqui, quem mais poderá ser oponente deles? O ancião, observando o grupo de discípulos reunidos em frente ao túmulo, pronunciou gravemente: A seita imortal da Floresta Imperial está em crise. Verdadeiramente, os céus invejam o talento, lamentava-se Fang. Irmão, por que partiu tão cedo? Por que vocês estão chorando no túmulo logo cedo de manhã? A voz familiar de Zhuang cortou o ar, fazendo Fang saltar. Fantasma! Gritou ele, empalidecendo. Zhuang aproximou-se de seu próprio túmulo, franzindo o senho. O que é isto? Quem ergueu uma lápide para mim? Isso é tão agourento! Irmão, você não está morto? Gaguejou Fang, os olhos arregalados. Claro que não, respondeu Zhuang exasperado. Não está me vendo vivo e bem aqui? Isso é ótimo! Exclamou Fang, recuperando-se rapidamente. Eu disse, se não há corpo, como podem concluir precipitadamente a morte de alguém? Fez uma pausa, uma realização súbita cruzando seu rosto. Espere um momento. Se você não está morto, isso significa que derrotou sozinho um imperador demônio de nível 6? Zhuang coçou o queixo pensativamente. Acho que pode ser interpretado dessa forma. O quê? Fang estava perplexo. Você se tornou tão poderoso a ponto de poder matar divindades nascentes? Nem mesmo os nobres filhos e filhas daqueles aristocratas são páreo para você. Interveio Fênix Galinha com desdém. Que lugar provinciano, eles não viram nada do mundo. Nesta idade, o que há de tão especial em matar divindades nascentes? Fan olhou boquiaberto para a galinha falante. Uma galinha. Esta galinha está falando. Seria uma besta de nível 3? Zhuang ajoelhou-se, acariciando a cabeça da galinha com um sorriso malicioso. Ah, este é apenas um pequeno seguidor que peguei na cordilheira das bestas demoníacas. Maldição, pensou Fênix, suas penas se eriçando de irritação. Toda vez que o ouço falar assim, isso mexe com meus nervos. Fang observava com olhos afiados e com um leve tom de ironia em sua voz, ele comentou. Seguidor? A princípio, pensei que fosse comida sendo preparada. Antes que pudesse elaborar sua observação, Zhuang interrompeu com urgência. Acabei de ouvir que nossa seita está em crise. Qual é a situação? O semblante de Fang endureceu ao responder. É a seita Qin Feng. Aproveitando a ausência do mestre da seita e do irmão sênior mais velho, que está fora treinando, eles trouxeram a seita Xuanzhen para nos desafiar. Seita Qin Feng? Zhuang murmurou pensativo, suas sobrancelhas se franzindo. Seria por causa daquele incidente na Cordilheira das Bestas Monstruosas? Com crescente preocupação em sua voz, Fang continuou. Eles estão usando as vagas da pré-seleção para a Assembleia Celestial como aposta, exigindo duelos com nossos discípulos. Subitamente, sua expressão mudou para uma de alarme. Ah, e vá depressa verificar Xiaoman. Ela está gravemente ferida. O quê? Zhuang exclamou, seu corpo já em movimento. Sem perder um segundo, ele irrompeu pela porta da sala de recuperação. Como está Xiaoman? Um discípulo, que cuidava atentamente de Xiaoman em seu leito, olhou surpreso. Zhuangzi-san, você não está morto? As lesões de Xiaoman são sérias. Ela ainda está inconsciente. Tenho um método. Pode funcionar. Zhuang declarou com determinação. Momentos depois, Xiaoman repousava nas águas curativas da piscina de recuperação de Zhuang. O discípulo observava maravilhado. A respiração de Xiaoman está muito mais regular agora. O efeito curativo desta água é verdadeiramente notável. Com um brilho perigoso nos olhos, Zhuang indagou. Quem a feriu dessa forma? O discípulo, revivendo a cena em sua mente, respondeu com amargura. Um discípulo sênior da seita Xuanzhen, Yang Xiao. Ele também é um dos participantes da pré-seleção para a Assembleia Celestial. O covarde deliberadamente ocultou seu nível de cultivo e atraiu Xiaoman para a arena. Seus métodos durante o combate foram extremamente brutais. Se eu não tivesse interferido, Xiaoman poderia estar em apuros ainda mais sérios. Ele ainda está na arena marcial? A voz de Zhuang carregava uma promessa velada de retribuição. Sim, ele ainda está lá, respondeu o discípulo. Então vou encontrá-lo, declarou Zhuang, sua voz carregada de determinação. Na arena marcial, uma densa cortina de fumaça pairava sobre o local, lotado de espectadores. Em meio à névoa, Fang jazia no chão, seu corpo marcado por ferimentos. Yang, emanando arrogância, proclamava: Ouvi dizer que você é o representante da classe celestial.
verdadeiramente insignificante. Como uma das 36 seitas, o Imperial Forest Immortal Sect não tem ninguém à altura, o ancião, tentando manter a compostura, interveio. Convidei especialmente o examinador desta pré-seleção da Assembleia Celestial para garantir a imparcialidade. Se nenhum discípulo da sua seita conseguir derrotar meu discípulo, a vaga será nossa. Maldição, pensou o ancião, consumido pelo arrependimento. Foi minha culpa. Não percebi que eles estavam suprimindo seus níveis e aceitei impulsivamente a aposta. Yang, saboreando sua aparente vitória, provocou. Ouvi dizer que vocês têm um irmão sênior de classificação real por aqui. Parece ter alguma força. O quê? Está muito assustado para aparecer desta vez? É realmente irritante, protestou um discípulo. Claramente, só ousam fazer essa cena quando o irmão sênior mais velho está ausente. Com uma risada desdenhosa, Yang continuou. Ha! Como dizem os rumores, a seita imortal da Floresta Imperial realmente decaiu. Agora é só um monte de inúteis. Kelsey! O grito foi seguido por uma explosão de energia azul que atingiu o chão da arena como um relâmpago, espalhando destroços e fumaça. Quando a poeira baixou, revelou-se uma figura imponente, nosso protagonista. Os discípulos, em êxtase, exclamaram em uníssono. Sim, sim, é ele. Zhuang Shisan, o ancião balbuciou perplexo. Não estava morto? O sênior, agora visivelmente intrigado, inquiriu. E quem seria você? Com uma postura firme e voz resoluta, ele respondeu. Novo discípulo da seita imortal da Floresta Imperial, Zhuang Shisan. Permita-me apresentar-me adequadamente. Yang Xiao examinou Zhuang de cima a baixo, um sorriso presunçoso brincando em seus lábios. Um novo discípulo interno. Se está tão ansioso para encontrar a morte, realizarei seu desejo. Sou Yang Xiao, discípulo sênior da seita Xuanzhen, no estágio intermediário do reino da alma nascente. Não se deixe enganar, o ancião da Floresta Imperial gritou, sua voz carregada de preocupação. Ele deliberadamente suprimiu seu nível de cultivo. Na verdade, já alcançou o estágio final do reino da alma nascente. O ancião da Xuanzhen observava a cena com desdém interno. Que falta de discernimento desse elder. Na verdade, meu discípulo já atravessou para o estágio inicial do reino da formação de núcleo. Sem a presença do irmão sênior da Floresta Imperial, meu discípulo é invencível. Diante de Zhuang, um painel translúcido se materializou com um aviso urgente. Detectado que o oponente está realmente no estágio inicial da formação de núcleo. O corpo do hospedeiro não está totalmente recuperado. Favor participar da batalha com cautela. Com um brilho perspicaz nos olhos, Zhuang declarou. Seu patife, não sendo honesto, claramente no estágio inicial do Core Formation, deliberadamente mascarando sua força. Está tentando me fazer subestimá-lo? A expressão confiante de Yang vacilou por um momento. O quê? Você realmente viu através do meu disfarce num instante? O ancião da Xuanzhen manteve sua compostura externa, mas sua mente fervilhava. Não importa. Agora que sabe o verdadeiro nível do meu discípulo, seu pensamento foi interrompido ao observar a calma inabalável de Zhuang. Você deve estar mais ansioso agora. Afinal, está prestes a perder uma vaga no grande evento. O quê? Por que ele parece tão calmo? O ancião observava a cena com crescente inquietação, seus pensamentos revelando uma compreensão súbita. Se Zhuang Shisan está vivo, significa que derrotou o imperador demônio de 6º nível. Por que deveria temer alguém apenas no estágio inicial da formação de núcleo? Já que fui descoberto, Yang proclamou com um sorriso sinistro, deixe-me mostrar meu verdadeiro poder. Técnica do chicote de videira. Um chicote esverdeado serpenteou pelo ar, envolvendo-se firmemente no braço de Zhuang. Te peguei! Yang exultou, sua voz transbordando confiança prematura. Com um brilho divertido nos olhos, Zhuang provocou. Que tipo de movimento ardiloso é esse? Lançar um golpe e acabar se deixando controlar? Hã? A confusão tomou conta do rosto de Yang. Em um movimento fluido e explosivo, Zhuang puxou o chicote, trazendo seu oponente para perto e desferiu um soco devastador. Yang foi arremessado, seu rosto arrastando pelo chão da arena. Quando finalmente ergueu a cabeça, sua face estava suja e fumegante. Ai! Em teoria, depois desse soco, ele não deveria conseguir continuar lutando. Zhuang refletiu, sentindo uma leve fadiga. Meu corpo realmente ainda está debilitado. Yang, apoiando-se com dificuldade, soltou um determinado. Num gesto desesperado,
invocou múltiplos chicotes que dançaram ameaçadoramente no ar. Você está cercado. Estas videiras estão impregnadas com veneno potente. Basta um arranhão em sua pele e sua vida estará em perigo. Para o absoluto terror de Yang, Zhuang deslizava entre os chicotes como água fluindo entre pedras, cada movimento preciso e gracioso. O quê? O quê? Que tipo de técnica corporal é essa, conseguindo desviar de todos os ataques? Arremesso do disco de peso! Zhuang proclamou, lançando um disco luminoso que atingiu o estômago de Yang com precisão brutal, fazendo-o cuspir sangue. Ah! Yang gemeu em agonia. Droga! Zhuang exclamou, mas não havia misericórdia em sua voz. Como um mestre manipulando um ioiô mortal, ele fez o disco dançar no ar, atingindo repetidamente o estômago de seu oponente. Cada impacto ecoava pela arena como um tambor de guerra. Sangue escorria pelos lábios de Yang, que só conseguiu murmurar um fraco "Uau!" diante da demonstração avassaladora de poder. Chega! O ancião da Xuanzhen berrou, saltando para amparar seu discípulo. Que movimento cruel! Despedaçar o campo de elixir do meu discípulo e destruir sua fundação. Vou matá-lo. Espere! Interveio outro discípulo. Já que fizemos uma aposta no campo de artes marciais, vocês terão que arcar com todas as consequências. Vocês perderam. De acordo com a aposta, a vaga no grande evento pertence a ele. Maldição! O ancião rosnou entre dentes. Com um movimento brusco, ele arremessou um artefato na direção de Zhuang, que o pegou habilmente. O que é isto? Zhuang perguntou, examinando o objeto. O ancião da Floresta Imperial aproximou-se discretamente e explicou com orgulho. Parabéns! Apenas alguns meses após se juntar a nós, você conquistou uma vaga no grande evento por seus próprios méritos. O token de Jade Dourado é a certificação de participação. Basta autenticá-lo com uma gota de sangue e você será oficialmente um participante da competição. Então, Zhuang ponderou, isso significa que não preciso mais me esforçar para acumular créditos? Não há necessidade. Você conquistou a qualificação com sua própria força. Isso é fantástico! Zhuang comemorou, seu rosto iluminando-se com genuína alegria, contrastando drasticamente com a ferocidade que demonstrara momentos antes. No topo da montanha sagrada da Floresta Imperial, o ar vibrava com expectativa. Após dias de ausência, o retorno da líder da seita trouxe consigo não apenas sua presença imponente, mas também notícias que mudariam o destino de seus discípulos. Cercado por uma multidão atenta de cultivadores, a grande mestre se pronunciou com sua voz reverberando pela encosta. Participarei da reunião e retornarei. Agora, anuncio oficialmente a todos. Há sinais de que o reino secreto dos testes está se abrindo antes do previsto. Em um mês, a competição preliminar do grande evento na região sul começará oficialmente. Ela fez uma pausa significativa, seus olhos percorrendo a assembleia. Devido a alguns discípulos competidores estarem gravemente feridos e ainda não recuperados, anunciarei diretamente a lista de participantes da seita da Floresta Imperial. O ar ficou denso com antecipação enquanto as imagens dos escolhidos se materializavam. Tang Yi, o nome ecoou pela montanha. Primeiro em força, Nan Gongman. A segunda imagem surgiu, classificado em segundo lugar. Zhuang Shizan. O último nome foi pronunciado com um tom especial de interesse. Vitorioso da aposta. No pico mais alto da montanha sagrada, onde nuvens dançavam ao redor dos antigos pavilhões, a grande mestra dirigia-se a Zhuang, Tang e Xiao com uma expressão grave. Como todos vocês participarão da seleção preliminar pela primeira vez, permitam-me apresentar brevemente a situação do reino secreto. Ela começou, sua voz carregando o peso da experiência. Este reino é conhecido como Túmulo Celestial. Conta-se que sua localização foi onde um poderoso cultivador do estágio da alma nascente residiu. Seus olhos pareciam ver além do tempo enquanto compartilhava a história. Ele falhou em sua ascensão à imortalidade, mas mesmo após sua queda, seu Dao Qi permaneceu aceso, eventualmente formando este reino secreto. Com um olhar penetrante para seus discípulos, ela advertiu: não importa quão fortes vocês sejam na natureza selvagem desolada, não subestimem esta seleção preliminar. Esta é a preliminar de todo o território sul. Sua mão traçou um arco no ar, como se desenhasse um mapa invisível. O território sul é vasto. A natureza selvagem desolada é apenas um canto imperceptível próximo ao mar sem fim. Enquanto evocava imagens mentais do território, ela continuou. No território sul, temos a seita Xuanzhen,
classificada em 19º lugar entre as 36 seitas principais. A seita Ling Shou está em 10º e Haotian em 3º. Também há as seitas Jiandao e Xuanxia entre as 4 seitas e 3 facções. Sua voz ganhou um tom mais sério. E especialmente, os 4 grandes gênios do Território Sul também participarão da seleção preliminar. Os 4 grandes gênios? Zhuang perguntou, sua curiosidade evidente. Tang respondeu prontamente, sua voz revelando respeito e cautela. São Jiang Wujue e Xie Chang da seita Jiandao, Jiang Mengyao da seita Xuanxia e Yuan Tianzheng do portão Haotian. Com exceção de Yuan Tianzheng, que está no estágio final do Nascent Soul, os outros 3 já alcançaram o estágio Unity. Particularmente Jiang Wujue, que já atravessou para o meio do estágio Unity. No campo de treinamento, Zhuang ergueu os braços solenemente, declarando, estágio médio da unidade. Sua mente, porém, estava tomada por preocupações da batalha anterior. Na luta contra a Fênix Negra, mal consegui vencer mesmo com as atualizações do sistema e as poções especiais. Se eu não treinar arduamente, minhas chances contra alguém no estágio da unidade são praticamente nulas. Então estou condenada! Exclamou Xiao, sua voz tremendo levemente. Como cultivadora no 9º nível do estágio de têmpera física, o desespero em sua voz era palpável. A grande mestra observava a cena com interesse analítico. O físico desta pessoa é realmente peculiar, refletiu ela. Embora sua força física rivalize com a de um cultivador do estágio tardio do núcleo dourado, ela encontra dificuldades para avançar ao estágio de refinamento de Qi. Voltando-se para Zhuang, ela sugeriu, Zhuang Shisan, você também se especializa em cultivo corporal. Por que não orientá-la? Poderia ser útil para a seleção preliminar do Reino Secreto. Orientar? A pergunta de Zhuang ficou suspensa no ar. Mais tarde, em sua residência, Zhuang se viu confrontado por uma Xiao extremamente animada. Ande logo, Zhuang Shizan. Me ensine algumas das suas técnicas corporais estranhas. Agora que somos tão próximos, não seja mesquinho. Enquanto Zhuang ponderava se as ações desbloqueadas pelo sistema teriam efeito em outros, um painel luminoso se materializou diante dele. Dica: ao formar um vínculo mestre-discípulo, quanto maior o valor do vínculo, maior o nível das técnicas que podem ser ensinadas. Discípulos podem desfrutar do bônus de cultivo muscular. Com essa informação em mente, Zhuang respondeu diplomaticamente. Bem, isso poderia funcionar, mas você precisaria se tornar minha discípula. Afinal, esta é a técnica secreta da minha família. Não pode ser ensinada a pessoas de fora. Virar sua discípula? Xiao arqueou uma sobrancelha, seu olhar exausto misturado com incredulidade. Mas eu sou sua irmã sênior. Tudo bem? Cada um tem seu próprio caminho? Disse Zhuang diplomaticamente. Sem problemas, concordou Xiao rapidamente. Nesse momento, o painel luminoso emitiu uma nova notificação. Vínculo mestre-discípulo estabelecido com sucesso. Valor do vínculo. Desbloqueada, ação autorizada. Ginástica de transmissão. Você deve memorizar os seguintes movimentos e instruções. Aprenda comigo, comandou Zhuang. Assentiu Xiao concentrada. Iniciando o treinamento, Zhuang assumiu uma postura instrutiva. Prepare a postura. Movimento dos pés. Primeira sessão, exercício de alongamento. Mais tarde, em sua casa, Zhuang observava o painel do sistema com satisfação. Finalmente terminei de ensinar a ginástica de transmissão. Agora é hora do meu próprio treino. Desbloquear ações de treinamento, alcançar proficiência. Isso não só pode melhorar minha agilidade, mas também aumentar meu valor muscular. Melhorar o valor muscular é o aprimoramento fundamental da força. O painel do sistema exibiu algumas técnicas de movimento. Os projetos atuais de Jet Kune, do desbloqueados pelo sistema. As ações incluem a essência de várias artes marciais, mas desbloquear essas ações requer pontos de treinamento. Para esta seleção preliminar, vamos desbloquear primeiro algumas ações mais efetivas em combate, decidiu Zhuang. Assim, Zhuang Shisan iniciou um treinamento ainda mais diligente. Finalmente, 2 meses depois, o reino secreto do Monte da Tumba Celestial foi aberto, e as preliminares do território sul do grande cerimonial começaram oficialmente. Eu pessoalmente liderarei a equipe nesta rodada preliminar, anunciou a grande mestra. Todos, por favor, entrem na matriz de teletransporte. Contudo, por que há uma galinha misturada com a equipe? Ah, esta é minha mascote de batalha. Dizem que participar com uma mascote de batalha também é permitido, explicou Zhuang enquanto pensava.
Esta pintinha insistiu em participar. Ficou me implorando descaradamente por meio mês. Pensou Fênix a galinha. Há muitas oportunidades no reino secreto. Isso vai me ajudar a recuperar minha força. Muito bem, vamos logo, exclamou Zhuang. Vamos partir, declarou Tang com entusiasmo. O portal de energia cintilou intensamente enquanto a grande mestra, Zhuang, Tang, Xiao e a peculiar galinha o atravessavam. Emergiram em um local já fervilhando de competidores e espectadores. A energia do ambiente quase palpável. Uau! Quantas pessoas participando das preliminares do reino secreto! Exclamou Zhuang, seus olhos percorrendo a multidão. Afinal, são as preliminares da região sul, explicou a grande mestra. Existem incontáveis seitas, grandes e pequenas. Desde que seja uma seita dentro do sistema, terá pelo menos uma vaga nas preliminares. De repente, uma voz enigmática cortou o ar. Finalmente esperei tempo suficiente por você. Quem? Quem está falando comigo? Zhuang girou em volta, surpreso. A voz continuou, carregada de expectativa. Desta vez, no reino secreto, com certeza vou aprender com você. Pare de ficar se escondendo. Quem é você? Exigiu Zhuang. Uma jovem surgiu abruptamente diante dele, sua presença tão súbita quanto intrigante. O que tem de estranho nisso? Estou bem na sua frente. Ela é muito baixa, pensou Zhuang, observando a figura diante dele. Estou ansiosa para ver sua performance. Não me decepcione, ok? Declarou a misteriosa irmã, seu tom mesclando diversão e desafio. Quem era ela? Que pessoa estranha, murmurou Zhuang, ainda confuso com o encontro. Olhem, eles chegaram. A exclamação interrompeu seus pensamentos. Através do grande portal, novos discípulos começavam a chegar em ondas sucessivas. É a seita do caminho da espada, anunciou Tang com entusiasmo. As fadas da seita Xuanxia também estão aqui. Uma única seita com tantas pessoas, observou Zhuang, impressionado com o número de participantes. A grande mestra esclareceu. Seitas comuns têm apenas uma vaga, enquanto as 36 seitas principais têm 2 vagas cada. No entanto, as 4 seitas maiores e os 3 grandes clãs têm direito a 4 vagas. Em meio à multidão, o ancião ergueu-se com autoridade, sua voz ressoando clara e poderosa. Silêncio! Eu sou Xiao Xuanzi, o examinador desta rodada preliminar do Reino Secreto. Agora que todos estão presentes, anunciarei as regras. Pausando para garantir a atenção de todos, ele continuou. Para esta incursão no Reino Secreto, são elegíveis aqueles que possuem o token de Jade de participação, bem como cultivadores abaixo do estágio de integração corporal. Erguendo um Jade brilhante, explicou. O token de Jade contém uma formação de proteção vital, capaz de resistir a um único ataque fatal ao seu portador. Entretanto, o token se quebrará após esse uso. Se isso acontecer, o participante será considerado eliminado e forçadamente removido do reino secreto. Um fogo azul de energia manifestou-se ao seu lado, dançando no ar enquanto ele prosseguia. Dentro do reino secreto, existem inúmeros tesouros e oportunidades, especialmente o fogo do Dao, condensado da própria aura do Dao. Absorver o fogo do Dao não apenas fortalece o cultivo, mas também permite a compreensão dos princípios do Dao. Se estes princípios se alinharem com a técnica de cultivo em que você se especializa, será como adicionar asas ao tigre. Seu tom tornou-se mais sério. Contudo, o fogo do Dao, formado em cada ciclo na tumba celestial, é limitado. Portanto, apenas os 5 participantes que coletarem a maior quantidade de fogo do Dao avançarão nas rodadas preliminares. Seu rosto suavizou-se levemente. Naturalmente, aqueles que não avançarem não devem se desanimar. Obter heranças ou tesouros durante esta jornada também é uma recompensa valiosa em si. Finalizando, ele gesticulou em direção ao portal. Por favor, todos entrem no reino secreto um por um. Após a entrada, serão teleportados aleatoriamente para diferentes locais. Pessoal, vou na frente, anunciou Zhuang, dando um passo à frente. Irmão mais novo, lembre-se de agir com cautela, alertou Tang, sua voz carregada de preocupação. Zhuang atravessou o portal com sua galinha ao lado. Ao emergir do outro lado, seus olhos percorreram o ambiente com curiosidade. Então, este é o reino secreto da tumba celestial. Antes que pudesse explorar melhor o local, 2 discípulos montados em bestas voadoras se aproximaram. Uma besta demoníaca? Murmurou Zhuang, observando as criaturas imponentes.
Que sorte, disse um dos discípulos com um sorriso malicioso. Mal terminei de me encontrar com meus companheiros e já achamos um oponente. Ué, não era para as localizações do teletransporte serem aleatórias? Questionou Zhuang, intrigado. Como vocês se encontraram tão rápido? O discípulo inflou o peito com orgulho. Somos discípulos da seita das bestas espirituais. As bestas demoníacas que domesticamos podem sentir a presença de seus companheiros mesmo a milhares de quilômetros de distância. Desta vez tivemos mesmo sorte, intrometeu-se o outro discípulo. Os pontos de teletransporte não ficaram muito distantes. Seu olhar caiu sobre a galinha ao lado de Zhuang e um sorriso debochado surgiu em seus lábios. Olhando seu grupo, você também é um domador de bestas? Ha, ha, ha. Como alguém pode usar uma galinha selvagem como mascote de batalha? Isso é hilário. Fênix, a galinha, observava a cena com irritação crescente, suas penas tremendo levemente de indignação. Somos da seita das bestas espirituais, classificada em 10º lugar, proclamou o primeiro discípulo com arrogância. E reduzir o número de competidores aumenta nossas chances de vencer, completou seu irmão com um sorriso ameaçador. Ataque! Rei Grifo das Asas Celestiais! Bradou o discípulo, sua besta majestosa avançando pelos ares. Porém, antes que Zhuang pudesse reagir, Fênix saltou à frente, suas penas eriçadas de fúria. Se você menospreza o Senhor Galinha, está procurando a morte, declarou, sua voz carregada de dignidade ofendida. Em um movimento veloz que mal pôde ser acompanhado pelos olhos, Fênix golpeou a besta com uma força devastadora. O impacto foi tão intenso que reverberou pelo ambiente, deixando os discípulos da seita das bestas espirituais boquiabertos. O quê? Foi tudo o que conseguiram exclamar antes de serem completamente dominados. Momentos depois, diante do portal de entrada, onde diversos discípulos ainda aguardavam sua vez, 2 corpos materializaram-se abruptamente, caindo pesadamente no chão. Os irmãos da seita das bestas espirituais jaziam cobertos de hematomas, suas expressões ainda congeladas em choque. A multidão de discípulos explodiu em burburinho. Já tem gente sendo teleportada para fora. Alguns competidores foram eliminados antes mesmo de todos entrarem. E logo a seita das bestas espirituais, classificada em 10º lugar. O ancião observou a cena com interesse. Estas preliminares parecem mais intensas do que nunca. Tang, observando os competidores derrotados, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Preciso agir com máxima cautela, pensou, sua determinação misturada com uma ponta de apreensão. Zhuang caminhava por uma trilha rochosa, acompanhado por sua peculiar companheira, a Fênix Galinha. Enquanto avançavam pelo terreno acidentado, ele se voltou para sua parceira alada com uma expressão pensativa. Por onde devo ir para encontrar o fogo do Dao? Perguntou, seus olhos percorrendo o horizonte. A Fênix, com sua sabedoria característica, respondeu. Como ele é formado pela condensação da energia do Dao após a morte, deve haver mais energia quanto mais próximo estivermos do túmulo. De repente, um vulto cortou o céu em alta velocidade, capturando a atenção de Zhuang, que instintivamente recuou um passo. O que é aquilo? Indagou tenso. Ao focarem melhor a visão, perceberam 3 figuras perseguindo o objeto voador. A Fênix bateu as asas agitada. É o fogo do Dao! Está sendo perseguido! Sem hesitar um segundo, Zhuang disparou na direção do tumulto com a Fênix em seu encalço. Vamos verificar isso! À distância, o fogo do Dao executava uma dança aérea frenética, esquivando-se das tentativas de captura. Seus perseguidores lançavam correntes místicas em sua direção, mas a entidade flamejante serpenteava pelo ar com graciosidade extraordinária. Um dos perseguidores se posicionou estrategicamente, bloqueando o caminho. Você não tem para onde fugir! Declarou com um sorriso triunfante. Seus dedos teceram símbolos no ar enquanto ele entoava. Selado! Círculos mágicos brilhantes envolveram o fogo do Dao, aprisionando-o. Com um gesto fluido, o captor exibiu sua presa na palma da mão. Finalmente o pegamos. Esta coisinha realmente sabe correr. O momento de vitória, porém, foi brutalmente interrompido por uma voz gélida. Agradeço muito por terem me ajudado. O dono da voz, um homem em vestes brancas imaculadas, continuou com uma calma ameaçadora. Vocês têm 2 escolhas. Serem eliminados por mim agora, e o fogo do Dao será meu. Ou me entregarem o fogo do Dao, e eu os deixarei partir. O sangue gelou nas veias de um dos companheiros do captor, quando reconheceu a figura. Ele é da seita da espada do Dao! Sussurrou alarmado. Ele quer roubar nosso fogo do Dao!
exclamou o captor, sua voz traindo uma mistura de indignação e medo crescente. Decidam-se rápido! Minha paciência é curta! Declarou o recém-chegado, sua voz cortante como uma lâmina. Um dos rapazes, avaliando a situação, sussurrou para seus companheiros. Ele está no estágio inicial da transformação divina. Se unirmos nossas forças, talvez tenhamos uma chance. O homem de branco franziu a testa, um sorriso desdenhoso brincando em seus lábios. Uma aliança patética de seitas de segunda categoria. Nem sequer tem um único cultivador no estágio da transformação divina, e ainda assim querem me enfrentar? O que se seguiu foi uma demonstração brutal de poder. Em questão de segundos, os 3 rapazes foram arremessados violentamente contra o solo. Um deles, tremendo enquanto tentava se levantar, conseguiu balbuciar. Maldição! A diferença entre o estágio da alma nascente e da transformação divina é simplesmente grande demais. O homem de branco pousou graciosamente no solo e, empunhando sua espada reluzente, bradou: "Preparem-se para morrer!" No entanto, o destino tinha outros planos. Uma rocha gigantesca cortou o ar em sua direção, pegando-o desprevenido pelas costas. Com um movimento fluido, ele deslizou para trás, esquivando-se por pouco. Seus olhos faiscaram de raiva ao localizar o novo intruso. "Quem é você? Como ousa me emboscar?" A resposta veio de uma figura inusitada. Zhuang, sentado despreocupadamente na beira do penhasco, com sua galinha ao lado, parecia mais entretido do que ameaçado. "Só porque você é mais poderoso, acha que pode sair por aí roubando o trabalho dos outros?" O homem de branco bufou com desprezo. "Neste mundo, o forte dita o respeito. Quem tem poder faz as regras." E com um movimento veloz, ele disparou em direção a Zhuang, sua espada cortando o ar. "Como ousa me impedir, seu mero cultivador?" Com uma casualidade quase ofensiva, Zhuang capturou a espada entre seus dedos, como quem pegaria uma pena ao vento. Com um movimento tão sutil quanto preciso, girou levemente os dedos, estilhaçando a lâmina. O homem de branco ficou boquiaberto, sua expressão de supremacia desmoronando em choque puro. "O quê?" "Foi isso que você disse," Zhuang respondeu calmamente, fechando o punho. O golpe que se seguiu foi tão veloz que mal pôde ser acompanhado pelos olhos dos presentes. Seu punho encontrou o rosto do oponente com precisão devastadora, transformando-o em um projétil humano que atravessou várias formações rochosas antes de finalmente parar. Inconsciente, seu token dourado partido ao meio ao seu lado. Os 3 rapazes que ainda seguravam o fogo do Dao observavam a cena, suas bocas formando perfeitos os de espanto. Ele o nocauteou com um único soco. Curvando-se em uma reverência respeitosa, um deles se pronunciou: "Obrigado, irmão, por nos salvar. Hoje em dia, não existem muitos cultivadores com um senso de justiça como o seu." Zhuang virou a cabeça em sua direção, sua expressão completamente neutra. "Hã? Do que você está falando?" Sua próxima frase caiu como um raio em céu azul. "Agora, me entreguem o fogo do Dao." "O quê?" As expressões dos rapazes passaram da gratidão à incredulidade em tempo recorde. Algum tempo depois, Zhuang encontrava-se sozinho com sua peculiar companheira alada, observando sua nova aquisição com curiosidade. "Então este é o fogo do Dao! Rápido! Esconda-o antes que outros o vejam!" alertou Fênix, seu tom urgente contrastando com a tranquilidade do parceiro. Coçando o queixo pensativamente, Zhuang demonstrou sua primeira hesitação do dia. "Como? Como é que eu guardo uma coisa dessas?" "Apenas coloque em um anel de armazenamento", respondeu Fênix, com aquele tom de quem explica algo óbvio a uma criança. Um silêncio constrangedor se instalou entre Zhuang e Fênix enquanto se encaravam, até que ele finalmente verbalizou o óbvio. "Você não tem um anel de armazenamento?" "Não", Zhuang respondeu secamente enquanto pensava consigo mesmo. "Não tenho energia espiritual, então não posso usar coisas assim." Cruzando os braços com uma expressão de arrependimento tardio, ele resmungou: "Se eu soubesse, teria saqueado aquele pessoal antes de eliminá-los. Nesse caso, precisaremos encontrar um lugar escondido para você absorver o fogo por enquanto", sugeriu Fênix. "Absorver?" Zhuang levou a mão ao queixo, seus pensamentos correndo. "Não tenho raiz espiritual. Como poderia absorver isso?" Subitamente, uma ideia brilhante, ou pelo menos conveniente, surgiu em sua mente. "E se eu fizesse um favor?" Pigarreando para dar um ar de solenidade à situação, ele declarou: "Ahem, considerando que você se submeteu a mim como seu mestre, vou permitir que você absorva este fogo do Dao por enquanto." Enquanto mantinha uma expressão digna, seus pensamentos eram bem menos nobres.
Você vai trabalhar para mim depois? Fênix, pego completamente de surpresa por essa demonstração inesperada de generosidade, gaguejou. Realmente? Muito obrigada! Em um local remoto, 2 homens examinavam sua recente aquisição com evidente satisfação. Um deles não continha o entusiasmo. Hahaha, quem diria que encontraríamos um fogo do Dao num lugar tão isolado assim? É verdadeiramente uma bênção dos céus. Sua celebração, no entanto, foi abruptamente interrompida por uma voz que cortou o ar como uma lâmina. Não se empolguem tão rápido! Uma sombra colossal se projetou sobre eles, sua forma demoníaca adornada com chifres imponentes, enquanto a voz continuava. Deixem o fogo do Dao para trás. Quem está aí? Um dos homens girou bruscamente, apenas para se deparar com uma visão, no mínimo, inesperada. Ali estava Xiao, sua figura minúscula em completo contraste com a sombra aterrorizante que projetava. De braços cruzados e com uma pose confiante que beirava o cômico, ela declarou: talvez esta jovem dama poupe suas vidas. Os homens ficaram momentaneamente sem palavras, suas mentes tentando processar a disparidade entre a sombra assustadora e a pequena figura à sua frente. Por fim, um deles encontrou sua voz. De onde saiu essa pirralha? Ela ainda está no estágio de refinamento corporal. Você realmente não conhece seus limites, vociferou o outro, sua fúria aumentando a cada palavra. Nós somos cultivadores da alma nascente. Como alguém como você ousa nos ameaçar? Xiao deixou escapar um sorriso travesso. Hehehe. Em um piscar de olhos, ela saltou em direção aos 2 homens com uma agilidade surpreendente. Aproximando-se do primeiro cultivador, ela desferiu um tapa certeiro em seu rosto com tanta força que o som ecoou pelo local. O segundo homem observava a cena, perplexo. Que força extraordinária! Mas ela é apenas uma cultivadora do refinamento corporal. O alvo do tapa foi arremessado para trás, deslizando pelo solo como um peão. Ao se estabilizar, começou a fazer gestos com as mãos, sua confiança ainda intacta. Essa garota tem força, mas a diferença de cultivo é muito grande. Será que pode atravessar minha proteção do corpo dourado? Antes que pudesse concluir sua técnica, Xiao surgiu atrás dele como um relâmpago. Com um movimento preciso e absolutamente inesperado, ela aplicou sua técnica especial, golpe dos 1000 anos, enfiando 2 dedos exatamente onde o sol não brilha. Os olhos do homem quase saltaram das órbitas. Com um lado do rosto amassado e sua dignidade completamente comprometida, ele choramingou. Você encontrou meu ponto fraco com apenas um movimento. Minha proteção corporal foi destruída. Xiao, sem perder o ritmo, completou sua demonstração de dominância com um chute certeiro no traseiro já prejudicado do homem, exclamando alegremente: exercício de chute. Na entrada do portal, um fluxo constante de cultivadores derrotados materializava-se, cada um em estado mais lastimável que o outro. A multidão que se aglomerava observava com crescente apreensão. A velocidade das eliminações este ano está muito mais rápida que nos anos anteriores. Será por causa dos 4 gênios? A competição deve estar ainda mais intensa. O ancião responsável pelo portal, sua expressão serena contrastando com o caos ao seu redor, comentou: não é apenas a região sul. A maioria dos jovens gênios da cultivação das outras regiões também veio para o treinamento. Esta geração se tornou uma verdadeira confluência de talentos, todos competindo para superar uns aos outros. De repente, uma nova figura materializou-se no portal. Um homem coberto de hematomas caiu pesadamente no chão. Um observador de bigode fino deixou escapar uma exclamação de surpresa. É Yuan Tianzheng da seita Hao Tian, terceiro colocado entre as 36 seitas. Ele está no estágio final da transformação divina e foi o 4º colocado nas preliminares. Como poderia ser eliminado tão rapidamente? Será que encontrou o orgulho da seita da espada do Dao ou da seita Xuanxia logo no início? O ancião do portal balançou a cabeça lentamente, sua voz carregada de conhecimento ancestral. Não necessariamente. Além de nutrir o fogo do Dao, o túmulo celestial é também um local excelente para as bestas demoníacas cultivarem. Ouvi dizer que um imperador demoníaco de 6º nível está preso no túmulo celestial. Agora, após décadas, é possível que tenha ascendido ao 7º nível, tornando-se um soberano demoníaco. Um soberano demoníaco, o ancião do bigode fino empalideceu. Isso não seria equivalente ao estágio de integração corporal dos cultivadores? O ancião do portal respondeu: extraordinário. Um demônio soberano sem características demoníacas, indistinguível de uma pessoa comum. Dentro dos domínios do reino, uma misteriosa figura feminina, seu rosto oculto por uma máscara, refletia com desdém. Que patético.
Alegou ser Yuan Tianzeng, um dos grandes gênios da região sul, e quase perdeu a vida por isso. Seus pensamentos então se voltaram para outro indivíduo, e sua voz ganhou um tom de expectativa. Zhuang Shisan, espero que você não me decepcione. Em outro local, desenrolava-se uma cena peculiar. Nosso protagonista, Zhuang, acabava de derrubar mais um adversário e com um sorriso matreiro no rosto bradava. Isso é um assalto! Passem todo o fogo do Dao e os anéis de armazenamento. Um dos derrotados, com o rosto marcado por hematomas, juntava as mãos em súplica, enquanto Zhuang repetia seu mantra com um prazer quase infantil. Isso é um assalto! Isso é um assalto! Ele é incrivelmente forte, murmurou outro dos presentes. Como nunca ouvi falar dele na região sul antes. Passe logo o anel de armazenamento com o fogo do Dao, exigiu Zhuang, impaciente. O homem, num movimento furtivo, sacou de suas vestes algo semelhante a um pequeno foguete. Parece que só o irmão sênior pode lidar com ele, pensou, antes de puxar o cordão. O artefato subiu aos céus, explodindo num clarão. Zhuang, observando a cena com genuína confusão, questionou. Por que você está soltando fogos de artifício em plena luz do dia? Com um sorriso confiante se formando em seus lábios, o homem regozijou-se em pensamento. Este é o sinal de resgate especial da seita Dao da Espada, usado especificamente em reinos secretos, onde as formações espaciais são restritas. E sem mais delongas, bateu em retirada, desaparecendo nos céus. Enquanto se afastava pelos ares, o homem reconfortava-se com um pensamento. Se eu conseguir ganhar só mais um pouco de tempo, o irmão sênior chegará para me ajudar. Mal completara esse pensamento quando uma mão surgiu em seu campo de visão. Era Zhuang, que declarou com voz cortante. Minha paciência está se esgotando. Com um movimento brutal, Zhuang arremessou o homem contra o solo, que se estilhaçou com um impacto devastador. Segurando o anel de armazenamento entre os dedos, ele sorriu. Peguei você! Do meio da cratera formada pelo impacto, o homem fitava Zhuang, que pairava no ar. Sua mente uma confusão de pensamentos. O quê? Quando ele pegou? Foi durante aquele ataque? Sua velocidade é tão absurda assim? Maldição! Como se a situação não pudesse ficar mais caótica, o solo começou a tremer. De repente, uma criatura monstruosa emergiu da terra, seus tentáculos adornados com fileiras de dentes afiados, serpenteando pelo ar e cercando o homem caído. Os apêndices se ergueram aos céus como serpentes demoníacas, arrancando uma exclamação de horror do homem. O que é isso? Os tentáculos desceram como chicotes mortais, levantando uma densa nuvem de poeira com seu impacto devastador. Quando a poeira baixou, o homem havia desaparecido, expulso do reino secreto pela força do ataque. Zhuang saltou para o solo, sua voz traindo sua surpresa. Como pode existir uma besta demoníaca tão colossal neste reino secreto? Fênix, seu companheiro, respondeu com sabedoria. Eles devem ter invadido antes da formação do reino secreto. Esta criatura cresceu até essas proporções, absorvendo continuamente a energia espiritual do local. Pela sua aura, está definitivamente no auge do nível Imperador Demônio. Mal terminara de falar quando um dos tentáculos serpenteou velozmente em direção a Zhuang, pegando-o de surpresa. O apêndice monstruoso golpeou o solo com força devastadora, despedaçando tudo em seu caminho. Por um triz, Zhuang conseguiu se esquivar para trás, escapando do ataque mortal. Enquanto se esquivava, Zhuang refletia com um sorriso nos lábios. Ainda não tive chance de testar minhas habilidades desde que alcancei o estágio avançado de fortalecimento. E agora tenho um oponente à altura bem na minha frente. Ao vê-lo partir em disparada, Fênix protestou. Não há pontos bônus por matar uma besta. Não vale a pena perder tempo com isso. Para surpresa de Fênix, nosso herói respondeu ao tentáculo da criatura com um chute devastador, provocando. Que tal experimentarmos uns tentáculos grelhados? Fênix fez uma pausa, considerando a situação. De fato, o sangue de um demônio imperador de 6º nível seria extremamente útil para restaurar minhas forças, além de potencializar o poder deste corpo. Então, declarou em voz alta. Nesse caso, precisamos acabar com isso rapidamente, antes que outros apareçam para se aproveitar. Um tentáculo cortou o ar, atingindo Zhuang no peito com força brutal, arrastando-o pelo solo e deixando um rastro de destruição. Sem se abalar, nosso herói preparou seu contra-ataque. Gancho direito! O soco foi desferido com tal potência que partiu o tentáculo ao meio, arrancando um gemido de dor da criatura. A besta finalmente emergiu por completo do solo, revelando sua face grotesca. Zhuang observou com um misto de surpresa e diversão.
Então é uma lula. Enfurecida, a criatura lançou 3 tentáculos simultaneamente contra nosso herói, que os evitou com uma série de movimentos excêntricos mas eficazes. Os apêndices atingiram o solo com força devastadora, tentando em vão acertar Zhuang, que continuava se esquivando com uma agilidade que parecia zombar da criatura. Frustrada, a lula começou a canalizar energia em sua boca, pegando Zhuang de surpresa ao dispará-la em sua direção. Num reflexo rápido, ele usou um objeto como escudo, rebatendo a energia, mas o impacto o empurrou pelo solo, afastando-o consideravelmente. Nesse momento, uma figura surgiu nas costas da lula gigante. Era Fênix em sua forma humana, que atacou a criatura enquanto observava. Parece ser um demônio imperador de 6º nível ainda não desenvolvido por completo, algo bastante raro de se encontrar. "Não interfira!" bradou Zhuang furiosamente. "Oh?" Fênix respondeu com um tom divertido, retornando à sua forma de galinha enquanto pensava. "Tanto faz. Vou só sentar aqui e aproveitar o show." Um dos tentáculos da criatura se enrolou ao redor de Zhuang, que se debatia furiosamente tentando se libertar. Com os dentes cerrados de frustração, ele praguejou. "Maldição! Estou completamente imobilizado. Não consigo usar toda a minha força." "Se precisar de ajuda, é só pedir", provocou Fênix com um tom zombeteiro. Com Zhuang ainda preso, o monstro começou a canalizar energia em sua boca novamente, preparando outro ataque devastador. Nosso herói fechou os olhos determinado. "Vou ter que usar aquela técnica!" Em um instante, Zhuang mergulhou no espaço do sistema, executando uma série de movimentos precisos enquanto ouvia as instruções. Esta é uma técnica de punho de curto alcance e poder extremo. Contraia os dedos, tensione os músculos e aprenda a canalizar a energia que flui por eles. No mundo físico, seu corpo reproduzia os mesmos movimentos enquanto o sistema continuava. No momento do impacto, cerre o punho e use a rotação do pulso para aumentar o poder de penetração. Quando seu punho, carregado de energia, atingiu o monstro, o sistema concluiu. Através da contração rápida dos músculos, você liberará uma explosão curta e precisa de poder destrutivo. O soco atravessou o tentáculo da criatura como se fosse tecido podre, deixando apenas retalhos. "Soco de 1 polegada", declarou Zhuang. Enfurecida, a criatura chicoteou outro tentáculo em sua direção. Sem hesitar, Zhuang avançou contra o ataque, despedaçando-o com facilidade. O monstro, em um acesso de fúria, contra-atacou com outro tentáculo, desta vez acertando Zhuang em cheio e arremessando-o para longe. Enquanto Zhuang deslizava pelo solo, Fênix saltou para perto dele, alertando. "Este demônio imperador possui uma capacidade de regeneração extraordinária. Parece que só destruindo sua alma conseguiremos matá-lo de verdade." "Alma?" Zhuang virou a cabeça para Fênix, intrigado. Um demônio imperador de 6º nível é equivalente a um cultivador da transformação divina, capaz de refinar sua própria alma. Enquanto a alma não for destruída, mesmo que o corpo seja completamente dilacerado, não pode ser considerado verdadeiramente morto. Sem perder tempo, nosso herói saltou em direção à criatura, encarando de frente 3 tentáculos ameaçadores. Numa explosão de movimento, desferiu uma saraivada de socos tão rápidos que os tentáculos se despedaçaram simultaneamente. Aproximou-se do rosto do monstro que, pela primeira vez, demonstrou medo. "Tome isso!" bradou Zhuang, preparando seu golpe. "Ataques puramente físicos não terão praticamente nenhum efeito sobre ele", alertou Fênix. O soco de Zhuang atingiu o monstro com força devastadora, transformando sua face colossal em uma massa irreconhecível de carne destroçada. "Foi um esforço inútil", comentou Fênix, observando os destroços. "Sua alma é indestrutível. Restaurar o corpo é apenas questão de tempo." Um silêncio pesado se instalou enquanto observavam a carcaça do monstro. Após alguns momentos, Fênix franziu o senho, sua voz traindo sua confusão. "O que está acontecendo? Por que não há nenhum sinal de recuperação? Espere, não consigo mais sentir a aura do demônio imperador. Será que..." "Parece que está morto", completou Zhuang casualmente. Os pensamentos de Fênix corriam desenfreados. O quê? Será possível que aquele soco não só destruiu o corpo, mas também estilhaçou sua alma? Não foi apenas um ataque físico. Deve haver alguma técnica secreta oculta? Recompondo-se, Fênix pigarreou. "Bem, já que o demônio imperador acabou de morrer, sua energia sanguínea está no estado mais vigoroso. Absorvê-la agora seria extremamente benéfico para o cultivo." "Absorver?" Zhuang coçou o queixo pensativo. "Ei, acenda uma fogueira para mim.
Vamos grelhar uns tentáculos de lula. O quê? Exclamou Fênix, incrédulo. Cruzando os braços com naturalidade, Zhuang explicou. Meu método de cultivo é especial. Só posso me fortalecer ingerindo diretamente sua carne e sangue. Fênix observou-o com desconfiança. Esse cara tem mais segredos do que aparenta. Minutos depois, enquanto uma aura azulada emanava do corpo de Fênix, Zhuang devorava vorazmente a carne da besta. Em meio à sua refeição incomum, o sistema alertou. Primeira ingestão de carne e sangue de demônio imperador de 6º nível. Vitalidade aprimorada e atributos físicos aumentados. Como esperado, pensou Zhuang. Consumir bestas demoníacas de alto nível pela primeira vez aumenta os atributos físicos. O sistema atualizou. Atributos físicos. 130 mais 20 igual 150. De repente, um ataque cortou o ar em direção a eles. Zhuang arregalou os olhos, enquanto Fênix alertava. Intenção assassina! O impacto devastou o solo, forçando Zhuang e Fênix a saltarem para evitar o golpe. Deslizando para trás, nosso herói demandou. Quem é você? Uma voz ecoou através da fumaça. O sinal de resgate veio daqui. Não esperava encontrar uma oportunidade tão valiosa. Um rosto começou a emergir das sombras enquanto a voz continuava. Não sinto a aura do irmão Júnior nas proximidades. Ele deve ter sido eliminado. A fumaça finalmente se dissipou, revelando um homem de cabelos vermelhos que comentou com frieza. De fato, considerando que até um demônio imperador foi derrotado, o oponente deve ter alguma força considerável. Mas é como se tivesse nos entregue um presente valioso. São da seita Dao da Espada e da seita Xuanxia, reconheceu Zhuang, enquanto avaliava a situação mentalmente. Ouvi do irmão sênior que todos eles atingiram o estágio de integração corporal, especialmente Jiang Wuzhui, que alcançou o nível médio desse estágio. Então vocês também formaram uma aliança? Perguntou Zhuang em voz alta. A mulher do grupo, conhecida como Jiang Mengyao, da seita Xuanxia, uma praticante do estágio inicial de integração corporal, respondeu com desdém. Não entenda errado, fui atraída aqui pelos sons da batalha. Apenas encontrei eles no caminho. O ruivo, que se revelou ser Jiang Wuzhui, da seita Dao da Espada, um praticante do estágio médio de integração corporal, declarou com uma ameaça velada em sua voz. O demônio imperador de 6º nível é nosso. E quanto a você... Em um movimento repentino que pegou nosso herói completamente desprevenido, a figura surgiu ao lado de Zhuang, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Você pode ir para o inferno. Antes que Zhuang pudesse sequer processar o que acontecia, um golpe devastador rasgou seu peito, fazendo seu sangue espalhar-se como uma chuva escarlate. Os olhos de Zhuang e Fênix se arregalaram em espanto simultâneo diante da velocidade do ataque. Aproveitando o momento de confusão do agressor, Fênix Galinha, demonstrando uma agilidade impressionante, agarrou nosso herói e desapareceu com ele em um piscar de olhos. Jiang Wuzhui, o ruivo, permaneceu observando a cena com um misto de surpresa e irritação. Recebendo um golpe direto da minha espada e não foi eliminado? Murmurou, seus dedos já se posicionando para executar uma nova técnica. Mas vocês não podem escapar. Antes que pudesse prosseguir, seu companheiro agarrou seu pulso com firmeza. Espere, a energia do sangue do Imperador Demônio está se dissipando rapidamente. Seria um desperdício perseguir alguém já meio morto em vez de absorvê-la agora. Após um momento de reflexão, o ruivo cedeu com um dar de ombros. Tudo bem. Com ferimentos daquele nível, ele provavelmente não vai durar muito. É apenas questão de tempo até o mecanismo de sobrevivência ser ativado. Voltando sua atenção para a jovem presente, indagou. Fada Mengyao, você também veio para sua parte? Mengyao manteve-se em silêncio, suas engrenagens mentais girando rapidamente. Não terei vantagem em uma situação de 1 contra 2. Seus olhos deslizaram para o lado enquanto continuava seu raciocínio, mas sentia a aura do fogo do Dao naquela pessoa. Por que não ir atrás dele? Sem desperdiçar palavras, ela partiu pelos céus como uma estrela cadente. Sobrevoando uma região rochosa, Fênix, agora em sua forma humana, carregava Zhuang consigo. Lançando um olhar avaliador para seu companheiro ferido, comentou, seu corpo físico é realmente impressionante. O oponente estava no estágio médio de integração corporal, e mesmo assim você sobreviveu a um golpe direto de espada. Voltando seus olhos para o horizonte, continuou com tom grave. Mas da próxima vez que os encontrarmos, precisamos evitá-los a todo custo. Sua força provavelmente está no nível quase integração corporal. Derrotar um cultivador de transformação divina não é problema para você, mas contra um verdadeiro cultivador de integração não será suficiente.
Como que para confirmar a gravidade da situação, Zhuang foi acometido por uma violenta tosse, expelindo uma quantidade alarmante de sangue. Fênix examinou o ferimento com preocupação evidente em seu semblante. Se essas feridas não forem tratadas, podem piorar consideravelmente. Encontre um lugar escondido, respondeu Zhuang com voz entrecortada. Tenho um meio de curar estes ferimentos. Oh! Os olhos de Fênix se iluminaram com compreensão. É aquela piscina de água milagrosa, não é? Sua pergunta foi interrompida por uma súbita sensação que o fez virar bruscamente a cabeça. Há uma aura poderosa, exclamou, sua voz carregada de tensão. No alto, Meng Yao pairava como um falcão à procura de sua presa, virando a cabeça de um lado para outro em busca deles. Fênix, paralisado pela presença da cultivadora, sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto avaliava sua situação. É ela, como eu suspeitava. No momento, só posso exercer a força de um estágio tardio de transformação divina. Não há como derrotá-la. Descendo cautelosamente, Fênix depositou Zhuang em um local abrigado e examinou os arredores com preocupação. Ela deve ter sentido minha aura e nos rastreado até aqui, ponderou, escondendo-se atrás de uma formação rochosa. Mesmo me esforçando ao máximo para suprimir minha presença, ela ainda me detectou. Parece que ela cultivou seus sentidos de forma admirável. Um sorriso malicioso se desenhou em seus lábios enquanto contemplava sua mão, que mais se assemelhava a uma garra antiga. Mas eu sou uma fênix negra ancestral. Quando se trata de controlar a aura espiritual, sou seu ancestral, declarou com confiança, erguendo sua mão ao céu em um gesto preciso. No alto, Meng Yao percebeu a mudança súbita. A aura tênue desapareceu, murmurou intrigada. Terão deixado a área, ou seus dedos começaram a tecer símbolos místicos no ar. Prefiro destruir este lugar inteiro, a deixá-los escapar. O quê? Fênix empalideceu ao compreender suas intenções. Ela vai mesmo destruir tudo? Num movimento ágil, voltou-se para Zhuang e alcançou seu bolso. Vou pegar emprestado seu fogo do Dao por um momento. Retirando um anel que emanava uma misteriosa energia azulada, Fênix liberou o fogo, que serpenteou rapidamente entre as rochas. Os olhos de Meng Yao brilharam ao avistá-lo. É um fogo do Dao! Exclamou, lançando-se em sua direção. Ufa! Finalmente consegui afastá-la! Fênix suspirou aliviado, mas sua satisfação durou pouco. Meng Yao capturou o fogo com facilidade e olhou para baixo com desdém. Tentar me distrair com essa tática ridícula? Não vai ser tão fácil. Maldição! Praguejou Fênix, observando impotente enquanto ela preparava um novo ataque. Vamos ver onde vocês podem estar se escondendo! Bradou Meng Yao, desferindo um golpe devastador que destruiu grande parte do terreno. Essa mulher começou a atacar sem controle! Exclamou Fênix, alarmado. Me consiga algum tempo, pediu Zhuang debilmente. Você pretende se curar aqui? Questionou Fênix, incrédulo diante da audácia do plano. Ela vai nos encontrar mais cedo ou mais tarde, disse Zhuang com um sorriso forçado. Quando isso acontecer, certamente perderemos. Então é melhor se apressar, respondeu Fênix, cruzando os braços antes de se transformar em uma impressionante massa de energia negra que voou em direção à cultivadora. Meng Yao, surpreendida pela investida repentina, rapidamente conjurou um escudo de energia, bloqueando o ataque. Finalmente forçado a aparecer, hein? Provocou ela. Fênix manteve-se em silêncio, braços cruzados, avaliando a situação criticamente. Não posso aguentar muito tempo contra um oponente deste nível. Precisa se apressar, Zhuang Shisan. Sua aura, observou Meng Yao, com interesse crescente. Você é aquela galinha negra? Não esperava que fosse um imperador demônio de 6º nível. Os céus estão ao meu favor. Seus olhos brilharam com malícia. Veio sozinho? Parece que está tentando ganhar tempo para seu mestre escapar. Mas sabia que o token de Jade da competição só protege o participante? Se o animal de batalha morrer, o mecanismo de salvamento não será acionado para ele. A revelação pegou Fênix de surpresa, mas ele rapidamente canalizou energia negra em suas mãos, mantendo a postura desafiadora. Pequena cultivadora, eu sozinho sou suficiente para derrotá-la. 3.000 relâmpagos negros! Bradou ele, liberando um ataque devastador. Dança das penas! Contra-atacou Meng Yao, e as energias colidiram em uma explosão espetacular. Algumas penas de energia conseguiram atravessar a defesa, atingindo o corpo de Fênix, que não conseguiu conter sua surpresa. Em um movimento veloz, quase como teleporte, ele materializou-se atrás da garota, lançando uma nova técnica. Relâmpagos da estrela cadente. Meng Yao canalizava energia em uma das mãos,
enquanto bloqueava o ataque com um escudo de energia na outra. Você é forte, reconheceu ela. Um sino dourado materializou-se em sua mão. Mas... Proteção corporal do sino celestial. Um gigantesco sino dourado envolveu seu corpo, neutralizando o ataque de Fênix. É inútil. Seus ataques não podem mais me ferir. Mesmo que não possa machucá-la, ainda posso prendê-la temporariamente, respondeu Fênix com um sorriso astuto. Me prender? Mengial abriu os braços, seu sorriso tornando-se perigoso. Quando o atingi com aquelas penas antes, achou que era apenas um ferimento simples? A confusão no rosto de Fênix logo se transformou em horror, quando rachaduras luminosas começaram a se espalhar por seu corpo. No momento em que o atingiram, deixaram uma formação em você, explicou ela com satisfação cruel. Está acabado, pequena galinha negra. Exploda! Uma série de explosões ecoou através do corpo de Fênix, como se dezenas de bombas tivessem sido plantadas em seu interior. Sangue jorrou de sua boca, antes que uma explosão final, mais devastadora, arremessasse seu corpo fumegante em direção ao solo. Seu núcleo demoníaco, sua carne e sangue demoníacos, agora são todos meus, gritou Mengial, mergulhando em sua direção como um falcão sobre sua presa. Em queda livre, Fênix ainda conseguiu erguer a mão, lançando uma última esfera de energia negra. Mengial desviou com um simples tapa, desdenhosa. Que desperdício de esforço! Cerrando os dentes, Fênix sentia suas forças se esvaindo. Acabou. Não consigo mais exercer nenhuma força. Seus pensamentos foram interrompidos por uma súbita realização. Você ainda não terminou? Enquanto Mengial castigava Fênix com golpes impiedosos, Zhuang permanecia em sua piscina, olhos fechados em profunda concentração. A cultivadora avançou para o golpe final, proclamando com satisfação. Agora morra! Zhuang Shizan! O grito desesperado de Fênix cortou o ar como um trovão. Os olhos de Zhuang se abriram instantaneamente. Prepare-se para morrer! Bradava Mengial. Mas antes que pudesse executar seu golpe final, uma figura cortou o ar como um raio. Zhuang emergiu entre as rochas, interceptando-a com um soco devastador no rosto. Ataque rápido de socos! Rugiu ele, sua fúria transbordando em cada golpe. Uma tempestade de punhos se abateu sobre Mengial, que mal conseguia se defender com seu sino celestial. Zhuang a empurrou implacavelmente em direção ao solo, criando um rastro de destruição por onde passavam. O impensável aconteceu. O sino protetor começou a rachar. O quê? A proteção corporal do sino celestial, um artefato celestial de nível médio, não conseguiu resistir ao ataque dele? O choque de Mengial foi interrompido quando Zhuang atravessou completamente sua defesa, conectando outro golpe devastador que a arremessou através de várias formações rochosas. Soterrada pelos escombros, Mengial não permaneceu derrotada por muito tempo. As rochas começaram a tremer, antes de serem violentamente dispersadas por sua fúria emergente. Maldição! Seus olhos vasculharam a área enevoada pela poeira. Não consigo sentir a aura deles. Usaram esta brecha para escapar? Sua raiva explodiu em uma onda de poder destrutivo, despedaçando montanhas como se fossem mero cascalho. Pequeno cultivador de transformação divina, como ousa destruir meu artefato? Sua voz ecoou pela paisagem devastada. Na próxima vez, vou matá-lo. Em uma caverna distante, entre montanhas imponentes, Zhuang e Fênix relaxavam na piscina de recuperação. Fênix, agora em sua forma de galinha, soltou um suspiro aliviado. Ufa, finalmente! Você, seu pequeno atrevido, manteve a calma e não se envolveu demais com aquela mulher. Não tinha me recuperado completamente naquele momento, então não estava confiante de que poderia vencê-la, explicou Zhuang. Além disso, se me prolongasse muito na luta, temia atrair aqueles dois. E como está sua condição física agora? Devo estar quase recuperado. Zhuang saiu da piscina, água escorrendo por seu corpo. Deixe-me verificar. Assumindo posição de combate, executou uma série de movimentos até que, com um soco no ar, bradou. Pressão frontal do halter em arco! Uma rajada de vento devastadora explodiu, pulverizando uma rocha próxima e quase atingindo Fênix, que se esquivou furioso. Não pode ter mais cuidado! E se a caverna desmoronar? Desculpe, Zhuang sorriu sem jeito. Perdi o controle. Seus olhos capturaram algo interessante. Ei, olhe ali. Parece haver uma luz atravessando aquela parede. Aproximando-se da abertura, seus olhos se arregalaram. Isso é um tesouro celestial nutrido por energia espiritual. Estas ervas espirituais são todas da mais alta qualidade, observou Fênix, examinando a vegetação. O que é isso? Exclamou Zhuang,
apontando para uma fonte borbulhante. É uma fonte natural de fragrância da saliva do dragão, explicou Fênix. Mas antes que pudesse continuar, Zhuang já tinha mergulhado o rosto na água, apenas para cuspir tudo imediatamente. Que gosto horrível! Seu idiota! Repreendeu Fênix. Diferente da essência de saliva do dragão refinada, a fonte da saliva do dragão só fortalece o corpo físico através da imersão, mas também impõe uma enorme carga sobre o corpo do cultivador. É como forjar ferro. Se o material não for bom, quanto mais tempo for temperado, maior o dano ao corpo. Sinto uma sensação de calor, murmurou Zhuang, já sentado na água. Deixe-me terminar de falar. Fênix fez uma pausa, pensativo. Para atingir meu auge, também preciso temperar este corpo. Entrando na água, estremeceu. Está tão quente. Vamos ver quem aguenta ficar de molho por mais tempo. Claro! Aceitou Zhuang o desafio, enquanto mensagens do sistema piscavam incessantemente, anunciando o aumento de suas estatísticas. Alguns dias depois, um homem sobrevoava as escarpas da montanha, murmurando consigo mesmo em evidente frustração. Seus olhos perscrutavam a paisagem selvagem, enquanto sua voz ecoava pelo ar rarefeito. Onde diabos é este lugar? Como fui teleportado para cá? Vociferou, o vento cortante engolindo parcialmente suas palavras. Para me vingar de Zhuang Shisan, usei especificamente uma técnica proibida para transferir minha alma para o corpo do meu discípulo. Escapei da inspeção do reino secreto, mas infelizmente fui teleportado para um lugar tão remoto e ainda não o encontrei. A narrativa nos revela então sua identidade. Tratava-se de um ancião da seita Xuanzhen, alguém que havia alcançado o estágio inicial da integração corporal, um feito que poucos cultivadores conseguiam em toda uma vida de prática. De repente, sua trajetória foi interrompida bruscamente. Os olhos do cultivador se arregalaram ao identificar uma abertura peculiar incrustada na face rochosa da montanha. A fenda escura parecia destoar da uniformidade da pedra, como se tivesse sido deliberadamente esculpida por mãos não humanas. O que é isso? Indagou uma centelha de cobiça iluminando seu semblante. Poderia ser uma oportunidade? Impulsionado pela curiosidade que frequentemente precedia tanto grandes descobertas quanto terríveis desventuras, ele planou suavemente até pousar na entrada da caverna. Mal teve tempo de examinar o local, quando, sem qualquer aviso, algo semelhante a raízes antigas e retorcidas emergiu da escuridão, serpenteando com uma velocidade impressionante em sua direção. Antes que pudesse invocar qualquer técnica defensiva, as protuberâncias vegetais já haviam envolvido seus braços e pernas com força surpreendente. O ancião, que há pouco contemplava sua superioridade e vingança, agora se via completamente imobilizado, sendo arrastado inexoravelmente para as profundezas da caverna. Seus gritos de pavor e indignação ecoaram pela montanha, diminuindo gradualmente até serem engolidos pelo silêncio opressivo da gruta misteriosa. A cena muda para o portal de entrada, onde muitos cultivadores se encontram reunidos, ansiosos e expectantes. O ancião responsável pela vigília do portal ergue o olhar para o céu, medindo o tempo através de algum conhecimento ancestral que apenas os veteranos de sua linhagem possuíam. Vários dias se passaram. Deve estar quase na hora de... Ele baixa a cabeça, com uma expressão de reverência mesclada à ambição contida. O momento em que a tumba verdadeiramente se abrirá. A narrativa desliza então para uma visão impressionante. Um gigantesco crânio em forma de caverna, parcialmente submerso no alto mar. As águas, como se obedecessem a um comando divino, começam a recuar gradualmente, revelando a estrutura macabra em toda sua magnificência sinistra. Ao redor, cultivadores de diversas seitas já se posicionavam estrategicamente, como abutres à espera de um banquete. Jian observa o espetáculo natural com olhos que brilham de cobiça, enquanto suas palavras cortam o ar úmido e salgado. A tumba do transcendente de tribulações finalmente apareceu. O verdadeiro tesouro está dentro dela. Virando a cabeça para trás, onde seus seguidores e rivais aguardam com igual fascínio, ele lança o desafio que funcionaria como isca para os tolos e oportunidade para os audazes. Aqueles que tiverem coragem podem me seguir para dentro e aproveitar esta oportunidade. Sem hesitação, ele e mais 2 cultivadores de elite lançam-se em voo em direção à abertura cavernosa do crânio. A partida precipitada dos líderes deixa os demais cultivadores em um momento de indecisão tangível. O que devemos fazer? Devemos entrar com eles? Questiona um figurante que permaneceu para trás, o medo e a ambição lutando em sua expressão facial.
Outro cultivador próximo, cujos olhos já haviam testemunhado muitas expedições similares, responde com a sabedoria pragmática dos caçadores de tesouros. Fortuna e glória são buscadas através do perigo. Se você não lutar por sua chance, nunca a conseguirá. Embora suas palavras soem como um provérbio antigo, sua testa franzida e o tom tenso revelam que mesmo os veteranos sabiam que esta não era uma expedição comum. Após um breve momento de hesitação coletiva, a ambição supera o bom senso e todos se lançam em voo para dentro da tumba. O que encontram, no entanto, não é o tesouro prometido, mas a primeira linha de defesa da tumba. Várias flechas de energia brilhantes e mortais são disparadas das profundezas da caverna, pegando o grupo desprevenido. Diversos cultivadores são atingidos, seus gritos de dor e surpresa ecoando pelas paredes ossudas, enquanto outros, com reflexos mais apurados, conseguem invocar técnicas defensivas no último instante. Esta tumba tem armadilhas, todos, cuidado! Grita o figurante em voz alta, uma advertência que chega tarde demais para muitos dos ambiciosos que já jaziam feridos ou mortos no chão úmido da entrada. A cena se desloca para o interior de uma caverna, onde Zhuang se encontra junto com Fênix Galinha, que observa o jovem cultivador com uma mistura de surpresa e admiração. "Você é realmente algo à parte, garoto!" exclama Fênix, seu tom revelando genuíno espanto. "Eu não consegui suportar o refinamento da fonte de saliva de dragão desde anteontem, mas não esperava que você ainda resistisse até agora." Enquanto isso, nosso protagonista cerra os punhos. Sua determinação ainda inabalável apesar do corpo exausto. Em seus pensamentos, ele avalia sua situação atual. Não há mais sinais sonoros para aumentar o valor físico do sistema. Parece que a água da fonte também atingiu seu limite na minha evolução. O sistema exibe implacavelmente seu status. Valor físico, 180. Decidido a não desperdiçar mais tempo, nosso herói emerge da água cristalina, gotículas escorrendo por seu corpo fortalecido pelas provações, e declara com pragmatismo: "Vamos coletar os materiais espirituais e depois continuar a coletar o fogo do Dao lá fora, mas não devemos esgotar completamente os recursos." "Ok", responde Fênix simplesmente. A criatura mítica então levanta voo, carregando Zhuang pendurado pelas vestes. Durante o trajeto, Fênix subitamente altera sua atenção, seus sentidos sobrenaturais captando algo além da percepção comum. "Parece que a aura aqui mudou", observa ela, suas asas batendo ritmicamente. Há uma enorme quantidade de aura à frente, e ela se assemelha ao fogo do Dao. Sem hesitar, Zhuang ordena: "Vamos verificar." Enquanto se dirigem à caverna em forma de caveira, Fênix concorda com um simples "tudo bem." Os dois chegam em frente à imponente estrutura e param, contemplando o espetáculo sobrenatural. Nosso herói fica visivelmente abismado, seus olhos arregalados diante da magnitude do que observa. "Não consigo acreditar que existe um lugar assim neste reino secreto", exclama ele, sua voz mesclando espanto e cobiça. Fênix, mais familiarizada com os segredos do mundo de cultivo, analisa a situação com calma. Pela aura deve ser o local de sepultamento daquele transcendente de tribulações. Isso significa que deve haver mais fogo do Dao crescendo lá dentro, deduz Zhuang rapidamente, sua mente calculando as possibilidades e vantagens. "Deve estar correto", confirma Fênix, enquanto ambos contemplam a entrada da tumba, ignorantes dos perigos que já haviam reclamado várias vítimas no interior daquele santuário proibido. Nesse momento, um ataque corta o ar, surpreendendo os dois. Fênix reage instantaneamente, soltando Zhuang e fazendo com que o chute carregado de energia da garota mascarada passe entre eles como um relâmpago perdido. "É você! A pessoa que encontramos antes no reino secreto!" exclama nosso herói, reconhecendo a figura enigmática. A mascarada responde com tom desafiador: "Eu estava esperando aqui. Finalmente pude te ver. Vamos competir, Zhuang Shisan." "Quem é você, afinal? Você tem me perseguido desde antes de entrarmos no reino secreto", questiona o garoto, sua curiosidade misturada à frustração. Com um leve sorriso nos lábios, visível mesmo sob a máscara, a garota responde com um simples carregado de desdém. Em seguida, parte para cima de Zhuang, declarando com arrogância: "Seres mortais não são qualificados para saber." Ela puxa uma adaga que exala uma inquietante energia roxa, deixando nosso herói momentaneamente surpreso. A garota lança um corte poderoso que rasga o ar, mas nosso protagonista se esquiva com elegância, deslizando para trás como água escapando entre dedos. "Cuidado!" alerta Fênix. Pela aura espiritual, esse indivíduo não é mais fraco que aqueles três.
Novamente, a mascarada surpreende Zhuang, partindo para cima dele com velocidade impressionante. A adaga viaja perigosamente em direção ao pescoço de nosso herói, mas, para espanto da atacante, ele a detém com apenas um dedo, como se não fosse nada além de uma brincadeira infantil. O quê? Balbucia a garota perplexa. Em seus pensamentos, reconhece seu erro tático. Se eu soubesse antes, deveria ter trazido meu próprio artefato. Como esperado, armas comuns não representam ameaça para ele. Nesse momento, enquanto ela ainda processa sua desvantagem, o punho de Zhuang já viaja em direção ao rosto dela, cortando o ar com força e precisão letais, pegando-a completamente desprevenida. Nesse momento, o soco acerta a garota, que consegue defender com os braços, mas ainda assim é lançada para trás, colidindo violentamente contra uma rocha próxima. Ao se estabilizar, ela admite com um misto de respeito e frustração. Nada mal, como esperado, exatamente como meu mestre disse, ele é forte. Antes que perceba, nosso herói já tinha desaparecido, deixando-a confusa, encarando o vazio onde ele estivera instantes atrás. Onde ele está? Será que já entrou na tumba? Indaga para si mesma antes de sair voando em disparada. Maldição, não fuja! Em outro local, Zhuang corre rapidamente junto com Fênix, afastando-se estrategicamente do confronto. Este lugar certamente atrairá outros cultivadores, comenta nosso herói, sem diminuir o ritmo. Não há necessidade de nos enredarmos com ela. Subitamente, ele sente algo que o deixa abismado. Rochas pontiagudas começam a emergir do solo e desprender-se do alto, avançando em sua direção como lanças mortais. Os dois se esquivam habilmente em meio ao caos de pedra e poeira. Foi por pouco, exclama Zhuang, o alívio perceptível em sua voz. Ao saírem para a área externa, são imediatamente golpeados por uma pressão descomunal que deixa nosso herói confuso e desorientado. Um enorme buraco surge sob seus pés, como se a própria terra tivesse decidido engoli-los. O grito de Zhuang ecoa, enquanto ambos são tragados pela escuridão imprevista. Fênix exclama alarmado. É a toca do dragão. Este tipo de terreno significa... Abaixo está o núcleo infernal da destruição. O dono desta tumba é realmente impressionante, usando o próprio terreno para criar armadilhas para seu sepulcro. Olhando para a lava que borbulha ameaçadoramente, Fênix continua em voz alta. Esta lava provavelmente é capaz de derreter até mesmo um cultivador Mahayana. O quê? Então me tire voando daqui rápido! Grita Zhuang, o pânico evidente em sua voz. Não há onde pisar. Não posso lidar com esta situação. Não há como, responde Fênix, sua voz carregada de desespero. A toca do dragão é formada pelas poderosas correntes de ar geradas pelo núcleo infernal da destruição. A menos que alguém tenha um cultivo extremamente elevado ou tenha praticado uma técnica especial de voo, não há como escapar deste lugar. Será que vou morrer aqui? Preparando um soco com toda a sua força restante, nosso herói declara: só posso tentar. E desferindo o golpe, ele grita: ataque de soco rápido! Múltiplos socos carregados de energia são lançados em direção à lava incandescente. Ao colidir, a força dispersa a lava para os lados, revelando no fundo algo semelhante a uma porta oculta. Vendo isso, Fênix exclama com renovada esperança. Isso é, a porta para a câmara da tumba. Mantenha a força do soco, não deixe a lava cobrir o centro. A cena se desloca para o momento crítico, com nosso herói lançando mais socos em rápida sucessão. Certo! Exclama Zhuang, cada golpe afastando a lava mortal. Fênix mergulha em direção à porta misteriosa, enquanto se transforma em sua forma humana. Ao pousar no centro, ele toca a superfície e sente algo familiar. Isso é... uma formação secreta dos tempos antigos. Para abrir esta porta, é preciso desbloquear a formação secreta primeiro. Com um sorriso confiante, acrescenta: contra todas as probabilidades, eu sou a Fênix Negra que sobreviveu dos tempos antigos até o presente. Fazendo um gesto preciso com 2 dedos, ele comanda: abra! A porta cede à ordem ancestral e ele entra rapidamente gritando: agora é a hora! Zhuang avança sem hesitar. Estou indo! Os dois conseguem passar pela fresta da porta antes que ela se feche, selando novamente a lava letal do lado de fora. Ao pousarem no solo da câmara interna, nosso herói observa. Este deve ser o local de sepultamento. Fênix subitamente aponta para algo. Rápido, venha ver isso. Nosso herói fica confuso e sem palavras diante da visão. Fênix explica com excitação. É um santuário. Alguns grandes cultivadores, antes de morrerem, deixam um traço de sua consciência divina em um santuário, para transmitir seus ensinamentos e técnicas às gerações futuras.
Cruzando os braços com satisfação, Fênix acrescenta: Garoto, você tem sorte. Abra o santuário e ouça os ensinamentos deste grande cultivador. Zhuan abre o objeto com cuidado reverente, e uma figura etérea emerge dele, pronunciando palavras carregadas de pesar. Eu ainda falhei. Fênix fica visivelmente surpreso e confuso. A figura continua sua revelação. Quando eu era jovem, infelizmente fui pego em uma fenda dimensional e vim parar neste mundo. Nosso herói ficou abismado ao processar a revelação, seus olhos arregalando-se como pratos enquanto as palavras escapavam de sua boca. Ele não é deste mundo? Um calafrio percorreu sua espinha, enquanto uma realização íntima tomava forma em seus pensamentos. Exatamente como eu. Fênix, mantendo sua compostura habitual, estudava a figura translúcida com olhos analíticos antes de compartilhar seu conhecimento ancestral. Fenda? Nos tempos antigos, encontrei alguns registros sobre isso em ruínas ainda mais antigas. O grande mundo dos Mil é composto por vários continentes, separados uns dos outros por barreiras. O continente em que estamos, o continente divino, é apenas um entre muitos. A figura espectral pairou um pouco mais perto, sua voz ecoando como se viesse de um abismo profundo. Este é um continente repleto de energia espiritual. Tudo no estágio mortal contém energia espiritual, e todos podem cultivá-la. No entanto, apenas alguns conseguem verdadeiramente alcançar a imortalidade. Mesmo o estágio imortal aqui segue essa regra. Pode-se dizer que o limite inferior do estágio é muito alto, mas o limite superior é bastante baixo. Talvez ao entrar no estágio imortal, descubra-se o método para romper as barreiras. Uma pausa dramática preencheu o ar, antes que a figura continuasse com um tom que misturava ironia e melancolia. Ironicamente, justo quando eu estava ascendendo, Zhuang e Fênix foram pegos de surpresa quando a figura revelou abruptamente. Durante a tribulação imortal, uma rara fenda apareceu mais uma vez, mas surgiu de maneira estranha. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo, enquanto a figura encarava o infinito por um momento que pareceu eterno. Finalmente, com um suspiro que não moveu ar algum, continuou. No final, fracassei na tribulação e parti deste mundo aqui mesmo. Zhuang franziu a testa, seu cérebro trabalhando a 1000 por hora enquanto formulava uma teoria. Algo o atacou vindo da fenda? É por isso que ele não conseguiu ascender? Fênix balançou a cabeça suavemente, seu conhecimento milenar oferecendo outras possibilidades. Não necessariamente. Poderia ser uma turbulência cósmica de uma fenda fronteiriça. Fendas fronteiriças aparecem extremamente raramente e desaparecem num instante. Eu mesmo nunca encontrei um até hoje. Um pequeno sorriso irônico brincou nos lábios de Fênix. Este grande cultivador experimentou isso 2 vezes. Realmente não sei dizer se ele foi sortudo ou azarado. A figura começou a se dissipar, partículas luminosas desintegrando-se como vagalumes no crepúsculo, enquanto pronunciava suas palavras finais. Refinarei o fruto do Dao no fogo sagrado do coração do Dao e o colocarei na câmara principal. Se estiverem procurando aquele lugar, podem alcançá-lo diretamente pela porta dos fundos desta câmara secreta. E assim, a enigmática figura desapareceu completamente, deixando nossos aventureiros com mais perguntas que respostas e um caminho inesperado a seguir. Fênix não conseguiu conter seu entusiasmo, seu rosto iluminando-se como se ele próprio houvesse absorvido uma chama celestial. Com olhos brilhantes e voz vibrante, exclamou: Fogo sagrado do coração do Dao! É mais precioso que o fogo do Dao. É a essência sagrada do próprio Dao. Sem perder um segundo sequer, agarrou o braço de Zhuang com força surpreendente para alguém de sua aparência, puxando-o para fora da câmara com a urgência de quem descobriu um tesouro inestimável. Suas palavras saíam apressadas, quase tropeçando umas nas outras. Se alguém conseguir refinar e absorvê-lo com sucesso, o caminho da cultivação será suave e desobstruído até o estágio da transcendência da tribulação. Depressa, depressa. Enquanto isso, em outro local majestoso, adornado por imponentes pilares que pareciam sustentar o próprio céu, vários cultivadores estavam reunidos em uma multidão ansiosa. Entre eles, encontrava-se Jian, que não conseguia esconder o alívio em sua voz. Finalmente chegamos. Seu olhar fixou-se em um caixão misterioso, suspenso por correntes antigas que rangiam suavemente, com uma chama etérea pairando à sua frente. Uma satisfação sombria cruzou seu rosto, enquanto murmurava: Câmara principal. Não esperava que esta tumba fosse tão bem conectada e tão cheia de armadilhas, que realmente tive que passar por muitas dificuldades para chegar aqui.
Seu colega, com olhos arregalados fixos na visão à frente deles, virou a cabeça bruscamente e cutucou Jian. Irmão, olhe! A chama sobre o caixão dançava com cores impossíveis, irradiando uma aura que fazia o ar vibrar. O companheiro de Jian sussurrou com reverência. É o fogo sagrado do coração do Dao. A notícia espalhou-se pela multidão como fogo em palha seca. Os cultivadores começaram a murmurar entre si, vozes crescendo em volume e excitação. Há um fogo sagrado do coração do Dao na tumba. Ouvi dizer que se você absorver o fogo sagrado do coração do Dao, se tornará um imortal. Meng Yao observava a cena com expressão calculista, seus pensamentos correndo como água de riacho sobre pedras. Droga, sou a única da seita Xuanxia que chegou a este lugar. Isso é um pouco desvantajoso para a competição. O colega de Jian não conseguia disfarçar o sorriso que se espalhava pelo seu rosto, enquanto observava a agitação crescente ao redor. Todos estão prontos para fazer seu movimento. De fato, o aparecimento do fogo sagrado do coração do Dao é suficiente para fazer os outros ignorarem as diferenças nos estágios de cultivo e darem tudo de si. Jian respondeu com desdém, seu lábio superior curvando-se em desprezo. Humph, um bando de ninguém sem valor. Virando-se ligeiramente, lançou um olhar ameaçador para seu companheiro, sua voz baixando para um sussurro comandante. Fique de olho em Jiang Mengyao, e quanto aos outros... Uma energia vermelha começou a exalar de seu corpo, vibrando com poder ancestral. Uma espada majestosa materializou-se ao seu lado, sua lâmina cintilando com luz própria. Vários dos presentes ficaram boquiabertos, o espanto evidente em suas expressões congeladas. É o artefato de Jiang Wujue, a arma de batalha de grau meio celestial, a espada Wujue, exclamou um dos cultivadores, sua voz trêmula de reverência involuntária. Jian observou o efeito que sua demonstração de poder causava, um pensamento satisfeito formando-se em sua mente. Humph, a mera aparição da minha espada é suficiente para amedrontá-los. Dando um passo confiante à frente, ele fixou seu olhar na chama flutuante, fogo sagrado do coração do Dao. Em um movimento rápido como relâmpago, lançou-se em direção à chama, sua voz ecoando pela câmara. É meu! Enquanto o companheiro de Jian vigiava atentamente Meng Yao, ela debatia consigo mesma, suas sobrancelhas franzidas em concentração. O que devo fazer? Devo fazer meu movimento? Xie Chang'an, embora seu cultivo seja igual ao meu, ambos no estágio inicial de integração corporal, a aura que ele me transmite é ainda maior que a de Jian Wujue. Como se lesse seus pensamentos, Xie Chang'an declarou com voz firme como rocha. Não permitirei que você me ultrapasse. Jian estava quase alcançando a chama, seus dedos esticando-se ávidos pelo poder prometido, quando algo inesperado aconteceu. Uma força invisível paralisou seu corpo. Meu corpo, não consigo me mover. Sua voz, antes arrogante, agora carregava notas de confusão e alarme. Os outros cultivadores começaram a sentir o mesmo efeito, pânico tomando conta da câmara. O que está acontecendo? Meu corpo não consegue se mover. A restrição foi ativada? Um ruído de pedra raspando contra pedra preencheu o ambiente. Uma porta de rocha sólida abriu-se na parede da câmara, capturando a atenção de todos. Jian, ainda paralisado no ar, gritou com voz tensa. Uma porta de pedra se abriu. Isso ativou uma nova restrição? Zhuang caminhava junto com Fênix pelo longo corredor que a porta recém-aberta revelara, suspirando de alívio. Aquele túnel era tão longo, finalmente chegamos ao seu fim. Ao adentrar a câmara principal, Zhuang deparou-se com uma cena surreal. Jian, paralisado com a mão esticada em direção à chama sagrada. Outros cultivadores estavam igualmente imobilizados, como estátuas vivas congeladas em pleno movimento. Hã? A confusão estampou-se no rosto de nosso herói. Os olhos de Jian se arregalaram ao reconhecer o recém-chegado, sua mente gritando em descrença. Hã? Por que ele está aqui? Ele ainda está vivo? Zhuang aproximou-se cautelosamente, observando os cultivadores paralisados com curiosidade. O que aconteceu com essas pessoas? É como se tivessem sido paralisadas. Fênix, sempre analítico, estudou a situação rapidamente. Provavelmente acionaram uma restrição neste lugar. Seu olhar então fixou-se na chama etérea que dançava acima do caixão, uma reverência genuína colorindo sua voz. Este é o fogo sagrado do coração do Dao. Realmente se sente diferente. Virando-se para Zhuang com urgência, ele gesticulou em direção à chama. Depressa, vamos pegá-lo! Mas sua expressão transformou-se em confusão e depois em fúria quando viu nosso herói adotar uma pose estranha de braços abertos diante do caixão, como se prestasse homenagem a um velho amigo. O que você está fazendo? Rugiu Fênix perplexo. Surpreendendo seu companheiro, Zhuang colocou a mão no queixo com ar pensativo,
completamente alheio à urgência da situação. Este deve ser o caixão daquele grande cultivador. E se levarmos seu corpo conosco? Fênix quase engasgou com a audácia da sugestão. Não diga tais coisas. O corpo de um grande cultivador do estágio de transcendência da tribulação está além do nosso alcance. Além disso, o corpo pode estar protegido por uma formação mortal sem igual. Devemos mostrar respeito. Entendo, assentiu Zhuang, abandonando a ideia com a mesma facilidade com que a havia proposto. Então vamos pegar o fogo sagrado do coração do Dao. Fênix ergueu a mão, seu rosto subitamente grave. Espere. Pegar o fogo sagrado do coração do Dao pode remover a restrição sobre todos eles. Há algo importante a fazer antes disso. Fênix afastou-se de Zhuang com passos determinados, dirigindo-se diretamente a Meng Yao. A confusão tomou conta do nosso herói enquanto observava seu companheiro se aproximar da cultivadora paralisada. Um sorriso sarcástico dançava nos lábios de Fênix, provocando surpresa nos olhos da jovem. Você, o que está tentando fazer? Eu tenho uma formação de salvamento. Mesmo nesta situação, não tente me eliminar, advertiu Meng Yao, sua voz trêmula traindo o medo por trás da ameaça. Para o horror dela e espanto de todos, Fênix começou a juntar saliva na boca com ruídos deliberadamente exagerados. Parecia que havia planejado este momento por dias. Sem aviso, cuspiu diretamente no rosto dela, um ato tão inesperado que deixou a mulher momentaneamente sem palavras. Com o rosto completamente banhado de saliva, Meng Yao finalmente conseguiu expressar seu nojo. Que nojento! Enquanto isso, Zhuang aproximou-se de Dian, que o encarava com ódio palpável. Se você me insultar, mesmo que as preliminares acabem, não vou deixá-lo impune. Sem dizer uma única palavra em resposta, nosso herói desferiu um chute certeiro nos testículos de Dian. Não satisfeito com apenas um golpe, Zhuang continuou atacando repetidamente. Tome isso! Com os cantos da boca sangrando, Dian manteve sua arrogância intacta. É inútil! Um ataque como esse não pode atravessar minhas defesas! Um sorriso travesso iluminou o rosto de Zhuang. Em vez de continuar com os ataques físicos, começou a vasculhar as roupas de Dian, provocando pânico no cultivador paralisado. Você o que está fazendo? Triunfante, nosso herói encontrou vários anéis de armazenamento. Achei seu anel de armazenamento. Você é tão forte, deve ter coletado bastante do fogo do Dao, certo? Descarado demais, rosnou Dian, impotente enquanto assistia seus tesouros serem roubados. Fênix aproximou-se de Zhuang, sua expressão voltando à seriedade habitual. Muito bem, vamos ao que interessa. Uma vez que o fogo sagrado do coração do Dao seja coletado, a restrição sobre eles pode ser suspensa. Precisamos sair o mais rápido possível. Ok, concordou Zhuang simplesmente, guardando os anéis recém-adquiridos. Fênix agarrou um dos anéis com destreza e aprisionou o fogo sagrado nele. Nesse exato momento, seu corpo tensionou-se ao perceber algo. Agora! Gritou urgentemente. Os dois partiram em disparada, seus pés mal tocando o chão. Jin começou a sentir vida retornando aos seus membros, seus dedos movendo-se lentamente. Posso me mover agora? Recuperando o controle, lançou-se em perseguição. Não fujam! Foi então que uma risada macabra ecoou pelo recinto, arrepiando até os pelos mais finos de sua nuca. Dian parou abruptamente e olhou para trás, seus olhos arregalados. Que som é esse? Uma fumaça negra, densa como tinta, começou a escapar das fendas do caixão. Shi Chang'an observou o fenômeno com o horror crescente. Está vindo do caixão do cultivador caído do estágio de transcendência da tribulação. Sinto uma aura sinistra emanando dele. Fantasma! Exclamou Jian, sua voz traindo o medo que seu orgulho tentava esconder. Uma onda de energia escura começou a preencher o local, pesada e sufocante. De repente, o caixão começou a se abrir com um rangido arrepiante, revelando uma mão esquelética que agarrou a beirada com força sobrenatural. Um monstro em forma de esqueleto emergiu lentamente, sua presença perturbando o próprio ar ao redor. É esse o corpo do grande cultivador da transcendência da tribulação? Gritou um dos cultivadores, o terror evidente em sua voz trêmula. Voltou à vida? Meng Yao, ainda com traços de saliva em seu rosto, empalideceu enquanto murmurava. Deve ser porque o fogo sagrado do coração do Dao foi roubado, ativando o selo do caixão. Xie Chang'an virou a cabeça, seus olhos incapazes de esconder o medo. Que aura poderosa! A figura esquelética soltou outra risada macabra que pareceu penetrar até a medula dos ossos de todos os presentes. Enquanto o monstro emergia completamente do caixão, os cultivadores começaram a correr desesperadamente. Rápido, corram!
Com um simples movimento de sua mão ossuda, o monstro fez com que várias pedras desabassem, bloqueando a saída dos cultivadores em fuga. "A saída está bloqueada!" gritou um deles, o desespero tomando conta. Jian cerrou os dentes, suas feições endurecendo com determinação forçada. Mesmo sendo apenas um cadáver, e mesmo com a supressão das regras do reino secreto, o inimigo diante de nós ainda é muito mais forte do que poderíamos imaginar. Agarrando sua espada com força renovada, ele proclamou: "Agora, apenas trabalhando juntos, podemos sobreviver a isso." Em outro local, Fênix, em sua forma de galinha, sobrevoava as montanhas em velocidade máxima, carregando Zhuang firmemente em suas garras. Com olhos atentos, escrutinou o horizonte. "Voando a toda velocidade, parece que chegamos à borda do reino secreto", observou Fênix, suas asas cortando o ar com esforço controlado. "Desde que encontremos um lugar para nos esconder e esperar o reino secreto terminar, estaremos garantidos nesta rodada preliminar", respondeu Zhuang, seu olhar vagando pelas formações rochosas abaixo. De repente, uma caverna escondida entre as rochas capturou a atenção dos dois. Zhuang não conseguiu esconder seu espanto. "Aquele lugar? Poderia ser que encontramos outra oportunidade?" Desceram em espiral, pousando na entrada da caverna. Com cautela, adentraram a escuridão. Um estalo repentino quebrou o silêncio quando Zhuang inadvertidamente pisou em algo que se estilhaçou sob seu peso. "Este lugar está cheio de ossos!" exclamou, recuando instintivamente. Fênix ficou tenso, seu corpo começando a brilhar enquanto voltava para sua forma humana. Olhando para os crânios espalhados pelo chão, um pressentimento sombrio apoderou-se dele. "Tenho uma sensação inquietante." Zhuang aproximou-se cautelosamente e, ao virarem uma esquina, algo os deixou paralisados de surpresa. Uma caveira sem vida sentada em uma cadeira antiga, com uma espécie de casulo estranho ligado ao seu corpo esquelético. "O que é isso?" Zhuang estreitou os olhos, analisando os detalhes. As vestes neste cadáver parecem muito com as da figura no santuário. Suando visivelmente, Fênix murmurou: "Poderia ser que este é o corpo real daquele grande transcendente da tribulação? O caixão da tumba era falso? Ou talvez estivesse vazio? O que está acontecendo com este cadáver?" perguntou Zhuang, incapaz de desviar o olhar da cena macabra. "Espere. Olhe com atenção", instruiu Fênix. Nesse momento, o casulo começou a pulsar, sua superfície ondulando e expandindo gradualmente. Os olhos de Zhuang se arregalaram. "Há alguém dentro desta esfera? Pode não ser uma pessoa." A voz de Fênix tremeu ligeiramente, algo raro para ele. "Esta coisa me dá uma sensação muito perturbadora. Nunca senti este tipo de inquietação em toda a minha vida. Seja o que for que está lá dentro, é extremamente perigoso. É como um parasita no corpo do grande cultivador, quase como uma forma de tomar emprestado o cadáver para viver." A silhueta de alguma criatura foi avistada dentro do casulo, virando a cabeça para eles com um olhar ameaçador. "Aquela sombra despertou", exclamou nosso herói. Surpreendendo Zhuang, Fênix começou a preparar um ataque. "Fuja rápido! Minha intuição diz que devo destruí-la antes que se liberte!" gritou, antes de lançar seu devastador ataque Trovão Negro. A caverna desmoronou completamente, deixando-os em meio a destroços e uma densa nuvem de poeira. Fênix examinou o local em busca de qualquer movimento. "Virou cinzas?" indagou ele, otimista demais para o próprio bem. Como resposta, um ataque súbito cortou o ar. A lâmina invisível deixou um enorme corte no ombro de Fênix, quase decepando o membro. Seus olhos se arregalaram em puro espanto. "Fênix Negro!" gritou nosso herói, correndo em direção ao companheiro ferido. Foi então que uma janela do sistema surgiu diante dele. Ameaça fatal detectada. O sistema ativou forçadamente a tarefa principal. Elimine a ameaça. Caso contrário, o hospedeiro será eliminado pelo sistema. Nosso herói caminhou até Fênix, tomando-o nos braços. Com determinação, encarou a janela flutuante. "Tarefa principal? O sistema ainda tem esse tipo de tarefa?" perguntou. De repente, uma voz arrogante ecoou do meio da fumaça. "Ele ainda não morreu? Parece que é realmente sortudo." Uma figura humanoide começou a emergir da fumaça. "Não esperava que seria você quem invadiria a caverna desta vez", continuou a figura. 2 chifres e cabelos longos tornaram-se visíveis enquanto ela surgia completamente, segurando uma adaga reluzente. "Quanto tempo sem nos vermos?" Nosso herói observou tenso a criatura à sua frente. "Quem é você? Não me lembro de ter cruzado seu caminho antes." A figura soltou uma risada desdenhosa. "Pft, passaram-se apenas 2 meses e você já me esqueceu, mas suponho que seja compreensível, já que minha forma naquela época era tão diferente da atual."
Durante sua batalha, você acidentalmente quebrou a barreira entre os reinos, permitindo que eu descesse para este plano e finalmente me fundisse com outra parte de mim mesmo. Nosso herói permaneceu em silêncio, pensativo, tentando conectar os pontos dispersos em sua memória. Está se sentindo confuso? Não importa agora, já que você está prestes a morrer. Um morto não precisa saber tanto, declarou a criatura brandindo sua adaga. O ataque veio com velocidade impressionante. Nosso herói materializou uma anilha em sua mão, usando-a como escudo improvisado. Para seu horror, a lâmina cortou o objeto como se fosse manteiga. O quê? Pensou Zhuang, abismado. Estes são equipamentos aprimorados pelo sistema, e mesmo assim não conseguem suportar um único golpe dele? Oh, aquele artefato é bastante impressionante. Foi capaz de suportar meu golpe, disse a criatura, erguendo sua lâmina. No entanto, acabei de usar apenas 50% do poder da minha adaga. Nesse momento, Fênix agarrou o braço de Zhuang. Não se envolva com ele. Embora eu saiba que você aumentou sua força, definitivamente não é páreo para ele. Ninguém neste reino secreto pode ser seu oponente. Mesmo fora dele, provavelmente há poucos que possam enfrentá-lo. O aterrorizante não é apenas sua força. Devido à supressão deste reino secreto, ele está no auge do estágio de integração corporal. O mais perturbador é sua adaga. Esta adaga definitivamente não é um artefato comum. De repente, o corpo de Fênix se tornou um borrão, deixando-o confuso. Era nosso herói que o agarrou e saiu rapidamente, carregando-o. Se não podemos vencer, então a melhor opção é recuar, exclamou nosso herói enquanto fugia com Fênix. Você realmente age rápido, respondeu Fênix. A figura observou e soltou uma risada sinistra. Pensando em fugir, a criatura se preparou para segui-los. Não será tão fácil. A cena se desloca para a caverna em forma de caveira, onde a mascarada estava sentada, seu monólogo ecoando nas paredes rochosas como sussurros de um predador em espera. Parece que há um pequeno reino dentro da tumba, com caminhos se ramificando em todas as direções, tornando impossível encontrá-lo, refletiu, a frustração tingindo suas palavras. De qualquer forma, há apenas uma saída, então vou simplesmente esperá-lo aqui. Espero que ele ainda esteja lá dentro. Como se o destino tivesse ouvido seus pensamentos, uma perturbação no fluxo de energia do ambiente captou seus sentidos aguçados. Ela virou a cabeça, primeiro para um lado, depois para o outro, seus olhos por trás da máscara se estreitando como os de uma águia que avista sua presa. Uma intenção assassina massiva, exclamou, a voz carregada de espanto. Está vindo nesta direção. Uma intenção assassina tão intensa é perturbadora mesmo à distância. Sem hesitar, ela se lançou no ar, suas vestes dançando como sombras ao vento enquanto sobrevoava o terreno acidentado. Foi então que percebeu. Um rastro de energia vinha em sua direção, saltando de rocha em rocha com a agilidade de um felino. Era nosso herói, que passou por ela como um cometa, segurando o que parecia ser uma galinha. Não, era Fênix em sua forma alternativa. Zhuangzi-san, finalmente te encontrei! Ela exclamou, virando-se em pleno voo, a máscara não conseguindo esconder completamente o tom triunfante em sua voz. Zhuang lançou um olhar frenético por sobre o ombro, seus olhos arregalados de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Idiota, há um inimigo atrás de você. Corra rápido. As palavras mal haviam deixado seus lábios quando uma figura sombria materializou-se atrás da mascarada, uma aura tão densa e maligna que parecia engolir a própria luz ao redor. Ela sentiu o perigo tarde demais. Ao virar-se, a lâmina já cortava seu caminho através de carne e tecido, fazendo seu sangue desenhar arcos carmesim no ar. Maldição! Rosnou nosso herói, os dentes cerrados com tanta força que poderiam partir, os olhos fixos na cena como se pudessem reverter o tempo pela simples intensidade de seu olhar. Num movimento que desafiava a própria gravidade, ele fincou os pés no chão, criando pequenas crateras, e se lançou em direção à criatura. Seu punho, envolto em energia pura, descreveu um arco perfeito em direção ao agressor. O impacto que se seguiu não foi apenas físico. Foi como se duas forças primordiais tivessem colidido, despedaçando várias rochas próximas, transformando pedras sólidas em nada mais que poeira e lembranças. A mão de Zhuang começava a sangrar enquanto ele segurava Fênix, a galinha, em seu outro braço. O demônio, contemplando a cena com um sorriso sinistro, comentou: "Conseguir resistir ao meu golpe apenas com seu corpo físico. Você é realmente interessante."
A mulher mascarada se aproximou de Zhuang com passos cautelosos, analisando a situação com olhos experientes. Aquilo não é uma adaga comum, alertou ela. Embora esteja repleta de energia maligna, deve ser um artefato de grau quase imortal. Se não fossem as restrições das regras deste reino secreto, já estaríamos mortos. Nosso herói arregalou os olhos, surpreso com a revelação. Artefato de grau quase imortal! Exclamou ele, mas logo em seguida estremeceu, fazendo uma careta enquanto observava a mulher com desconfiança. Espera aí, você não estava ferida? Como está bem agora? A garota exibiu uma pequena pílula entre os dedos com um gesto elegante. Graças às 2 pílulas de prolongamento da vida celestial que preparei antes de vir para cá, desde que os ferimentos não sejam fatais, posso me recuperar instantaneamente. Com uma expressão travessa, Zhuang ergueu Fênix em direção à garota. Aqui, dê uma para esta galinha também. Parece que ela está prestes a morrer. Virando-se com uma expressão de nojo, a garota respondeu, nem pensar. Esta pílula é extremamente preciosa. Eu ficarei te devendo por esta, insistiu Zhuang. A garota colocou a mão no queixo, considerando a proposta. Esta condição me parece aceitável. Em seguida, arremessou a pílula para nosso herói. Aqui está. Obrigado, agradeceu Zhuang, agarrando a pílula no ar. Nesse momento, rápida como um relâmpago, a criatura apareceu atrás de nosso herói. Vocês se esqueceram de mim? Rugiu com voz cavernosa. Surpreendido, Zhuang lançou um olhar apavorado sobre o ombro. A criatura desferiu um ataque com sua adaga, mas antes que atingisse nosso herói, a garota surgiu à frente, criando um escudo mágico com um movimento fluido de suas mãos. O ataque era poderoso demais e o escudo não resistiu por muito tempo, quebrando-se com um estalo cristalino. Oh, um artefato defensivo de uso único, observou a criatura com desdém. A garota deixou escapar um leve sorriso nos lábios, seus olhos brilhando com determinação. Fui descuidada quando você me acertou antes, mas desta vez vou retribuir adequadamente. Ela então conjurou vários círculos de magia que flutuavam ao seu redor, deixando a criatura momentaneamente surpresa. A magia foi lançada como uma tempestade luminosa, acertando a criatura em cheio e causando múltiplas explosões que sacudiram o ambiente. Porém, quando a fumaça se dissipou, a criatura permanecia imóvel, sem um único arranhão, de braços abertos em uma postura desafiadora. Interessante, exclamou o ser demoníaco, sua voz ecoando no ar tenso. Em outro local, entre várias rochas irregulares, a pequena lua meditava em silêncio. De repente, algo no céu chamou sua atenção, fazendo com que ela erguesse o olhar com interesse. Aquilo é uma tribulação do trovão? Indagou-se, observando atentamente. Absorver o fogo do Dao realmente tem sido extremamente benéfico para meu cultivo. Sinto que finalmente posso avançar para o estágio de refinamento de Qi, mas isso trará uma tribulação do trovão? Ao longe, ela vislumbrou clarões intensos de luz e energia, sinais inconfundíveis de uma batalha feroz. A garota franziu a testa, intrigada. O que está acontecendo? Uma batalha tão intensa em um lugar tão remoto? Sem hesitar, ela levitou graciosamente e partiu voando em direção ao local do confronto. Vamos dar uma olhada. Talvez eu possa pegar alguns restos, murmurou para si mesma. Vou adiar meu avanço para evitar ser perturbada. Enquanto isso, a luta continuava intensa, com Zhuang e Fênix observando a distância segura. Essa garota tem bastante artefatos, comentou Zhuang, impressionado com o arsenal mágico da mascarada. Fênix soltou algo que parecia um suspiro avícola antes de responder. Provavelmente é a jovem dama de alguma família importante. Nesse momento, a pequena lua chegou ao local, seus olhos brilhando de surpresa ao reconhecer a figura familiar. Shi-san! Gritou ela com entusiasmo. Nosso herói virou a cabeça rapidamente, seu semblante se iluminando com alegria ao ver a garotinha. Pequena lua! Exclamou ele, genuinamente feliz por vê-la. Ouvi alguns barulhos vindos daqui, mas não esperava encontrar você, disse ela, aproximando-se. Contra quem vocês estão lutando? Não sei quem ele é, respondeu Zhuang, lançando um olhar preocupado para a batalha à frente. Mas é extremamente misterioso. Enquanto a luta da mascarada contra o demônio se desenrolava, com explosões e faíscas mágicas iluminando o cenário, Zhuang continuou. Parece que a jovem dama está prestes a ser derrotada. A pequena lua ponderou por um instante, seus olhos brilhando com uma ideia. Será que minha tribulação do trovão do estágio de refinamento de Qi poderia ajudar? Fênix revirou os olhos com desdém. Ah, por favor, como a tribulação do trovão do estágio de refinamento de Qi poderia ser útil? Debochou ele, mas logo em seguida pareceu perceber algo estranho. Hein? Virando-se lentamente para a garotinha, com os olhos arregalados de incredulidade, perguntou.
Você, o que disse? Existe uma tribulação do trovão no estágio de refinamento de Ki? A garotinha assentiu com naturalidade, como se o que dissesse fosse algo corriqueiro. Sim, quando estava prestes a avançar agora há pouco, parecia que nuvens de calamidade surgiram no céu. Fênix agitou-se nervosamente em sinal de espanto. Você... Que tipo de aberração é você? Para cultivadores comuns, as tribulações do trovão só começam no estágio do núcleo dourado. Ocasionalmente, alguns com grande destino podem experimentar tribulações antecipadamente no estágio de estabelecimento da fundação, mas nunca ouvi falar de tribulações do trovão ocorrendo no estágio de refinamento de Ki. Xuan, percebendo uma oportunidade, agachou-se rapidamente e segurou nos pequenos ombros da garota, seus olhos brilhando com esperança. Isso pode ser útil. Se você avançar aqui e atrair a tribulação do trovão sobre nosso inimigo, deve ser capaz de causar algum dano. A menina, com determinação além de sua idade, sentou-se em posição de lótus e começou a meditar com serenidade. Está bem, concordou ela, fechando os olhos enquanto se concentrava. As nuvens no céu começaram a se mover em espirais ameaçadoras, o ar carregando-se com eletricidade estática. Fênix observava a garota com assombro crescente. Esta menina está apenas a um passo de avançar para o estágio de refinamento de Ki. Da espiral de nuvens tempestuosas, vários raios azuis começaram a descer, serpenteando no ar como dragões celestiais enfurecidos. A energia pura e primitiva contida naqueles raios fazia o próprio ar vibrar. Enquanto isso, a batalha da mascarada contra o demônio continuava feroz, mas a jovem guerreira claramente perdia terreno. Em meio ao conflito, ela pensou com preocupação. Já usei todos os artefatos que trouxe desta vez. Subitamente, ela recebeu um golpe poderoso que a arremessou para longe como uma boneca de pano. Vendo a oportunidade, Fênix exclamou com urgência. Agora é a hora! Com um movimento fluido, Zhuang ergueu a pequena lua nos braços. A menina, envolta em uma aura elétrica cintilante, anunciou. Estou pronta! Vá! Gritou Zhuang, arremessando-a em direção ao monstro como se lançasse uma flecha luminosa. O demônio, percebendo o projétil humano que se aproximava, franziu o senho em confusão. O que é isso? A pequena lua avançava velozmente, um sorriso travesso brincando em seus lábios, seu corpo envolto em raios azulados que estalavam e chicoteavam o ar ao seu redor. O céu acima parecia responder à sua presença, enviando mais descargas elétricas. O que é aquilo? Questionou o demônio, sua voz traindo uma pontada de preocupação pela primeira vez. Fênix observava a cena com olhos analíticos, avaliando o impacto do ataque. Este golpe poderia facilmente despedaçar o corpo de um imperador demônio de 6º nível, mas mal o afeta. Qual é a origem desse sujeito? Nesse momento, a mascarada pousou ao lado de Fênix com um movimento gracioso, sua expressão pensativa por trás da máscara. Acho que me lembro agora, disse ela, deixando o pássaro confuso. Uma aura estranha, chifres e um corpo resistente. Acredito ter visto uma descrição semelhante em livros antigos. Enquanto o demônio mantinha um olhar enfurecido na direção deles, ela completou com voz grave. Clã demoníaco. Fênix virou-se para ela com espanto, seus pelos se arrepiando com a revelação. Clã demoníaco? Não foram eles expulsos deste mundo durante os tempos antigos? É assim que está descrito nos livros ancestrais, confirmou ela, observando a criatura com atenção renovada. É realmente estranho vê-los aparecer aqui agora. Levando a mão ao queixo em reflexão, Fênix especulou. Poderia estar relacionado à fissura no reino? Um grande cultivador morreu e uma criança demoníaca nasceu? Sem esperar por respostas, Zhuang saiu em disparada, saltando pelos ares em direção ao demônio. Com um grito de guerra, acertou um golpe poderoso no peito da criatura. Nosso herói, ainda com o punho firmemente pressionado contra o torso do inimigo, ofegava pelo esforço enquanto a criatura exibia um leve sorriso desdenhoso. Já está cansado? Provocou o demônio. Agora é minha vez! Nesse momento crucial, Zhuang agarrou o braço da criatura com um movimento rápido, fazendo-a soltar sua adaga. A arma saiu rodopiando pelo ar e se dirigiu em trajetória mortal em direção à cabeça de Zhuang, pegando-o de surpresa. Com reflexos dignos de um cultivador experiente, nosso herói esquivou-se para o lado, fazendo com que a lâmina atingisse o solo com um estrondo. Mais golpes com a adaga foram desferidos em sequência rápida, mas Zhuang, demonstrando agilidade extraordinária, conseguiu se esquivar novamente, executando movimentos não convencionais que desconcertavam seu oponente. A arma voltou para da mão da criatura, como se atendesse a um chamado silencioso. Com um rugido bestial, o demônio desferiu outro ataque poderoso em direção a Zhuang.
A lâmina de energia viajou cortando o ar, deixando um rastro de escuridão que se dirigia inexoravelmente para nosso herói, deixando-o boquiaberto diante da iminência do golpe fatal. Nesse momento crítico, a mascarada surgiu como um raio, interpondo-se entre Zhuang e o ataque. Defendeu usando um dos braços junto a um artefato que se estilhaçou com um impacto devastador. Seus olhos se estreitaram atrás da máscara enquanto pensava consigo mesma. Mesmo meu artefato de grau médio celestial não conseguiu suportar um único golpe dele. Sem perder tempo, ela agarrou nosso herói pelas vestes e saiu rapidamente voando do local, suas silhuetas cortando o céu como flechas desesperadas. Todos se reuniram em fuga precipitada, enquanto a mascarada alertava com urgência. O oponente é do clã demoníaco, está além do que podemos enfrentar. Em outro local na ilha, em forma de caveira, vários cultivadores saíram voando em disparada. Era Jian, acompanhado de alguns seguidores. Tremendo de raiva mal contida, ele murmurou entre dentes, Zhuang Shisan. Liberando uma aura poderosa que fez o ar ao seu redor vibrar, ele gritou para o vazio, apareça agora mesmo. Cerrando os dentes com frustração, ele desabafou. Tivemos sorte que usei uma técnica secreta para escapar. Virando-se para os demais cultivadores que o seguiam, ordenou com autoridade. Todos, sigam-me, juro que encontrarei aquele maldito pivete. O grupo saiu voando rapidamente, cortando os céus até chegar a um local elevado. De lá, Diana avistou nosso herói em fuga precipitada com seus companheiros. Ele está ali! Gritou Diana, apontando na direção. Todos voaram em perseguição e pousaram próximo a Zhuang, surpreendendo-o em sua rota de fuga. Dian, nesse momento, bradou com satisfação vingativa. Finalmente encontrei você. Você nos causou tanto sofrimento. Mas logo sua expressão de triunfo se transformou em indignação quando nosso herói, sem sequer lhe dirigir um olhar, passou rapidamente por ele como se fosse apenas mais um obstáculo no caminho. Dian olhou para trás, seu rosto contorcido de fúria. Bastardo, como ousa me ignorar? De repente, uma sensação gélida percorreu sua espinha. Ele sentiu algo ameaçador se aproximando, uma presença carregada de intenção assassina. Virando-se lentamente, ele murmurou com voz trêmula. Que intenção assassina massiva! No momento em que se virou completamente, um ataque mortal viajou em sua direção como uma flecha sombria. Surpreendido, ele se esquivou por um triz, gritando para os outros. Cuidado! O ataque passou por ele, acertando em cheio um dos homens que estava próximo. O impacto foi devastador. O cultivador infeliz gorfou sangue enquanto seu token se quebrava com um estalo cristalino, teleportando-o para fora do local em um brilho azulado. Do lado de fora do portal, onde vários observadores estavam reunidos em expectativa, o homem atingido começou a se materializar. Para horror dos presentes, ele apareceu em pedaços, completamente sem vida. Vendo a cena macabra, alguns dos espectadores exclamaram em choque. O que está acontecendo? Ele está realmente morto! A grande mestra, com o senho franzido de preocupação, questionou. A formação de salvamento de vida do token da competição não foi ativada? O ancião responsável pelo portal respondeu com gravidade. Não, a teleportação significa que a formação funcionou. Então por que ele ainda morreu? Insistiu a grande mestra, sua voz traindo um temor crescente. O ancião, com expressão sombria, explicou. Isso indica que o golpe fatal que ele sofreu foi mais rápido que a ativação da formação. Mas um cultivador no estágio de integração corporal não deveria ser capaz de alcançar esse nível. Olhando para o portal cintilante com apreensão renovada, ele murmurou. O que exatamente está acontecendo dentro do reino secreto? Dentro do portal, apenas o sangue do cultivador atingido permaneceu sobre o solo, enquanto os demais observavam em silêncio horrorizado. Tenso, nosso herói finalmente quebrou o silêncio. Ele está morto! Jian, avaliando a situação com olhos experientes, respondeu com gravidade. Pelo meu julgamento, ele já estava morto antes mesmo de ser teleportado. Então, furioso, apontou um dedo acusador para Zhuang. Bastardo, que problema você nos trouxe desta vez? Zhuang, compreendendo a gravidade da situação, respondeu com seriedade incomum. Desta vez, o inimigo é extraordinário. Sugiro que deixemos nossas diferenças de lado e unamos forças para lutar contra ele. Jin franziu a testa, desconcertado pela proposta inesperada. O quê? Nesse momento, ele sentiu a gigantesca aura do demônio se aproximando, uma presença tão opressiva que fez o ar ao redor parecer denso e sufocante. Virando-se lentamente, ele encarou a figura que se aproximava por trás e murmurou. Que aura estranha! O demônio avançava calmamente, sua aura intensa envolvendo-o como uma capa de escuridão.
Com um sorriso de desdém que revelava dentes afiados como lâminas, ele comentou: tantas presas apareceram de uma só vez. Quem é ele? Questionou Jian, tentando manter a compostura. Também é um participante? Nosso herói respondeu prontamente, sua voz carregada de urgência. Não, ele é um demônio do clã demoníaco, que usa os cadáveres de grandes cultivadores para se fortalecer. Jian olhou rapidamente para Zhuang, sua face empalidecendo. Clã demoníaco! Xie Shangan, outro dos cultivadores presentes, comentou com voz trêmula. Clã demoníaco. Só vi esse nome em livros antigos. Zhang Mengiao, seus olhos fixos na criatura, perguntou. Por que o clã demoníaco apareceria aqui? A criatura deixou escapar uma risada gutural que enviou arrepios pela espinha de todos os presentes. Já que conhecem minha identidade, apontou a adaga reluzente para o grupo. Não posso deixar nenhum de vocês viver. Jian observou a adaga reluzente do demônio, notando seu brilho sobrenatural e aura maligna. Aquela adaga definitivamente não é um artefato comum. Com um movimento fluido, a criatura posicionou a adaga diante de seus olhos, como se a admirasse por um instante. O metal escuro cintilou com luz própria, enquanto ele sussurrava, matar. E então, com um movimento rápido demais para olhos comuns acompanharem, lançou seu ataque devastador, cortador de demônio celestial. O ataque saiu como uma tempestade de lâminas de energia negra, rasgando o próprio tecido da realidade enquanto se aproximava rapidamente de Jian e seus companheiros. O ar sibilava com o poder destrutivo das lâminas, que prometiam aniquilação total. Sem hesitar, Jian contra-atacou usando sua técnica mais poderosa, a arte da espada infinita. Ao mesmo tempo, Mengiao ergueu suas mãos em um gesto protetor. Proteção corporal do sino triplo. Um enorme sino translúcido materializou-se ao redor de seu corpo, criando uma barreira protetora contra o ataque iminente. Nosso herói, com os punhos brilhando de energia, avançou para o confronto. Soco rápido de 1 polegada! Seu punho colidiu com uma das lâminas de energia, desviando-a de sua trajetória mortal. Porém, os demais presentes, sem tempo ou habilidade para se defender adequadamente, foram atingidos em cheio pelo ataque implacável. As lâminas de energia negra atravessaram seus corpos como se fossem papel, despedaçando-os em instantes numa explosão de sangue e energia. Seus gritos de agonia foram abruptamente silenciados, deixando apenas um eco perturbador no campo de batalha. O gigantesco ataque devastou tudo à sua passagem, lançando rochas e detritos por toda parte. Do lado de fora do portal, a grande mestra observava com crescente preocupação. Não há nenhuma maneira de desativar o reino secreto? Perguntou ela, sua voz traindo o desespero que começava a sentir. O ancião do portal balançou a cabeça gravemente. Uma vez que um reino secreto é iniciado, não pode ser interrompido até que o tempo estabelecido se esgote. Então, tudo o que podemos fazer é esperar e assistir nossos discípulos morrerem lá dentro? Bradou um dos presentes, sua voz ecoando entre os observadores atônitos. Enquanto isso, dentro do portal, um grande impacto ocorreu. Do lado de fora, o ancião examinador liberou sua aura criando uma intensa rajada de vento que fez os observadores recuarem. Simultaneamente, vários cultivadores, ou o que restava deles, começaram a se materializar do lado de fora em pedaços irreconhecíveis, deixando todos os presentes em estado de choque absoluto. Um dos presentes observava a cena macabra enquanto refletia. Que pressão de aura intensa! Então essa é a força do examinador. A grande mestra também contemplava o espetáculo sombrio, seus pensamentos seguindo uma linha semelhante. O santo da espada de vestes brancas, Xiao Xuanzi, sua força é realmente insondável. O ancião do portal, percebendo a gravidade da situação, virou a cabeça com determinação. Deixem-me entrar e investigar. Ele se dirigiu ao portal cintilante com passos firmes, estendeu a mão e tocou a superfície luminosa. Imediatamente, sentiu algo resistindo. Uma energia estranha começou a envolver sua mão como tentáculos invisíveis. Percebendo o perigo, ele a puxou rapidamente para trás. Um dos anciãos presentes observou a tentativa frustrada. Falhou. Seria por causa das regras do reino secreto? Como esperado, comentou outro, aqueles acima do estágio de integração corporal não podem entrar. Reduza seu nível de cultivo e veja se consegue entrar, sugeriu o primeiro, sua voz carregada de urgência. O ancião do portal franziu o senho, preocupado. Não, mesmo se eu resistisse às regras do reino e forçasse minha entrada por um momento, não deveria ter sido um problema. Mas alguém dentro do reino secreto está constantemente pressionando os limites de suas regras, tornando a supressão ainda mais forte. Dentro do portal, Diane esquivou-se habilmente de um ataque devastador do demônio. Recuperando o equilíbrio, um sorriso malicioso se formou em seus lábios.
Não sei de onde você veio, declarou ele com confiança crescente, mas você é exatamente o tipo de oponente que eu gosto. Lançando-se contra a criatura com velocidade impressionante, ele gritou: Meu caminho para me tornar mais forte é através da batalha! O demônio, exibindo algumas marcas do confronto em curso, sorriu de volta com dentes afiados brilhando sob a luz tênue. Oh, alguém com tanta pressa para encontrar seu fim? Provocou ele, sua voz grave reverberando como trovão distante. Gianni atacou ferozmente com sua espada, mas o monstro defendeu-se com habilidade usando sua adaga. A colisão das duas armas gerou um impacto devastador, lançando rochas e detritos por todos os lados, criando uma onda de choque que reverberou pelo ambiente. Enquanto suas armas permaneciam cruzadas em disputa de força, o demônio observou com interesse. É claramente apenas uma espada de grau médio celestial, mas consegue suportar meus ataques. Seria esta espada um artefato companheiro? Sem aquela adaga você não é nada, provocou Jian, seus olhos faiscando com determinação. A criatura o encarou por um momento, avaliando o oponente. Logo em seguida, ambos se afastaram com movimentos velozes, cada um para um lado. O demônio deslizou para trás com graça sobrenatural e, em um gesto surpreendente, ergueu a mão que segurava a adaga apenas para soltá-la deliberadamente. Vamos lá, Ruivinho! Desafiou com desdém evidente. Jean franziu o senho, irritado com a provocação. Maldito! Murmurou antes de invocar sua técnica mais poderosa. Espada QI do sol flamejante. Uma rajada de fogo intenso emergiu da lâmina de sua espada, serpenteando ferozmente em direção ao oponente que aguardava impassível, sem fazer qualquer movimento para se esquivar. O fogo envolveu completamente a criatura, gerando um grande redemoinho incandescente ao seu redor, consumindo tudo em chamas vorazes. Então, do meio das chamas dançantes, veio a voz imperturbada do demônio. É tudo o que você tem? A mascarada, observando o confronto de longe, analisou a situação com preocupação crescente. Mesmo a espada Ki do estágio médio de integração corporal não consegue feri-lo minimamente. O corpo físico desse demônio é terrivelmente forte. Sem hesitar, Jean mudou sua estratégia, canalizando uma energia completamente diferente. QI verdadeiro do gelo. Do meio das chamas ardentes, o monstro se surpreendeu quando o ataque gelado o atingiu, o contraste térmico extremo criando um fenômeno devastador. Nesse momento, Zhuang observou a cena boquiaberto, compreendendo a estratégia. Entendi agora. Não importa quão duro seja um objeto, se for resfriado rapidamente depois de aquecido a uma temperatura elevada, ele vai rachar. O corpo do demônio adquiriu uma coloração completamente negra e logo começou a apresentar fissuras que se espalhavam como teias de aranha por toda a sua superfície. No momento em que a criatura começou a quebrar a carcaça enegrecida que se formara, Zhuang inclinou-se para a frente ansiosamente. Está funcionando? O monstro então olhou para Jian. Um sorriso desdenhoso se formava em seus lábios. São esses todos os seus truques elaborados? Sem perder tempo com palavras inúteis, Jian concentrou sua energia e executou sua técnica mais devastadora. Corte infinito. A espada cortou o ar com velocidade impressionante, acertando o pescoço da criatura com precisão mortal. O impacto gerou várias lâminas de energia que se propagaram pelo local como ondas cortantes, destruindo tudo em seu caminho e transformando o campo de batalha em uma paisagem de devastação. A espada ficou cravada no pescoço da criatura, vibrando com a energia do impacto. Jian, tremendo pelo esforço sobre-humano, gritou enquanto aplicava mais pressão na lâmina, tentando aprofundar o ferimento. Porém, para seu horror, o monstro simplesmente ergueu uma das mãos e segurou a lâmina afiada como se fosse nada mais que um graveto. Não foi mal, comentou a criatura com voz despreocupada. Esse golpe finalmente foi decente. Em seguida, com um movimento fluido, desferiu um soco devastador no estômago de Jian. O impacto foi tão poderoso que arremessou o cultivador para longe, fazendo-o deslizar pelo solo rochoso, deixando um rastro de destruição. O demônio ergueu a mão à altura do ferimento em seu pescoço, parecendo mais curioso que preocupado. Que pena, mas um ferimento superficial como este não me afeta em nada. Subitamente, para a surpresa de todos, uma fumaça negra começou a emanar da ferida. O demônio franziu o senho, finalmente demonstrando algo além de desdém. Esta ferida está queimando! Boquiaberto, Zhuang compreendeu o que estava acontecendo. É do golpe anterior! Pensou ele, e em seguida gritou com entusiasmo renovado. Está funcionando! Não pare! Aumente o poder e ataque! Jian lançou um olhar de soslaio para nosso herói, seu rosto contorcido em uma mistura de dor e frustração.
Maldição! Aquele último golpe já consumiu a maior parte do meu poder. Nesse momento, a criatura exibiu um sorriso malicioso que enviou arrepios pela espinha de todos os presentes. Está funcionando? Perguntou com ironia cortante. Sua adaga viajou pelo ar como se tivesse vida própria, retornando à sua mão com precisão perfeita. Logo em seguida, lançou-se em direção a Jian com velocidade aterradora. Deixe-me mostrar a você como é um verdadeiro golpe! Ele desferiu um ataque tão poderoso que distorceu o próprio ar ao seu redor. Jian, reunindo suas últimas forças, defendeu-se usando sua espada. O impacto foi catastrófico. O solo sob seus pés afundou instantaneamente, formando uma cratera, enquanto rajadas de energia selvagem preenchiam todo o local como relâmpagos caóticos. No meio da densa nuvem de poeira que se formou, Meng Yao cobriu o rosto para se proteger dos detritos que voavam. Observando o confronto desigual, murmurou para si mesma. Parece que mesmo Jian Wujue não é páreo para ele. É perigoso demais ficar aqui. Com um movimento gracioso de mãos, ela ativou uma técnica de invisibilidade, desaparecendo gradualmente da vista. Fênix, observando atentamente os acontecimentos, notou a fuga. A mulher da seita Xuanxia desapareceu. Comentou com voz crítica. Também envolta pela poeira densa, a pequena lua olhou ansiosamente para os outros. Devemos fugir também? Enquanto a seita da espada ainda consegue detê-lo por um tempo? Próxima dela, a mascarada balançou a cabeça com firmeza. Não, ainda temos algum tempo antes do reino secreto se fechar. Se trabalharmos juntos, ainda existe uma chance de sobrevivência. Se nos separarmos, ele nos caçará um por um. Na batalha, Jian treme com dentes cerrados, tentando segurar o ataque do demônio. Sua espada começa a rachar enquanto sangue jorra de sua boca. Vendo a situação crítica, a mascarada grita. Ele não consegue mais conter a criatura. Nosso herói, ao lado dela, responde determinado. Vou ajudá-lo. Mas neste momento, quem surge é Chang'an empunhando um pincel gigante, sua voz ressoando com autoridade. Técnica da tinta, golpe das duas formas. A criatura observa confusa enquanto um ataque formidável viaja em sua direção. O demônio usa sua adaga na tentativa de bloquear a técnica do oponente, mas o faz com enorme dificuldade. Um estrondo ensurdecedor ecoa pelo local. A mascarada, agindo rapidamente, cria um escudo para proteger a si mesma e aos outros. Fênix, abrigado dentro do escudo, exclama admirado. Que golpe poderoso! É o irmão mais novo dele. A mascarada, com conhecimento superior, explica. Esse movimento não é uma habilidade ou técnica comum, é uma capacidade divina. Ele adentrou o reino do Dao. Jian observa em meio aos destroços que voam pelo ar, enquanto seu amigo pousa elegantemente à sua frente. Irmão mais velho, por favor descanse agora, deixe isso comigo, diz Chang'an com serenidade. Obrigado, Chang'an, murmura Jian, gratidão evidente em sua voz exausta. O demônio surge em meio à poeira, empunhando sua adaga. Enfurecido, ele questiona. O que foi aquilo agora? Foi uma técnica muito boa. Se não fosse por esta torre da aniquilação, eu estaria em grandes problemas. Chang'an, sempre de olhos fechados por razões que ninguém conhece, responde com calma calculada. Torre da Aniquilação. Então esse é o nome daquela adaga? É verdadeiramente digna de ser uma arma de categoria quase sagrada. A criatura, com arrogância palpável em sua voz, adverte. Mas não fique convencido. Até agora, nesta luta, usei no máximo 50% da minha força. Elevando sua aura ameaçadoramente, ele anuncia. Para você, aumentarei para 70%. A pressão começa a atingir Zhuang e os outros, fazendo-os recuar instintivamente. A mascarada nota o perigo crescente. À medida que seu poder espiritual aumenta, até mesmo o solo estremece. A ilha em forma de caveira começa a tremer violentamente, e a criatura esquelética da qual Jian fugira anteriormente ergue-se de seu caixão, uma presença sinistra que amplifica o horror da situação. A luta entre Chang'an e o demônio prossegue com intensidade brutal. Suas energias colidem violentamente, cortando e despedaçando rochas por todo o campo de batalha. O demônio, com sua adaga em punho, avança em zigue-zague na direção de seu oponente. Chang'an se defende habilmente usando seu pincel gigante, mas a força do impacto o empurra para trás, fazendo-o deslizar pelo chão. Sem perder tempo, Chang'an toca seu pincel no solo e faz um sinal místico com os dedos, preparando um contra-ataque meticuloso. Círculos de energia luminosa surgem ao redor da criatura, e deles emergem chicotes energéticos que se enrolam firmemente nos braços e cintura do demônio, imobilizando-o. Durante sua batalha com meu irmão mais velho, secretamente preparei esta formação de aprisionamento imortal.
revela Chang'an com confiança contida. Nesse momento, o demônio balança sua adaga com destreza, fazendo um corte profundo em sua própria mão. O sangue começa a jorrar abundantemente, transformando-se em criaturas caninas feitas de fluido escarlate. Os cães sanguíneos atacam ferozmente as amarras energéticas que prendiam o demônio, libertando-o das restrições mágicas. Chang'an, suando tenso, pensa: o quê? Livre novamente, o demônio aponta os dedos na direção de seu adversário, comandando os cães de sangue a atacarem. Eles correm furiosos em direção a Chang'an, que reage prontamente lançando um ataque preciso que os derrota com aparente facilidade. Contudo, aquilo era apenas uma distração. Neste exato momento, a criatura libera um ataque devastador na direção dele. O golpe avança cortando tudo à frente, separando enormes rochas por onde passa e quase atingindo Zhuang e os outros espectadores. Afastem-se do campo de batalha, evitem se envolver, alerta Zhuang, reconhecendo o perigo iminente. Chang'an se prepara metodicamente para contra-atacar. Concentrando seu poder, ele invoca Técnica da Tinta, Formação da Dualidade. Um grande círculo mágico surge ao seu redor, expandindo-se gradualmente e fazendo rochas levitarem em seu perímetro. Com um movimento fluido e poderoso, ele brande seu pincel e proclama: Golpe da Dualidade! O ataque gigantesco viaja velozmente em direção à criatura que, segurando a adaga com ambas as mãos, declara com arrogância: Este ataque não me causou nenhum dano! O ataque atinge a criatura em cheio, surpreendendo-a completamente. Em meio à confusão, o demônio pensa consigo: o que está acontecendo? Este golpe claramente vinha da frente, como apareceu subitamente atrás de mim? Uma explosão colossal de tinta ocorre, espalhando-se pelo local como uma tempestade de energia negra. Quando a primeira onda de impacto dissipa, surge a imagem da criatura caída, seu corpo fumegando como carvão incandescente. Zhuang, escondido entre as rochas com os outros observadores, exclama em voz alta com evidente alívio: Ótimo! Finalmente ele está ferido. Chang'an, aproveitando o momento de vulnerabilidade, salta em direção ao demônio caído, preparado para finalizá-lo. Ele lança um ataque preciso, mas antes que o golpe atinja seu alvo, a criatura recupera a consciência e salta para o lado, esquivando-se habilmente. O ataque de Chang'an atinge apenas o solo, abrindo uma cratera profunda. Inesperadamente, outro golpe atinge a criatura no pescoço, pegando-a de surpresa novamente. O demônio olha de soslaio enquanto processa o ocorrido. Lá está de novo! Desta vez pelo lado esquerdo! Uma nova explosão ocorre, e no meio da fumaça densa que se forma, a criatura leva a mão ao pescoço ferido. O demônio se ajoelha e dirige um olhar furioso para seu oponente, enquanto tenta compreender. Que tipo de habilidade divina é esta? O espaço do ataque pode ser alterado? Enquanto Chang'an pousa elegantemente no solo, a criatura continua seu raciocínio. Não, alterar o espaço é possível, mas cultivadores no estágio de integração corporal ainda não alcançaram esse nível. Arregalando os olhos em súbita compreensão, ele murmura: talvez seja percepção. Observando o círculo mágico que rodeia o campo de batalha, o demônio conclui: deve ser o espaço dele, está confundindo minhas percepções. Nesse momento, um soco brutal atinge seu rosto com força descomunal. Chang'an fica surpreso e confuso, enquanto a criatura vomita uma quantidade alarmante de sangue. Então, de cabeça baixa e com o rosto completamente ensanguentado, o demônio pronuncia: se minha percepção é inútil, então não preciso dela. Ele ergue o olhar, seus olhos brilhando com fúria renovada, e declara em voz alta: confiar no instinto é o suficiente. Com um movimento explosivo, lança-se em direção ao oponente, que fica momentaneamente sem reação diante da súbita mudança de estratégia. O demônio se aproxima velozmente, segura o pincel de Chang'an com força e prepara um ataque mortal com sua adaga. Eu te peguei! Exclama triunfante. Maldição! Responde Chang'an, percebendo a gravidade da situação. A adaga atinge certeira o peito de Chang'an, fazendo o sangue espirrar em todas as direções. A criatura, saboreando sua vantagem, diz: infelizmente você só arranhou a superfície do poder divino. O mais importante é... Ele desfere outro golpe impiedoso que parte o pincel de Chang'an ao meio, cortando novamente seu peito com brutal precisão. Sua arma nem sequer é de categoria céu primordial, é completamente inútil. Chang'an cai pesadamente no chão. O demônio, com sua adaga em mãos, pronto para finalizar o oponente caído, pisa em seu peito com crueldade e proclama: adeus, você me proporcionou algum divertimento. Nesse momento desesperador, Zhuang grita de seu esconderijo: temos que salvá-lo, ou perderemos um dos nossos melhores. Então,
Deixando nosso herói confuso, Jian passa voando rapidamente em direção à batalha, gritando: "Pare!" Mas, de repente, um ataque surpresa o atinge no ombro. A criatura que desferiu o golpe diz com desdém: "Lixo inútil, saia do meu caminho!" Nesse instante crítico, da ilha em forma de caveira, uma risada sinistra de outra criatura ecoa ao longe, viajando e chegando aos ouvidos do demônio, que fica visivelmente surpreso. Ele se vira rapidamente, sua atenção completamente desviada. Uma aura tão forte. Ainda existe alguém com tanto poder neste reino secreto? Levantando voo subitamente, ele exclama: "É naquela direção!" Nosso herói observa a partida inesperada do monstro, questionando: algo o atraiu para longe? Jian, ajoelhado ali perto, segurando o ombro ferido, explica: esta aura é do cadáver fantoche dentro do caixão tumular. O cadáver fantoche deve ser um corpo de Dharma de categoria celestial. Se alguém é capaz de suprimir aquele membro do clã demoníaco neste reino secreto, é ele. Animado com a reviravolta, nosso herói deduz: deve ser que o reino secreto sentiu o perigo, portanto, acionou o mecanismo de defesa e despertou o cadáver fantoche. Nesse momento, deixando nosso herói confuso, uma voz misteriosa ressoa. Não é algum mecanismo de defesa. O dono da voz surge nas rochas, removendo uma espécie de papel de parede que se camuflava perfeitamente com as formações rochosas, e continua: é a técnica secreta que preparei anteriormente que surtiu efeito, apenas o despertou temporariamente. Zhuang se vira rapidamente junto com a pequena lua, ambos com expressões de absoluta surpresa. Zhuang então exclama: irmão mais velho, não o vi desde que entramos no reino secreto, e agora finalmente aparece. O recém-chegado responde com tranquilidade: eu já avisei para você se desenvolver com cautela. Além disso, na verdade, estive escondido ao lado de todos vocês. Com imagens do passado projetando-se em sua mente, ele continua apontando para diferentes locais. Aqui, aqui e aqui. Nesse momento, surpreendendo os dois, uma grande explosão de energia ocorre ao longe. Nosso herói olha na direção do estrondo, dizendo: a batalha feroz começou. O recém-chegado, mantendo a calma característica, explica: o cadáver fantoche tem um limite de tempo. Ele irá parar mais cedo ou mais tarde. Devemos elaborar um plano e, no mínimo, resistir até que o reino secreto termine. Ele se vira e joga um frasco para Jian, declarando: próximo. Jian agarra o objeto, confuso, e o recém-chegado esclarece: este medicamento pode ajudar você e seu irmão mais novo a curar alguns ferimentos. Obrigado, responde Jian com sincera gratidão. O homem prossegue com seu plano. Temos que estabelecer uma formação dos 4 símbolos aqui, que originalmente requer um cultivador no estágio Mahayana para montá-la. Mas se 4 cultivadores no estágio de integração corporal estabelecerem a formação no núcleo, também funcionará. Precisamos de 4 pessoas nas posições dos 4 símbolos, usando raízes espirituais de diferentes elementos para formar a formação. A posição do dragão Azure fica a leste, a posição do tigre branco fica a oeste, a posição do pássaro vermelho fica ao sul, a posição da tartaruga negra fica ao norte. Jian e a mascarada ouvem atentamente enquanto o homem continua. Estas 4 raízes espirituais, temos todos os 4 tipos de raízes espirituais aqui. Erguendo um dedo para enfatizar seu ponto, ele explica: desde que configuremos adequadamente a formação, só precisamos esperar que aquele membro do clã demoníaco morda a isca. Como é a primeira vez que montamos esta formação, não espero eliminá-lo completamente, mas se pudermos apenas resistir até que o reino secreto termine, teremos sucedido. Nesse momento crítico, o demônio pousa violentamente no solo, quebrando o chão e deixando todos profundamente surpresos. Em meio ao solo fumegante, a criatura segura a cabeça decepada do outro demônio esqueleto, declarando com frieza: está resolvido. O recém-chegado olha boquiaberto, sua habitual compostura momentaneamente abalada. Como foi tão rápido?